Vou falar em português. É um prazer estar aqui hoje, abrindo esse seminário sobre regulação, um assunto tão importante, tão complexo, tão político e, ao mesmo tempo, tão técnico. Nós, no Brasil, evidentemente, temos diferentes formas de regulação há mais de um século. Mas o conceito regulação só surge há uns 15 anos atrás, no governo do presidente Fernando Henrique, com o estabelecimento das agências reguladoras. Passados 15 anos, como só acontecer no Brasil, eu acho que nós tivemos uma história muito rápida na evolução da nossa regulação. Todos aqueles problemas que poderiam acontecer, aconteceram. Em que sentido? Interferência política, má comunicação de políticas, exagero, ênfase exagerado em regulamentação e não em regulação. Todos os erros. Mas isso não é de todo mal, porque, de uma certa forma, apesar de ter gerado problemas, nós temos uma característica aqui nesse país, que é a capacidade de aprender com nossos erros. E, portanto, eu tenho muita esperança que nós consigamos desenvolver modelos e uma cultura cada vez mais aperfeiçoada que vai nos permitir um maior desenvolvimento social e econômico. Então eu gostaria de começar por esse ponto, que é a função da regulação. Muitos pensam que a regulação tem um único objetivo. A regulação sempre tem um único objetivo. Ou, digamos, um par de objetivos. Garantir o suprimento e garantir determinadas características nas relações entre as empresas que produzem aqueles bens regulados e os seus consumidores. Isso é verdade. Nós podemos dizer, sobretudo no caso de utilidades públicas, que a garantia de suprimento é fundamental e é mais fundamental ainda quando essas empresas estão numa atividade que se reveste da característica de monopólio. Também é verdade que você tem que garantir um certo equilíbrio na assimetria entre monopolista que produz um bem absolutamente necessário, água, energia, saneamento, e o consumidor. Por quê? Para garantir eficiência econômica, para garantir evitar distorções e assim por diante. Isso tanto mais é verdade quando algumas dessas empresas são empresas privadas, naturalmente vocacionadas para o lucro, nada demais nisso, mas que têm, digamos assim, profundo impacto social. Isso é a visão
simples da coisa. O buraco é muito mais embaixo. Infelizmente, regulação mexe com todos esses temas, mas mexe também com escolhas entre curto prazo e longo prazo. Se eu resolvo fazer o suprimento de energia e com determinadas características, eu posso não gerar financeiramente a capacidade de investir. Faço a felicidade no curto prazo e gero uma grande infelicidade no longo prazo, porque não garanto suprimento no longo prazo. E eu posso citar vários outros exemplos. Mais ainda, a questão da justiça social é uma questão complicada, porque a questão como fazer quando você tem, no caso do Brasil, e vou ser bem específico no exemplo, quando você tem um sistema de energia interligado, gera em algumas regiões energia, manda para outras, onde se gera menos, e essas regiões não têm um padrão uniforme de renda, um IDH uniforme. Que tipo de regulação deve ser feita? Que tipo de regulação? Essa regulação, ela deve se misturar com política industrial, ela deve fomentar uma certa descentralização das indústrias a fim de melhorar as oportunidades de emprego. Todas essas questões podem surgir. Se elas fazem sentido ou não, é outra questão. Mas, naturalmente, as questões começam a surgir e começam a se colocar. Ora, a minha impressão é que 15 anos atrás, quando se começou a se falar, porque já se fazia, há muito tempo já se fazia regulação e, sobretudo, já se fazia internamente dentro de sistemas, como era o sistema da Eletrobras antes, já tinha regulação interna, já tinha um arcabouço grande, havia um aparato legal, mas quando começou a se falar em regulação, na forma mais moderna aqui no Brasil, uns 15 anos atrás, talvez 18 já, não é? 18, houve uma coisa muito característica nossa, que foi a necessidade de importar modelos. Bom, essa importação de modelos, como também só ia acontecer nessas situações, ela é feita você trazendo ideias prontas. O defeito de ideias prontas não é que elas sejam inconsistentes, é que às vezes as hipóteses subjacentes não estão suficientemente claras. E essas hipóteses subjacentes são o diabo. Você começa a querer trazer um modelo que é lógico no seu local de origem, adaptado às questões geográficas, adaptado às questões de mercado, adaptado à história. A histerese é muito importante em regulação, é muito ignorado esse fato. A história, os hábitos, o costume, a jurisprudência, tudo isso é ignorado e você tenta importar alguma coisa. Saindo um pouco daquilo que nós consideramos habitualmente como regulação, mas indo talvez para a mais importante das regulações, que é a regulação monetária de um país. Eu me lembro em 1981, num seminário aqui na Fundação, vieram vários prêmios Nobel e começaram a discutir como se poderia fazer política monetária e as necessidades de ajuste fiscal no Brasil para poder se controlar a inflação. 1981 foi isso, devem se lembrar que o Brasil quebrou em 82,
obviamente os conselhos ou não foram ouvidos ou os conselhos não serviam. Eu era jovem na época e quando assisti aquilo tudo, não tinha ainda a percepção de uma coisa. Aqueles doutos prêmios Nobel faziam uma hipótese subjacente fortíssima, que era que o Brasil tinha uma estrutura a termo de taxa de juros. O governo teria um perfil de endividamento de curto, médio e longo prazo, se estendendo por muitos anos. E nós todos que temos um pouco mais de idade, nos lembramos que em 1981 a dívida do governo brasileiro já era de curtíssimo prazo, não havia dívida longa. Então tudo aquilo que estava sendo discutido ali podia se aplicar à Europa, aos Estados Unidos, ao Japão, mas não podia ser feito no Brasil, infelizmente. Então é muito comum essa nossa reação. E aí vem a outra reação, que é, digamos, essa com um sinal de menos na frente. É o inverso dessa, quer dizer o seguinte: olha, qualquer experiência externa é bobagem, não nos serve, isso é completamente inútil para nós. Essa afirmação geralmente vem acompanhada de uma vontade, pelo menos verbal, uma vontade política, onde diz, vamos marchar para frente, mesmo que na frente tem um precipício. Não é nenhuma coisa, nem outra. Nós temos que aprender com o que existe fora, mas temos também que verificar sempre se o modelo que estamos examinando fora, se as hipóteses subjacentes coincidem com aquilo que nós temos aqui como realidade. Mas, não só como realidade do passado, não só como realidade econômica, não só como realidade física, mas quais são as ambições nacionais. Hoje no mundo, algumas regiões do mundo querem preservar o status quo da sua renda, a distribuição dessa renda. Outras regiões do mundo querem fazer crescer essa renda, aceitam uma troca, no caso da China, aceitam uma troca entre coisas como poluição, etc., e crescimento da renda. Qual é o nosso objetivo? O que nós queremos fazer nos próximos 10, 20 anos é uma questão fundamental para saber que tipo de regulação que a gente quer ter. O debate até hoje no Brasil, me parece, eu não sou especialista do termo, provavelmente vou dizer uma besteira, mas me parece que se centra em duas vertentes que são muito técnicas, são importantes, mas que sozinhas ficam incompletas. Uma é a vertente técnica oriunda diretamente da engenharia, que é a que diz o seguinte: olha, basicamente, você faz isso, isso e isso, e eu não posso garantir essas coisas. Eu não posso garantir os resultados que você me pede. Então, eu tenho uma vertente técnica da engenharia muito positiva, no sentido de que ela determina, faz isso, não dá certo, faz isso, dá certo, e que é uma restrição muito forte. Do outro lado, eu como engenheiro, abrindo um parênteses, eu como engenheiro sei de uma coisa: se modelo físico não se discute. Quando você discute modelo físico, quando você começa a jogar a física para a lata do lixo, vai dar errado. Então, se você tem restrições, considerações bem auditadas, bem consolidadas, não vá contra elas.
A segunda coisa que acontece, e aí corresponde, nós temos que reconhecer, o mercado de regulação é um prato feito para economistas entrarem numa área que antes era dominada exclusivamente por engenheiros. Eu sou engenheiro, mas também tenho um doutorado em economia, então eu falo de uma posição bastante neutra. E, de repente, expressões como excedente do consumidor, o grau de monopólio e uma série de estudos começaram a entrar na discussão. Até aí, nada demais, é bom. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque da mesma forma que existe em engenharia de má qualidade, existe economia de má qualidade. A engenharia de má qualidade, quando você tem uma estrutura muito azeitada, você vai empurrando para o lado. Quando você tem uma pequena estrutura com economistas falando termos que os engenheiros não têm como rebater, você pode criar uma situação um pouco difícil. Não estou minimizando o trabalho dos economistas. Eu estou apenas dizendo que é importante melhorar a qualidade e o escopo, o tamanho, a força dos times. Você precisa ter mais estudo, ter mais substância para poder fazer boa regulação no Brasil. Então, essas duas coisas são verdade. Mas aí entra uma terceira componente. Eu só posso, nesse caso, eu não sou advogado, mas sou filho de advogado, entra o direito. E quando entra o direito, então, aí é uma maravilha, porque você pode criar um mar de dificuldades e um mar de entrave, ou facilitar muito as coisas. Então, o teatro foi colocado. Eu acredito que o teatro foi um pouco colocado como acontece em qualquer parte do mundo. Napoleão Bonaparte dizia: je m'engage, puis je me débrouille, quer dizer, eu entro em combate, depois eu me viro, tá certo? E hoje nós temos que nos virar, nós temos que evoluir dessa visão. Ontem, conversando com o Dr. Jorge Vasconcelos, estávamos discutindo sobre uma questão básica e fundamental, que é a seguinte: regulação alguma vai ser realmente sólida se não houver uma vontade de Estado de que ela seja sólida. Se o Estado, seja qual for a forma de governo, não for capaz de dizer: este é uma coisa que eu considero importante, esse é um objetivo que eu tenho, é ter um arcabouço regulatório que funcione. Não estou dizendo qual seja o modelo, se ele deve ser um arcabouço conduzido diretamente pelo executivo com mão de ferro, ou se deve ser uma coisa independente, não estou discutindo o modelo. Mas se não houver digamos, uma definição, você fica no pior dos mundos. Porque você tem uma coisa sem norte estratégico, com alguns poderes que são colocados em questionamento, e você vai para frente, para trás, você não criou um grau de liberdade a mais, você não criou um espaço para poder resolver certas questões que são difíceis de resolver sem negociação. Você criou apenas um entrave, uma restrição a mais. E pior, está gastando dinheiro à toa. Isso é muito comum. Eu não vou citar nenhum exemplo do Brasil, peço que não considerem que eu esteja falando sobre o Brasil, mas
Se os nossos amigos europeus ficarem ofendidos, a Europa é cheia disso, os nossos amigos americanos também têm nos Estados Unidos esses problemas. Isso é uma constante que existe. Então, o que acontece? Para o Brasil. Para o Brasil, eu tenho eu tenho um viés positivista, nada a ver com religião, mas acredito que o desenvolvimento seja a vocação desse país, e vejo o seguinte: nós precisamos evoluir na questão da nossa regulação. Qual é o modelo melhor? Não é claro. Mas o pior dos modelos é aquele modelo que não está definido. São 500 instâncias não hierarquizadas, no qual eu aprovo a construção de uma hidrelétrica de um lado, não aprovo do outro. Um projeto para construir uma coisa leva 10 anos de negociação jurídica, se gasta milhões naquela negociação e depois, no 11º ano, faltou a licença de R$ 25,50 e aí não pode começar a coisa. E vai voltar porque perdeu os prazos. Teve aqui o governador da província de Nanquim, na China. Na China, tem briga entre os chineses. Aquela conversa que eles vêm e dizem, falam em harmonia, aquilo tudo é um discurso para não brigar. Todo sujeito que fala muito numa coisa, a gente sempre deve desconfiar, já dizia Machado de Assis, que aquilo não é verdade. Então eles têm graves problemas. O trem ia passar, o trem rápido, ia ter uma linha de Nanquim para Xangai. Nanquim ia ser um sub-hub do sistema de trem rápido da China. Por onde é que ia passar a linha de transmissão de eletricidade? Tem briga. Porque isso determina qual é a capacidade extra que essa linha tem, que eles vão deixar sobrando. Isso tudo tem briga. Por quê? Vai se desenvolver Nanquim, vai se desenvolver mais Xangai, ou vai ser Cantão. Isso tem disputa. Tem um processo de negociação, mas tem uma hora também que, quase que numa linha jesuítica, pasmem, tem que alguém chegar e ter o discernimento. E eles têm algo equivalente a um agente regulador? Tem. Eles têm algo equivalente para proteger o consumidor? Pasmem. Tem, apesar de nós sabermos que na China chega o governo e raspa um bairro inteiro da cidade, manda todo mundo sair, tira uma cidade do caminho e faz. Mas acontece o seguinte, não querendo ser chinês, eles estavam muito chocados porque uma estação de metrô que eles viram em São Paulo, o diretor de planejamento da cidade de Nanquim estava espantado porque disseram para ele que se construía em 1 ano. E ele disse, eu levo 1 mês. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente não precisa adotar os parâmetros da democracia chinesa, mas também não precisamos ficar. Eu levei aqui do lado 10 anos para construir esse prédio por um problema na justiça. A construção do prédio foram 11 meses. Na China seriam 2. Mas aqui nós estamos no Brasil, a indústria não é tão eficiente, o just-in-time não funciona, tá certo? Mas também não funciona porque tem esses percalços. Isso, em vários temas, eu não quero entrar nos detalhes, mexe em todos os níveis nossos de regulação. Eu não quero propositalmente entrar na discussão, apresentar uma distorção que houve ou que não houve. Mas nós queremos saber o seguinte, devemos querer saber o seguinte. Primeiro, a nossa regulação
ela está submetida ao nosso objetivo estratégico como nação ou não? Ou ela é que submete o nosso objetivo estratégico? Como brasileiro, isso pode parecer uma pergunta estranha para europeus. Essa é a pergunta número 1, a meu ver. Claro, no limite essa pergunta diz o seguinte: esmigalha o consumidor, vamos tirar ao máximo? Não, calma. Tudo tem que ser ponderado. Não estou dizendo isso. Estou apenas querendo saber o seguinte: nós temos um objetivo estratégico em fazer regulação ou nós estamos seguindo uma moda? Nós entramos de cabeça fria e consciente no tema? Ou nós começamos a discutir esse tema e logo complexificamos usando toda a tecnologia possível, seja de engenharia, seja de economia, seja de direito? Porque nós temos essas tecnologias. Os nossos amigos aqui que não são brasileiros não tenham dúvida nenhuma. Microeconomia nós sabemos de trás para diante. Nós podemos botar todos os modelos, até algumas coisas mais interessantes. Nós podemos estudar risco com probabilidades não aditivas. Fazer coisas do arco da velha. Matemática, nós somos muito bons. Mas corresponde à realidade? Corresponde a uma visão estratégica do país? O que a gente quer? A primeira pergunta, sem a qual eu acho que fica muito difícil você responder a segunda e a terceira, é o que a gente quer. Talvez, para terminar, devesse ter uma pergunta auxiliar. A gente deve querer, é aquela dualidade de Kant, a primeira e a segunda hipótese de alternativa de Kant. O que a gente pode fazer? Então, o que a gente quer, o que a gente pode fazer? Na vida, tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. No que a gente pode fazer, geralmente a gente voa mais baixo. No que a gente quer, a gente tende a mirar mais alto. Às vezes, quando a gente fica só no que a gente quer fazer e não olha o que a gente pode fazer, a gente dá com os burros na água. A história do Brasil é cheia disso. Mas quando a gente fica só no que pode fazer, a gente acaba não puxando para frente. Primeira e segunda alternativa de Kant estão aí por trás. É um problema filosófico de 200 anos, eu não pretendo resolvê-lo. Então eu gostaria de agradecer a todos, sobretudo aqueles que vieram de longe, a participação aqui hoje. Eu tenho certeza que todos vamos ter chance de aprender muito e dizer que a Fundação Getúlio Vargas está extremamente contente de ter esse seminário aqui, porque essa é a função da Fundação Getúlio Vargas. A função é ser um centro de discussão de ideias que estimule, possibilite perguntar, responder, no caso geral, essas duas perguntas. O que nós queremos fazer e o que nós podemos fazer. Sendo que, com grande certeza, nós nunca chegamos com perfeição, por razões bem distintas, à resposta das duas questões. Elas sempre mudam ao longo do tempo, sempre mudam conforme a interlocução. O que é preciso é construir, no equilíbrio entre essas duas questões, uma determinada trajetória bem-sucedida. No passado, o Brasil fez isso, já várias vezes se perdeu e se reachou. Então, eu acho que a discussão é fundamental. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Passamos então agora a palavra
ao professor Stephen Littlechild. Thank you, Chairman. Good morning, ladies and gentlemen. I greatly appreciate the invitation from FGV to attend this conference. I was last here at the time that regulation was beginning in Brazil, so it's a great pleasure, and it will be very interesting to see how it's developed over the last few years. I'm sure it's had problems as well as successes, as we have in the UK. It's now 30 years since the first regulation was introduced in the UK with the privatization of British telecommunications. It's 25 years since the energy sector was privatized and regulated was introduced. So I think we can now look back at what has happened, try to learn some lessons about the problems that have appeared, and about how regulation has changed over time to meet these problems. And I want to suggest that it might change yet again in the future. Now, all the major nationalized industries in Britain were privatized. That is energy, telecommunications, airports, water, trains, rail, buses, and even the post office. And the theme through all of these was three important concepts: private ownership, competition, and regulation. And the aim in all of these was to try to make these industries more efficient and more attuned to the needs of customers. And I proposed the first form of regulation, which has become known as RPI-X, which was an incentive form of regulation designed to give companies an incentive to become more efficient. And the aim of competition was to ensure that these benefits got passed to customers. So that was the general theme, a combination of competition where that was possible, coupled with regulation where competition wasn't possible. Now let me talk first about the treatment of the competitive industries. I think there were some great achievements there because most of these industries have some element of competition. And if you take the energy sector, for example, about half the price of electricity is accounted for by competitive activities and about half by monopoly activities. So in almost every sector, it has been possible to create competition, and the regulators have played an important part in doing that. And that has brought benefits to customers in terms of greater efficiency, lower prices, greater variety of service, and so on. But I think there are also some difficulties that regulators have faced. For example, the first price control that was put on British telecommunications back in 1984 was to last for 4 years. And my argument at the time was, competition may have arrived in 4 years, so we won't need a price control after that. But in fact, it took 22 years for the regulator to remove that price control. So whereas I thought it would be possible to bring in competition quickly, the regulator didn't judge that competition arrived that quickly. Now, I suspect that one reason that it didn't arrive that quickly might be that the regulator was holding down prices, and that discouraged competitors from entering the market. And secondly, and this is a theme that we find repeatedly, regulators are rather reluctant to admit that there isn't a problem that needs their attention.
So they like to think that they'd better keep a price control just in case. So in both these respects, I think there are question marks against how actively the regulator has tried to introduce competition and remove regulation. I think something of the same thing was happening in the postal sector, where prices were held down, and that made it difficult for new entrants to compete. In the airport sector, the regulator said that one airport had enough competition, therefore didn't need to be regulated, but for many years resisted and in fact changed its mind several times as to whether there would be enough competition at another airport. And at one time it said, well, there's enough competition today, but there might not be enough tomorrow, so we'd better continue to regulate just in case. And in my own energy sector, where I was regulator, we've had a rather unfortunate situation over the last 5 years or so, where the regulator suddenly changed its mind. Previously it had said, this market is working well, there is no problem. Then it said, well, we're not sure it is working well. We're concerned about unfair prices. And that argument was that companies were charging a higher price to the customers in their own regional areas, but when they were competing in other areas, they were charging lower prices. And what this meant was that those customers who were willing to shop around and choose another supplier got lower prices, but the customers who didn't shop around and stayed with their original supplier paid higher prices. Now anybody could shop around, everybody knows you can shop around, but the regulator said this is unfair to the customers who don't shop around and required the companies to charge the same prices in their area and outside. And the regulator's assumption was that this would mean that companies would lower their prices inside their own area and everybody would be better off. What in fact happened was that the companies all raised their prices outside of their own area and everybody was worse off. So the regulator said the problem has got worse, we must regulate more, and we have to make it even easier for customers to shop around, so we'll simplify the tariffs. The reason they are not changing supplier is because they find it too complicated. So from now on, all suppliers must charge only a maximum of 4 tariffs. They mustn't offer any discounts. They mustn't make it complicated. And the consequence has been there is now less choice available and prices and profits have gone up even more. So my concern at the moment is that although regulators have done very well in a number of industries in creating competition, they may have outstayed their welcome. They may be regulating a bit too much now and reluctant to step back. So that is a problem that I see, and at the end of this talk I want to come back to how we might address that problem. The second part of what I want to talk about is how regulation has dealt with the monopoly networks where it is assumed that there won't be competition. And here the aim of the price controls, as I said earlier, was to encourage companies to reduce their costs and then to pass on these cost reductions to customers over time. And in general that's worked very well. In all the industries that have been regulated, costs have come down, quality of service has gone up. Prices are lower than they would have been in the absence of regulation. In some cases prices are higher, for example in the water sector, where there has been a very significant increase in investment to improve quality of supply, and that would not have been possible in the absence of private ownership.
The government simply did not have the funds available. To give you an indication of the extent of the cost savings in the electricity sector, within the 10 years that I was regulating, the number of people employed in that sector fell to 1/3 of what it was at the time of privatization. And the electricity industry at the time was thought to be an efficient organization. And the reduction in manpower was approximately the same in the competitive sectors of generation and in the networks where they're monopolies. So regulation worked as well as competition in bringing in greater efficiency. Now, over time, regulators have been able to say, we see you have reduced your costs, we can reduce the price control accordingly for the next period. And in some cases where they've been able to compare different networks, we have 14 different electricity networks in Britain, they've been able to say, you've reduced your prices, your costs that much, this company has been able to reduce them even more, you should be able to do that too. So regulators have been able to look forward and make judgments about how much further costs could reduce in future, and in effect give customers the benefit now for the future cost reductions that will be achieved. But while this obviously has benefits, it also has a number of disadvantages. This kind of price control, which involves making judgments about how far costs can be cut in future, it also involves making judgments about how much investment is going to be necessary over the next 5 years. These are very difficult judgments to take, and they're always opposed by the companies. And the time it takes to set a price control has been steadily increasing. When I proposed the idea of an RPI minus X control, I thought it would be possible just to look at the present prices and say X will be 1 or 2% reduction over time, and it would be easy. You could do it in a week or two. When I started to set these controls myself, I found it took a year. I see that my successors initially took 2 years and then 3 years, and some regulators are now taking 4 years. This is to set a 5-year control. And in the extra year, they spend reviewing what they did last time and consulting on what they should be doing next time. So it is now taking about 5 years to set a 5-year control. This is a full-time activity, setting price controls. And this is very costly. It's demanding of the time of the chief executives who could be better employed running their companies. It requires a lot of detailed expertise. It's difficult for anybody not in the regulatory sector to understand what's going on. So it's a costly exercise, for one thing. The second thing is that if you're regulating, say, a dozen companies, you have to set exactly the same kind of policy for each one. What in fact you find is that some company will come along and say, we've got a good idea, can we do this? And you say, well, no, you can't do that, because if you did that, people would want to know why I'd let you do that and why others weren't allowed to do it. And if it's good for you, is it good for customers? And if it's good for customers, why aren't they doing it here as well? It becomes too difficult for a regulator to allow much variation between companies. And this, of course, reduces the amount of innovation and the amount of learning that happens in the regulatory arena. The third problem is that the customers and the companies don't talk to each other about the way forward. They talk to the regulator, because the regulator is the one that is going to affect what happens to them. So all their arguments are addressed to the regulator,
And sometimes the customers especially criticize the companies, not directly, but via the regulator. So the regulator receives all these arguments, but they're not talking to each other. And that doesn't seem to me a very healthy situation. In fact, it tends to exacerbate the differences and the lack of communication between companies and their customers, because everybody wants to exaggerate their position to impress the regulator. So for these various reasons then, I became concerned about the way that regulation of monopoly networks was going. I thought we were getting a good result in some sense, but the process of doing that wasn't entirely satisfactory. So when I finished regulating, I decided I would look around to see how the rest of the world was doing this, to see if there was anything that we in Britain could learn from it. And I found one interesting example in this continent, in South America, and another interesting example in North America. In South America, I found that in Argentina, they had what was called the public contest method. And this was designed by the government that had just privatized the electricity sector in Argentina, and it was skeptical about the ability of regulation to cope with the newly privatized companies, especially in transmission. So it was worried that the regulator would accept all the requests of companies to build lots more lines, which would be excessive. So it said the regulator can't force the company to build more. The only way in which more transmission can be built is if those customers who are going to be using the transmission lines actually get together and vote to build this line and pay for it too. So if the people who are willing to pay for an expansion approve it, then fine, but if not, it doesn't get built. Now, there were lots of critics of this policy who said it won't work, nothing will ever get built. But I studied this carefully with some colleagues from Argentina, and in our view it worked very well indeed, and a lot of transmission did get built to the specification of the users, generating stations mainly, that wanted to use it. And there were improvements in quality of service as well. Things were put out to tender when they were agreed to be built. The cost of building these transmissions came down to about 1/3 of what the cost had been under the previous regime. So we regarded this as a great success, and it showed that customers and the company, in certain circumstances, could negotiate a sensible and efficient outcome without the regulator. The other example that I found in the United States and Canada is what is called negotiated settlements. What happens there is that a company will come in with a request for a rate increase, but then before the regulator has made a decision on that, the company and its major customers will talk to each other, and they will negotiate and typically agree a lower rate increase, which is acceptable to the customers and to the company. And they will then put this agreement to the regulator and say, will you accept this? Now, some regulators understandably are concerned about this, and Ashley Brown may wish to comment on this, because some parties may not be at the table, and the parties, the customers not at the table, may not get a good deal. So some regulators have been concerned on that score. But in Canada, for example, the regulator said, well, providing this consultation process is soundly based and nobody objects, we will approve it. And when they said soundly based, they meant that everyone who has an interest in it has the ability to join this process and participate and indicate if they're worried. And at the Federal Energy Regulatory Commission
in particular in the United States, the regulator itself, staff of the regulator, have taken an active part in this process, explaining to customers what is meant by the company's proposal, what their own view is of costs that could be achieved, and trying to bring the two parties together and negotiating, discouraging unrealistic proposals and encouraging realistic ones. And in the case of the Federal Energy Regulatory Commission, for oil and gas transmission lines and electricity transmission lines, the proportion of proposals that are now negotiated and settled is over 90%, over 95%, I think, in many cases. So this, in certain cases, has proved very successful. It means that the regulator has a role to facilitate the process, but not to take the decisions themselves unless they think there's a problem. And in some cases to give guidance to the parties so that they can negotiate between themselves. So I thought these two examples of experience in North and South America were worth bringing back to the UK, and I argued that regulators in the UK should consider using this kind of approach. And in fact, 4 of them have done so. The Civil Aviation Authority that regulates airports has used what it calls constructive engagement. It says to the airport and to the airlines, we're fed up with all this arguing that used to go on. Why don't you see if you can agree on the traffic forecasts for the next 5 years and on the standards of service that you think ought to be provided at this airport and at the amount of investment in the airport that you think ought to take place over the next 5 years. If you can agree those 3 things, and there were some others as well, we will build those into a price control. So you can take an active role in constructing the price control. They thought it wouldn't happen, they thought they couldn't agree, but they did. And so the CAA has some success there, and it reported that the airlines and the airports now understand better what each other's thinking is, and they understand now, they have a better understanding of how to proceed in future. That is, incidentally, something that came out of almost all the US, certainly the Canadian experience, a better understanding and a better discussion, a better relationship that lasts over time, not a one-off event. Now, the electricity and water regulators have used something like this process over the last 2 years. And in fact, the water regulator reported only yesterday on the latest situation, the electricity regulator. I mean, what they said to the industry was, if you can talk to your customers and get their feedback, and if they support your business plan, then we will fast track your business plan through our price control process. So instead of taking 3 years, we'll do it in a matter of months. But if you can't do that, you're back on the old slow track process where we interrogate every line of your business plan. What happened was that the companies and the customers engaged in the most enthusiastic and thorough discussion you could imagine. They all got extremely excited about this. The companies were saying, is that what you want? We never knew that's what you want. Of course we can provide this. And the customers were very pleased because at last the company was listening to them. And the company knew that if it got agreement of its customers, then it would do better with the regulators. So everybody was enthusiastic about this. And all the companies got the endorsement of their customers for their business plans. And everybody was very happy. And they put these plans into the regulators. And the regulators said, well, we said that it would be a necessary condition
for getting fast track that you got your support of your customers, but we didn't say it was a sufficient condition. Actually, we're only going to fast track one company in each industry, and that was the company that had the lowest increase in operating costs. All the others, they said, no, you can do better. Look at this company. That if this company can increase its cost by this much, so can you. All the rest of you back to the slow track. Now, I can see from a regulator's point of view, this is an interesting and quite useful technique for arguing that costs would be lower. But it does have the disadvantage that for most of the companies and most of the customer groups, you've told them, sorry, everything you did didn't matter. It's not been worthwhile, or at least that is the way they will perceive it. So that seems to me the downside of the approach that was taken in England to the water and electricity regulation. It had so much promise, but it's not clear that it has achieved as much as it might have done. Now, there is one other example, the fourth example, where we have achieved rather more, and that is in Scotland. They had the same approach there, but in this case, the regulator took a more active role. The regulator said, we are going to work with the company and the main consumer body to appoint a customer forum with about 6 members of different kinds of customers. That forum is going to negotiate. These are the issues we want it to negotiate on. This is the timetable we want to work to. And at intervals, we are going to feed in our own regulatory views about the range of outcomes that might be satisfactory. And the consequence of that was that the regulator fed in at an appropriate point what it thought the reductions in operating costs should be. It was discussed with the company, they had some argument and so on, but at least the regulator said, this is the area in which we think you should be negotiating. As a result of that, the parties did negotiate. At an early stage, they were asked to negotiate just about 5% of the extra investment and quality of service, but later on, the regulator said, well, why don't you see if you can agree the whole business plan? And they did agree the whole business plan. And the regulator said, this is consistent with all the guidelines we've given, we approve it. And everybody's very happy. The process took less time than it would have done in a conventional way. Everybody feels they're better off. The customers in particular feel they've got a better deal than they would have done under the standard price control process. So this, I think, is a very good example of some innovation that has happened very recently, just a matter of a month or so ago, which would be well worth considering in other jurisdictions. Now, I want to come back finally to this question about the regulation of competitive markets, because it seems to me that's where there might be a continuing problem. What I said was regulators had a tendency to regulate a bit more than they needed to. Well, there is a very interesting example of a recent policy that I think is worth considering. In the airport sector, the Airports Act of 2012 says that in future the regulator has a duty to promote competition, which it never had in airports, it did in other sectors, but also the regulator has to prove that it's necessary for it to regulate a company before it can give it instructions. And in order to prove that it's appropriate to regulate a particular airport, the regulatory body has to show first that the airport has market power. Second, even if it has market power, it has to prove that it wouldn't be possible for the competition authority to regulate adequately. You would need a sector regulator. And third, even if that were the case, the regulator has to prove that the advantages of regulation outweigh the disadvantages.
So here are 3 hurdles that the regulator has to pass in order to regulate a particular airport. Now, we already have experience of how that is working. There were 3 airports that were regulated before, and now the regulator had to prove that it was still appropriate to continue regulating them. And it argued in all 3 cases, of course they have market power because planes can't fly elsewhere. Of course regulation by us is better than regulation by the competition authority because we have more detailed knowledge and we can act more quickly. And of course the benefits of regulation outweigh the disadvantages, because the disadvantages may be a little bit of extra cost, but what is that compared to the benefit of protecting customers? So as you can imagine, the regulators were quite convinced that they should continue to regulate. But the companies challenged, the airports challenged this. And one airport said, but look, we have just signed voluntary contracts with all our customers, or 97% of our airlines. If they're voluntarily signing contracts with us, why is there market power? Why is there a need for you here? And after much scratching of its head, the regulator said, well, I guess you're right, you don't have market power, we can't regulate you. And in the case of another airport, the airport said, we don't have market power and you don't need to regulate us. We will regulate ourselves with the following control. And the regulator said, well, we still do think you have market power, but we're willing to accept that control, that undertaking that you'll give, as our price control, and therefore we'll continue to regulate you, but in effect you have chosen, well, between us, we've chosen what that price control should be. And the airport said, well, okay then. But this approach means that there is scope now for companies to challenge whether they should be regulated. And I think that is a very useful check on regulators. And I would suggest, I am suggesting in the UK, that we could consider that for all the industries. So regulators continually have to prove that they're doing a worthwhile job and doing it in the right way. So those are my views on how regulation has developed in the UK. I think it has some tremendous achievements in terms of efficiency improvements, benefits to customers, promoting competition, and there is scope for further improving the effectiveness of regulation by bringing customers in to a greater extent and stepping back in monopoly regulation, and also scope for stepping back in the regulation of the competitive sectors. So I hope these ideas will be of interest here in Brazil. Thank you. Muito obrigada, professor. Obrigada, senhores. Você gostaria de falar alguma coisa? Está desligado. Nós ainda temos 15 minutos e o professor Littlechild aceita, vamos dizer, 2, 3 perguntas que alguém queira fazer a ele. Aqui à frente, por favor. Por favor, não uma declaração. Aqui sempre nesses seminários aparece alguém que faz uma declaração e não uma pergunta. Uma pergunta. Uma pergunta. É Joísa Dutra, do Centro de Regulação. Falaria em português. Translation is not coming through at the moment. Let us see. Is that better? Okay. You mentioned you mentioned the new experiences in terms of regulation to grant external validity or to increase representativeness of the stakeholders in the regulatory process. My question is maybe on your understanding about the possibility of improving or implementing mechanisms like this in countries where the development is not so high, or say where citizens are not so familiar with their ability or their ability to participate in the regulatory process.
I think this is a perfectly understandable concern, and it's one that I hear in Britain as well as in other countries. My experience is that there are usually some bodies that exist that are willing to play a part in this, but over time, as this approach becomes better known, other bodies will develop in order to play this part. So if you like, institutions and organizations develop in order to respond to the opportunities available. So for example, we have lots of representatives of energy customers in the UK now, because over the last 25 years, there's been some advantage in doing that, which there never was under the nationalized industry regime. So these bodies that may not exist at the moment will come to exist if it is seen that there is a role for them and that they can influence policy and act to the benefit of customers. I do agree that in the first instance, and maybe for some period after that, there may be a role for a regulatory body to assist this process. But I believe that in any country there will be some either individuals or bodies that will say, yes, I'm willing to play a part in this process. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Is there any excise tax on energy in the UK? And how much is it? There is a value-added tax. It's on, I think it's now 17.5% on almost all commodities, but it's reduced to 5% on energy. Because this is a very important point. The 5% tax, VAT tax, there is no mixing, or no strong mixing between the public finance discussion and the regulatory discussion. In Brazil, we have 30%. Therefore, regulatory issues sometimes, and people haven't realized that yet, but they will soon do, they become public finance issues. And then you increase the problem 10 times. Because you're actually, how can you approve? And the idea of discussing the business plan is a correct idea in my point of view. But then how can you discuss the business plan of the firms and of the consumers themselves put together if that affects the business plan behind the budget of states, of a union? So this is a very interesting point. It's one of those underlying hypotheses that probably tell us to be very careful. If we want to learn from the British experience, we have to consider that our conditions are different. I just wanted to make this remark. I would just, I mean, I agree with that. But I think that would apply regardless of whether you're looking at the participation of customers or not. It's still a very important consideration. The other thing to say is that something similar, in a way, has been experienced in Australia, where the states are the owners of many networks, not all states, but some. And in those states where they are the owner of the electricity networks, the states tend to gain not only as owners from dividends, but also from tax, from the income tax on these companies. So they have an enormous revenue coming in, and it's been observed that the investment in new distribution systems has remained about constant over time in the private companies, and has simply soared in the state-owned companies because they're not subject to the same regulation.
as the private companies. So this distortion created by ownership is an analogous one to the one that you identify and has proved to be a very big problem in Australia. And of course, I presume that the accounting rules for government ownership are different from the private rules. So investment from the part of a government is probably not going to count as an expenditure in the short term, so it doesn't count for the public deficit. And on the private side, you have depreciation, amortization, and of course you have the net cash flow generation. Yes, I think all these things are true, and in addition, the states that own their own networks have redefined the minimum quality of service to increase that, to require the regulator to approve the extra investment to meet these higher standards of service. Ali ao centro, por favor. Yes. Senhor, só um minutinho, porque a gente tem tradução. In these interactions between consumers and service providers, you mentioned that there are business plans that the company, the service provider displays what is its business plan. And is this clearly connected to the quality of the service? In other words, the consumers have a choice. If you want a quality A, this will be the tariff, quality B, tariff will be a bit smaller. Is this clearly displayed to the consumers? Certainly it has been in the Scottish water case, which is the one I know best. I mean, what the regulator said at the beginning was, we want to see your business plan that meets the following minimum standards of service. Then separately, we want to discuss with your customers whether they would like an improved quality of service, and if so, how much would that increase the cost and the investment and the amount of revenue that you would need to get. Now, the difference there is relatively small. I think it amounted to a substantial proportion of new investment, maybe 25% extra on the investment program, and maybe 5% extra on the bill, something of that kind. But in that particular case, it was made very clear to the company and the customers what was the minimum and what else was optional. Mais uma ali, por favor. Excuse me, I mean, what I would add is that what the customers said is, we want to spend more on avoiding sewer flooding than the company had proposed, because we don't like that at all. Instinctively, we think that's a bad thing. We are prepared to pay more for that. I imagine that imagine that this negotiated setting, you can improve the ability to commit on the rules of the regulation or of the agreement. So I just like to ask you whether you realize that you're more able to commit and so to improve your capacity to implement more high-powered incentive schemes like price cap, or something more with more incentives, more intensive on incentives on this negotiated setting. If we're thinking specifically of negotiated settlements, I think Ashley Brown, who's actually participated and approved some of those, can speak more authoritatively than I can. In the areas I've studied, this interesting thing about commitment is actually an integral part of most settlements. In other words, in the US, the situation is that at any time, any party can say, this rate is too high or this rate is too low, and apply to have it investigated. And that means for a company, you've got no certainty about how long you're going to have that particular rate. And if you cut your costs, you are open to the possibility that customers or the regulator will step in and say,
time to look again at this rate, and that is a disincentive to cut your costs. So typically, the settlements that came up before the Federal Energy Regulatory Commission, and a number of the state commissions as well, would have clauses saying this rate is to obtain for, say, 4 years, and we agree that we will not go back to the regulator within that 4 years. And that provides certainty and assurance for both the customers and the companies. So that degree of commitment is something that comes about voluntarily and is negotiated, and a regulator cannot impose that. The regulator cannot say you may not come to the commission. So the settlements do something that a regulator on its own cannot do. As regards incentive schemes, what I think we are tending to see is that regulators in the UK, at least, have gone for what you might call high-powered schemes. They've said, this is the price, any saving below that, you keep. The difficulty that we see is that if the regulator pitches that price too high, the company appears to be making too much profit, and there's a lot of resentment builds up during that price control period. And what we tend to see in a lot of negotiated settlements, not a lot, but a good proportion, and what we are seeing, I think, in the UK, is the regulator and the customers saying, let's share these gains in some way. Let's make adjustment. If you make more money as a result of a traffic increase, that in a sense, to some extent, is beyond your control. Let's share that. So they've looked for ways of sharing gains, and losses for that matter, in a way which they think is effective and doesn't impair incentives. And I think they're doing that more than regulators themselves have tended to do. I think regulators will do it more in future. But this, I think, is a good example of how the customers and the companies can work to something that's more acceptable. It may not be, to some economists, as efficient, it may not be as high-powered, but it's more acceptable to the parties, to the general public, and in that sense I think it's likely to be more lasting. Just want to make a commentary on what you said, because it comes to my mind one thing. You have a risk-sharing problem there. There is a moral hazard that consumers will lie about their plans. If one thing is risk-sharing for the short term, another thing is risk-sharing for the long term. Because risk-sharing for the long term means that the consumers will allow bigger tariffs in order to get more investment and allow for consumption in the future, increase in consumption in the future. So it comes to my mind that possibly in the UK, in the last 10 years, you have been under a recession since, or less growth. You have had less growth for the last 6 or 7 years. And you never had problems with supply. You have a margin of flexibility there. It's quite the opposite in Brazil. We have, until last year, we have been growing reasonably, and we didn't invest enough, so we don't have this margin. So there is a tricky thing in there, which is how do you enter this process, and when do you enter? What are the conditions that you have there? Because the risk sharing that you have in England is stable because of the current macroeconomic situation, because you have this flexibility margin. So it gives you more than 4 years probably of time to adjust if there is some mistake. The regulator may come and adjust.
Here, I don't see it the same way. I am not a specialist on the field, but I think that if we commit a mistake of that sort, we will have big problems. We are already having. So, again, it's one of the tricky points about the underlying hypothesis. And it is a question that mixes engineering and microeconomics. We are going through quite a dramatic change of policy on that particular issue in the UK. Until maybe 3 years ago, the assumption was that we had a competitive market in generation. There was virtually no regulation of generation. Anybody could build a power station when and where they wanted to. And broadly speaking, enough power stations were built. And the market participants decided when and where they needed additional generation, and they built it. But when the new coalition government came in about 3 years ago, they said, but this isn't going to provide for the future, because in the future we need to become a much cleaner country in terms of CO2, and therefore we're going to need lots of renewable generation. So we need to take steps to make sure more renewable generation is built. So we need to offer contracts to these types of generation. And because the pattern of prices will be more erratic, we're going to need more standby generation, and we're not sure there will be enough capacity of that kind. So we need a capacity mechanism, and we need to commission additional generation, even of a conventional kind. So what we have now is a government policy that basically plans the amount of generation that is needed and says it will take steps to bring that about by adjusting the prices that are offered by the government. So this is a complete reversal of the policy of a competitive energy sector. It's the absolute opposite of that, and there is considerable controversy in the UK as to whether this is a sensible way to go or not. A última pergunta, por favor. Good morning, Gilsemar. Here. Yes. My question is regarding to the complexity of the industry. I'm talking about the electricity industry, and the idea is if the regulation can find the right tune to avoid the complexities, or to avoid having all the complexity of the industry represented in the regulation, so that actually we can increase the information asymmetry if the regulation try to be so complex as the industry is complex. I remember when the electricity pool of England and Wales, 10 years after being introduced, tried to simplify the process of unit commitment with one argument was try to avoid the complexities of the system. Nowadays, in Brazil, the system is getting even more complex, and the regulation is trying to reproduce all these complexities on the regulation. Question is, do you think you can find the right tune of trying to make things simpler in the regulation, regardless of the complexity of the industry? I'm not sure what kind of complexity you have in mind, but I think in the UK, the fact that we have a separate companies providing the networks from the companies that provide the generation and the retail supply means that things have to be clearer than they would if they were all within one company. The second thing is that we essentially, until very recently, didn't have any regulation of the generation sector or any regulation of retail supply. That meant that there's much less complexity, at least regulatory complexity. When I say there's no regulation, there are certain minimum standards that have to be met and so on. But there weren't detailed prescriptions
of what kind of plant should be built, how it should bid into the market, how it should sign contracts. All that was completely left to the generating companies, completely left to the retail companies. The regulator didn't try to specify any of that at all, so there were no complicated regulations that had to be followed. That is all changing now. It's becoming very complicated now. But those are two respects in which I think we've tried to make it simpler. Bem, então, neste momento, encerramos a nossa mesa de abertura. Gostaríamos de agradecer aos senhores pela participação neste seminário. Muito obrigada. É ela que entrega, mas é informal. Senhores, só para avisar que nós não teremos intervalo agora, tá? Nós já vamos prosseguir para o nosso primeiro painel. Senhores, queiram se acomodar, por gentileza, para que possamos prosseguir com o nosso seminário. Como é que tá essa molezinha? Nossa, tá tendo duas reuniões no Salão 9. Uma com o Freitas e outra com o Mário Rocha com os advogados.
Não, na frente não. E olha que sensível da hora. Como sempre. Freitas tá com o pessoal da EVAP. O negócio de credenciamento lá do cabo lá. E o Mário Rocha tá com o advogado da fundação, o Cário e o pessoal da controladoria. É só isso. Alguma coisa? Tá feliz? Fala assim quando a gente tá saindo, né, gente? O cara ouve aí um dia aquele dia que fala que ele fala pô, sabe essa história? Não. Você tá bem? Não, falou o Henrique. Só que a gente não falou. A gente falou, vazou o áudio, só que não era verdade. Então, primeiro não dizia nada. Aí, entendeu? Se tivesse sido verdade provado, então, tem razão quando falou isso. Os policiais falam muito mesmo. Já tem muitos outros. Um cara desse aí, um cara desse aí. Eu vou mandar ele lá pro Pampão, lá pro quando a gente fala entre a gente. Se me mandar e repetir, eu vou bater na sala dele pra você. Se municia. Vê que eu falo só entre a gente. Lá tem que enfiar não, eu dou uma meio aí eu ligo chatinho. Faz o seguinte, vou deixar tudo no site, não pode deixar. Eu imprimi as suas, essas são as suas. E vou apresentar também no slide. Não, você quer um bloquinho? Não, espera.
Mais ou menos. É sua, né? Pode colocar, eu acho melhor até. Acho mais prático, sabia? Acho prático deixar. Mandatory approach. Ficamos conhecidos, cara. Beats. Eu não deu para fotografar ele. Agora quando ele voltar, não, vou fazer. Em algum momento ele vai acordar.
You'll be controlling the system. Right? Yes, the very first day, but now it's Okay. bad. Administrate the chips. Well, finish. Now you know the guy. So how long? No, no. Well, maybe we can walk. Are you One of your okay, but after that, you are was in the before that there was the water. First water, actually, water Improvisado, né? Oi. This is why it's I have so many problems because it's, there are advantages of it's different, but the say marginal cost is reservoirs are full, the marginal cost is zero because you can just direct the water to the market. But if it's empty, then it's very high. It's the cost of the highest thermal plant that we can. It's like this. This is my everything overtakes a piece. I'll try to say a few things.
We had problems with that. Você já vai querer o quê? Não, eu sei. Right now, choose Obrigada. Olha só. Obrigada. E a nossa intenção é discutir ao longo da vida. Criar condições para aprender. Ultimamente foi o que foi uma ópera. Foi, trocamos cartão e depois. Você gosta de conhecer? Olá, senhoras e senhores, por gentileza, podem se acomodar. Olha só, ele vai ficar sentado já? O senhor ficar sentado já? Ele sentou, então vamos sentar os três. Então melhor, é melhor. É. Bem, daremos início então agora ao nosso primeiro painel com o tema Experiências Internacionais em Regulação. Já compondo a mesa, temos a moderadora, senhora Joísa Dutra, coordenadora do CERI, senhor Ashley Brown, diretor executivo do Harvard Electricity Policy Group, e senhor Jorge Vasconcelos, presidente da NIUS. Passamos a palavra então à nossa moderadora, a senhora Joísa Dutra. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria muito de agradecer a sua participação para discutir um tema que nos é muito caro. O Centro de Regulação, em parceria com a Escola de Direito, no início deste ano, se propôs a realizar esse evento, considerando que o momento seria oportuno, em termos da economia brasileira, se tratava do interstício entre a Copa do Mundo, não é? E as eleições presidenciais. Trata-se, então, de quase 20 anos de discussão de regulação no Brasil, 17 ou 18 anos de implantação desse modelo. Então, nesse painel, no primeiro momento, nos propomos, então, avaliar, a partir da experiência internacional, a evolução da regulação. Tenho só um conjunto de slides para colocar aqui os temas que nos propusemos a discutir, junto aos palestrantes. Então, como já foi reportado pelo professor Littlechild no primeiro painel, o processo de reforma regulatória que começa no Reino Unido há 30, 35 anos atrás, tinha 3 pilares: a liberalização dos mercados, reestruturação das indústrias, separando segmentos potencialmente competitivos de outros com características de monopólio natural, e o estabelecimento de novas instituições e métodos no exercício da regulação.
Esse movimento se propaga para outros países da América Latina, em diferentes momentos, alguns na década de 80, outros na década de 90, caso do Brasil. Do ponto de vista econômico, havia um conjunto de motivações que envolviam reestruturação nas indústrias de rede e uma necessidade de atrair investimentos privados. E essas indústrias eram caracterizadas por grandes requisitos de investimento em ativos, muitas vezes com alto grau de indivisibilidade, e prazos de maturação que muito excediam a vida da maioria dos governantes no poder. Então, se tratava de garantir um equilíbrio entre os objetivos de curto e de longo prazo, atrair os capitais necessários para promover esses investimentos e também preços e tarifas adequados para os consumidores, sem esquecer da qualidade. No caso da América Latina também, requisitos de universalização pautaram grande parte da atividade. Como se deu essa evolução ao longo do tempo? Para que nós possamos avaliar essa evolução, existem algumas medidas. No mundo da economia é sempre necessário medir. Então, existe o conteúdo da regulação, que está relacionado a requisitos de preços, qualidade, estabelecimento de tarifas, em alguns casos necessidade de investimento, mas também a forma que assume esse processo decisório. O professor Ashley Brown já escreveu um livro, inclusive, no qual fala da necessidade de avaliar a governança regulatória medida através de atributos que incluem transparência, independência, accountability e clareza na atribuição de funções. Hoje, no início da tarde, teremos um painel com o Sebastian Azumendi e alguns representantes de órgãos reguladores de países da América Latina, no qual serão apresentados primeiros resultados de um estudo muito recente que avalia a qualidade da regulação no segmento de energia em países da América Latina. Esse estudo já decorre de uma longa linha de avaliação da qualidade da governança regulatória, desenvolvido pelo Banco Mundial, e que tenta também relacionar o efeito da regulação sobre a performance das indústrias de infraestrutura. Como é que tem sido essa evolução aqui no Brasil? Bom, algumas dificuldades têm emergido nesse cenário. Tal como descrito pelo professor Littlechild, existe uma dificuldade de franquear acesso e garantir uma representatividade isonômica aos diferentes segmentos da sociedade, não raro caso do consumidor. Temos nomeações que não atendem, nomeações para conselhos diretores de agências que, em muitos casos, não atendem às melhores práticas, para não falarmos de vacância nos cargos de direção. Não raro, representantes das agências e reguladores reportam que não se encontram devidamente equipados ou dotados dos recursos necessários a uma adequada execução das tarefas que lhes foram atribuídas. Temos uma dificuldade de legitimação desses órgãos perante a sociedade. Complexidade de regras. Muitos casos são caracterizados por uma sobreposição e multiplicidade dos reguladores, sem clareza na atribuição de funções. No caso do Brasil, o Tribunal de Contas, órgãos ambientais, a revisão pelo Judiciário. Temos ainda uma baixa capacidade de promover o enforcement do processo punitivo e no limite da própria regulação, o que é evidenciado por um grande volume de multas aplicadas que não são efetivamente recolhidas. Isso é objeto, inclusive, de auditoria do TCU, que tem envidado esforços e demandado das agências que implementem melhores práticas nesse tocante. E um ponto adicional, mas não menos importante, eu creio que será objeto, inclusive, de uma apresentação hoje à tarde, é a incapacidade de levar a termo a aprovação de um projeto de lei para as agências reguladoras que guarde coerência com a forma de atuação desses entes. Então, o professor Carlos Ivan, nessa abertura, falou de um objetivo, da necessidade de que a regulação atenda a um objetivo de país, um objetivo estratégico. Então, para que possamos fazer uma reflexão com relação a esse objetivo, o Centro de Regulação, em parceria com a Escola de Direito, convidou um conjunto de
figuras estelares, algumas vão falar e outras estão sentadas aqui, não é? E aí, então, o nosso desafio aqui é avaliar como é que essa evolução pode nos dar caminhos para o futuro que se avizinha. E essa pergunta que emerge é, então, o que a experiência internacional pode aportar em termos das lições que nos permitiriam avançar rumo a uma regulação que atenda, por exemplo, ao princípio de harmonizar objetivos de curto e longo prazo, garantindo incentivos adequados para a tão necessária provisão de infraestrutura no país. Nosso principal objetivo, então, é discutir, e eu vou me permitir fazer uso de uma pergunta que emergiu ontem numa discussão com um conjunto de reguladores passados e outros reguladores brasileiros, essa frase do Jorge Vasconcelos, que falará em breve, nosso principal objetivo é então discutir qual é a raison d'être para a regulação em 2014. Qual é a razão da existência da regulação em 2014? Para isso, nesse painel, contamos com representantes da Europa e dos Estados Unidos. Na verdade, são figuras que, ao longo da sua trajetória, muito contribuíram para o desenvolvimento da regulação, não apenas através do momento em que integraram corpos regulatórios, em Portugal e, no caso, nos Estados Unidos, como também ao longo de toda a sua trajetória e com um intenso intercâmbio com o Brasil. Vou seguir a ordem aqui que está... Deixa eu verificar. Bom, então, primeiro passo a palavra para Ashley Brown. É sempre um prazer voltar para o Brasil, mas especialmente hoje, porque eu quero agradecer ao Juiz e Fundação Getúlio Vargas por esta oportunidade, porque eu acho que o CERI tem muito potencial a assistir os sectores regulados aqui no Brasil, especialmente com treinamento, para a oportunidade de trocar ideias, por exemplo, hoje, e também para estimular muito pensamento sobre as coisas, as questões da regulação. Mas eu tenho vontade de falar português, mas eu tenho um medo bem grande. Eu acho que muitos de vocês acreditam que sua língua é uma coisa beleza. Mas depois, na palestra, vocês não têm certeza mais. Eu quero muito para vocês acreditar que sua língua é uma coisa beleza, então eu vou falar inglês. Which is forward? This one. So it's Brazil, I should speak English, right? I want to talk about the modes of regulation. Modes of regulation come from the styles of the regulators. They come from the legal framework within which regulators work. And some of it comes from just societal norms and expectations. And I want to talk first to sort of on a global level and give some examples of different types of regulation, and then turn more specifically to what's been the Brazilian experience. It's not a long period of time. ANEL was just created in the 1990s. That was the first national regulator. Although, historically, I have to say, many Brazilians have forgot about the Poder Moderador de Dom Pedro II, the first regime of regulation in Brazil. But I also want to focus it on independent regulators because, at least in theory, that's what the Brazilian regulators are supposed to be. In some countries, you find what are called advisory regulators. That is, and the real difference is that independent regulators have the power, legal power, to make decisions on their own. They can consult, there are various processes, but the ultimate decision, subject to appeals, is the regulator's own. You don't have to get the approval legally of a minister or the president or whoever else, or a governor if it's a state agency. But as part of that, there's always a basic tension between what is the role of the government and what is the role of the regulator. And if you think about it this way, the regulator is part of the state, but not part of the government, at least in theory. Now, that doesn't always work out quite that way, but that's the theory that it should be. And there's always a tension about who makes policy, who implements policy,
in fact, what is policy? And because what's policy to me may not be policy to you. So there are a lot of, it's always a tension, and I know there's been some issues about that in Brazil, but I don't think there's any place where regulation exists that there isn't some debate about exactly that, and who has what decision. But that's the context in which I want to talk about this subject. The modes I want to talk about, and I will confess these are somewhat simplistic and they're meant for purposes of illustration, not to be overly definitive, are active regulators, interactive regulators, and passive regulators. Now, I should be clear when I say passive. I had a colleague when I was a regulator in Ohio who suffered from narcolepsy. So as people would go into his office and he'd immediately fall asleep. That's passive. I remember one staff member coming in and saying, Commissioner Brooks is asleep. What should I do? I'm just me and him. I said, walk back in and say, in conclusion. But that's not quite what I mean by passive. Passive is a regulator that takes, and I'll define this a little more, but those are the three modes that I'm going to describe. First, let me talk about the active regulator. And the active regulator has some of the following characteristics. One, it tends to use the full scope of its authority to make decisions, and in some cases even pushes the envelope on what that scope of authority is. And there's sort of two theories. Do you interpret? Does the law tell you what you can and cannot do, or does the law, if the law doesn't prohibit it, can you do it? The hyperactive regulator says, well, if the law doesn't tell me I cannot do it, I will do it. And the worst that'll happen is that the appeals, they'll tell me that I didn't have that authority. But the regulator tends to use the full scope of their authority. And let me give you two examples. The two examples I'm going to give you are actually from the United States, but actually Stephen Littlechild gave you another example that's worth repeating. One has to do with in 1992, up to 1992 in the United States, for electricity, there was no open access. Didn't exist in law. And it was very difficult. If you wanted to get access to somebody's transmission system, you could do it. In 1992, the Congress passed a law that said, well, if somebody wants access and the utility denies them access, you can apply to FERC on a case-by-case basis and ask for the authority. That was FERC being the federal energy regulator. Within a year, FERC took the position, okay, you can apply for us on a case-by-case basis, but for all utilities that are that own generation and transmission, if you want to be able to have flexibility in your rates, that is, you want to charge market-based pricing, you have to open up your transmission grid to complete open access. What this meant was independent generators, because they generally weren't regulated, simply because they didn't have any market power, monopoly power, had a huge advantage in the marketplace, and all of a sudden the utilities that before were very jealously guarding their transmission system said, oh yeah, I would like to be open access, because otherwise they were at a competitive disadvantage. What FERC did was it took minimal authority from the Congress and it translated into creating a completely open access regime, which is not exactly what Congress intended, but on the other hand, the way they did it, it generally brought a lot of support and it survived all challenges. They did a similar thing about 10 years before. That was in the 1990s. In the 1980s, they did the same thing with natural gas. An interesting lesson for Brazil. They said, if they slowly, incrementally went about. Ultimately, what they did without any change in the law, just in their own regulatory rules, said, okay, you can be in the natural gas transmission business. You can be in the natural gas commodity business. You cannot be in both. You decide. And there was a lot of uproar, but FERC was able to do it. They took the full, actually probably went beyond the literal scope of what the law said and exercised this authority in kind of an active mode. Now, Stephen was giving another example where the regulator can sit and decide what they're going to regulate and what they're not going to regulate. What's really a legitimately competitive enterprise and what's not. Where so regulators can exercise a lot of really broad discretion of authority. It's also in an active regulator, the regulatory forum is one, it's policy oriented. It becomes central
to the formation of the sector. And to be honest, when I started working outside the United States, I had to learn something about ministries of energy. In the United States, if you want to do something in electricity or gas, the Department of Energy is almost completely, totally irrelevant. All the power is at the regulatory agency. Now, the Department of Energy does other things, but for purposes of policy in the electricity and gas markets, it's almost irrelevant. So the regulator becomes the central the center, really, of formation of sector policy. Now, in other countries, obviously, the arrangements are a little more complicated. In Brazil, they're particularly complicated. But the point is that for purposes of defining active regulation, the regulator tends to be policy-oriented, and a lot of what they do is done through what we might call generic proceedings or rulemakings, as opposed to case-by-case decisions. So they'll take a particular subject, open access, and let's have a hearing on it and determine what the rules are, as opposed to saying, well, we're going to consider this on every company's basis. Should this company? So it tends to be a much broader kind of approach with a policy orientation. The government obviously has a lot to say about these issues, but the government in an active regulatory format has all the opportunity it wants to provide input, but it doesn't control the outcome. So it has input, but not a control. In fact, there's a famous story to illustrate this about a governor in my native state of Ohio who was called by a new governor in Illinois, a nearby state, and the governor of Illinois said, you know, I have to appoint a utility regulator. Who should I appoint? I don't mean who individually, but what kind of person? The governor of Ohio said, well, it's very simple. There are only two people you ever make a regulator. One is your best, closest, most intimate friend, and the other is your worst enemy. So why would I do that? He said, well, because 2 days after you appoint him, he's going to do something, and you have to go on television and say he doesn't know what he's doing, he's an idiot. And your friend will understand and your enemy won't care. So a proactive regulator has a lot of ability to maneuver, and can you actually use that to stimulate debate? They also tend to be more, do a lot of public outreach to try to get more public input, more involvement in the process. They have to be willing to accept a lot of criticism because they get a lot of it. In some cases, they'll go beyond the scope of their jurisdiction and start thinking about externalities. What's the social impact of tariff making? I mean, the classic is formation of low-income subsidies or considering environmental consequences of certain kinds of decisions. It's controversial about how far you can go and do that if you're an economic regulator, but active regulators tend to push those issues. Let me turn to the second model, which is interactive. An interactive regulator is one who's very conscious that his authority has to be exercised discreetly. So he or she is willing to exercise their authority, but within discrete limits. They don't really push hard to redefine or maximize their authority, but within those limits, that they're willing to do a fair number of things. It certainly more than meets its minimal obligations, setting rates and so forth. It plays a role in the formation of policy sector, but it's not central to it. And so it may advise the government or the ministry or the Congress, whoever it is, on policy issues, or the president or the governor, but it doesn't make the decisions itself. On the other hand, it's pretty active in giving guidance. It looks out for the interests of the sector it regulates, but it does it through a series of internal rather than external processes. And it generally coordinates with the government, and not only with the government, but in many cases with interested parties. Now, all modes of regulation need to interact with all the parties who are affected by the decisions, but an interactive regulator tends perhaps to put a little more premium on that than some of the other models. They may on occasion be proactive and take a more active role, and they tend to be a little modest or tepid about really looking at issues like externalities that the active regulator might be more willing to take on. So interactive is sort of the middle model, and the passive model does the least amount possible. There are minimal expectations. They have to set tariffs at certain times. They do those things. They meet the minimal expectations.
but they tend to make decisions in very, very limited scope, tend not to have a policy perspective, and generally go on a case-by-case basis, and rarely, if ever, show any initiative. So they don't initiate much. They react to things, but they don't initiate much. And they usually follow the government line. In some cases, they get captured by the parties in the case. And particularly, you find this in small countries where the only real people in regulation are the regulators and the regulated companies, and there's this tendency that they start thinking the same way. It's called capture. Capture sometimes means corruption. In this case, I'm talking about intellectual capture, not corruption. And so as a result of capture, they tend to follow the lines of the people they're supposed to regulate, or some other powerful interest group, perhaps. And they're very, very sensitive to political circumstances. I mean, all regulators have to be politically sensitive, but passive regulators are almost intimidated by the politics, which is different than being responsive and thoughtful about the politics. They tend to be somewhat non-transparent, although they do whatever the law required them to do. They generally would not get into externalities. That's a controversial subject that they can easily avoid. And they have little or no use for generic processes because they just decide things on very narrow terms. So those are the definitions. Now the interesting question. In that context that I defined, it's always nice to define it yourself because you can't ask me about where did you get that. I just made it up. Where does Brazil fit? And the answer is there is no single answer. Brazil, as everybody acknowledges, is a complicated country, and its regulatory system in all the sectors, although I mainly follow gas and electricity, Brazil it varies by sector and by subject matter. But let me, just looking at this from the outside, and somebody that's been involved in Brazil, just look at some of the constraints and some of the strengths of Brazilian regulation in its short history. One is it does have a short institutional history, so people don't always know exactly what they should be able to expect, and the experience is still building. Or as we would say in movies about lawyers on television, the jury is out. Nobody quite knows what's going to happen, and styles change as regulators change. Styles change. The other thing in Brazil that's particularly curious is that the authority of the regulator is really diffused. I mean, when I think about what you can do with if I'm as a lawyer, what I can do to challenge a regulatory decision, the opportunities are endless. You can go to any court in Brazil and challenge it. You can even try to preempt the regulator by going to court before the regulator takes up the issue. That's a challenging circumstance. And then you have the much beloved TCU, which is always happy to tell the regulator what they did wrong, and exercise a lot of power, exercise more power than perhaps knowledge on what it is they want to do. And you have, of course, the ministry, the Fazenda, which is always very concerned about rates in any particular sector getting high because of fears of inflation. And so you've got a whole series of, and then you've got the courts, you've got the TCU, you have a lot of government interests that tend to intervene. In fact, for many years, I don't know if this is still true, I know Anel suffered from the fact that the Fazenda just absconded with a big part of the budget to use for some other purpose. So it was hard to hire staff, hard to retain staff, and hard to pay people what they deserve to get. So you have really diffused authority, and you have direct government intervention and interests. I mean, regulating a state-owned company is very difficult, but if you have a mixed market, as you do, say, in electricity, and in natural gas for that matter, between private state-owned enterprises and private enterprises and PPPs, the government's interest is very complicated, and their opportunities to intervene in the process are enormous. And the government is usually not all that reluctant to make its opinion known. Not to mention every member of Congress is also perfectly happy to let his or her opinion be known. Another constraint, and this one would be particularly bothered to my friend Stephen Littlechild, is that there's a sort of a culture of planning as opposed to markets. I was just listening to PEMAT produced a 500-page report to justify 11 kilometers of pipeline.
I thought that was astonishing. Or to go to a speech on planning for for unconventional resources. Now, how do you plan for what you don't expect to happen? I mean, there's this a planning notion where, in fact, market mechanisms would probably work a lot better than a planning notion, but there's a history of planning that sort of, in many ways, may restrict what regulators are able to do, or both intellectually and politically. Another major problem in Brazil, and Stephen Littlechild sort of referred to this when he talked about the settlement process, is the people that aren't organized to participate. Utilities in Brazil are generally well represented and are not shy and bashful about articulating their views and lobbying for their interests. The industrial groups are very fortunate to have Paulo Pedroso lobby for their interests. And that's a good thing, even though he may often be wrong, but it's a good thing he's there. But small consumers generally are not well represented in Brazil. They're not that organized, and probably even worse than small residential consumers represented are small commercial interests. What Stephen was alluding to on my comment about settlement process is I used to look in Ohio, the industrial company customers were very organized. The residential customers actually were very organized. Low-income customers, strangely enough, were extremely well organized. And the utilities, of course, were always well organized. And you get tariffs, and you look at the tariffs that they proposed in their settlement, and you have these extremely high tariffs on small commercial businesses. And it didn't take much to figure out why, because they weren't in the room when the settlement was made. So anytime the parties disagreed about who pays, they look around and said, oh, he's not here, he'll pay. And so a lot of interest groups are not organized to participate, and that puts the regulators at a disadvantage in a couple different ways. One is they don't always fully appreciate what those different interests are. And two is regulators work at best when they're being pressured in multiple directions. We've got well-represented parties pushing you in different directions, articulating quite well what the policy issues are, what the economic self-interests are, so you get a full picture of what's going on. If they're not all there, I think the regulatory process itself is impoverished. And in Brazil, I think this is a problem. Brazil's not unique about that. I think that's true in a lot of places. And some of the institutional arrangements make no sense. I mean, looking from I understand historically why the regulation of gas and electric is separate. But intellectually, that makes zero sense. I mean, those two sectors are increasingly symbiotic around the world, and the separation, tying gas to oil for regulatory purposes and not to electricity, doesn't make a lot of sense. And actually, the whole trend in most of the world is actually to combine gas and electricity. But so I think that's an institutional constraint in Brazil. But there are strengths. One is despite challenges, fixed terms of regulators have been respected. When Olivia Dutra was elected governor of Rio Grande do Sul, he tried to remove the head of Agergas, and the courts would not let him do it. Said he had a fixed term. There was a lot of attempt to remove Mr. Abdu during the Apagón. Not only was a formal attempt, but a lot of discussion of it, and it was concluded it couldn't be done, that he had a fixed term. So the respect for the fixed terms of the regulators is an important, and I think it's a well-established principle in Brazil. There have been, relatively speaking, the regulators have been relatively free of scandal. There hasn't been a lot of corruption, and that's a good thing. So I think that builds credibility. The legal foundations, they're all established in law. There's a great story I like to tell about where regulators are appointed by decree. This happened in Ukraine, where the president couldn't get through Parliament the creation of the electricity regulator, so he did it by decree, and then he decided to appoint the regulators, and then he said, I don't know who to appoint. So he got the certificate, he signed it, left it blank, and sent it to the ministry, to the Minister of Energy, and said, here, you appoint the people. Unfortunately, he made a slight mistake, the president. He asked a guy named Boris Karotia to deliver the certificates. And somehow, between the president's office and the minister's office, the name Boris Karotia appeared as the appointee as the head of the regulatory agency. And it was 2 years before the president and the minister sorted out that this guy appointed himself. But they had figured this out. It would have been a little more transparent if there were an actual law they were trying to implement. There would have been a process defined.
And also, especially at Enel, but perhaps at other agencies as well, there's been a whole history of public participation and transparency, a lot of things done on the internet, and that's all very positive. And in fact, Enel may be among the most transparent of the regulatory agencies in all of Latin America, because so much is on the internet. There's all these opportunities for public participation. Let me be more specific now, and this is where somebody's going to be insulted, but that's okay. I want to give examples of where I would see Brazil falling into the active category, the passive category, and the interactive. And on the slide, I have one example in active, but there's two I want to use. They both involve Enel. One was at the end of the initial concessions in Brazil, not the initial concessions, but the initial rate period for the concessions were notably silent on a particular subject, namely the methodology for pricing. The prices were set for the first term, it was 7 years or 5 years, depending on what it was, but there was silence about what the methods were to do that. And Enel took the initiative in a very active way and said, well, look, it's silent, we've got to formulate it. Now, you may disagree with Enel, you may agree with what they did, but the point is, they didn't wait to say, well, you know, there may have been some consultations with the government, but they took the role of saying, look, it doesn't say how to do it. It doesn't tell us anything. Now, there were companies that thought they'd made promises, but not by Enel, but by the government, which may or may not have been true. But the point is, Enel took the initiative, took an active role when it might have shrunk away from that. The other one involves my friend Jerson Kelman, when there was some concern about the sufficiency of supply, and when the official position of the government was, oh, there's no problem. And Jerson spoke up and said, well, not in my view. I think there's a problem. And the regulator was an independent voice. Of course, he paid a slight price for that. He didn't get reappointed. But that's what independent regulators are supposed to do. It's what active regulators do. If the government says something, if the government has an official policy and you agree with it, that's fine. But if you don't, an independent regulator who has authority in the sector needs to speak out. And that's a good example of an active regulator doing that. Passive, I have one up here, but there's really two examples I want to use, and they both involve, to some extent, natural gas. One is CAGE, which is supposed to promote competition. Was it the second to last auction, thermal auction in Brazil, when Petrobras announced that anybody bidding to build a thermal generating plant in Brazil had to have a contract guaranteeing at least 80% of their nominal capacity on a take-or-pay basis. They had to have a contract. Otherwise, Petrobras could not assure that there would be enough gas to meet this plant's needs. So most bidders came in, all but one bidder actually came in with these 80% contracts. One did not. And not surprisingly, the one without that kind of obligation won the bid. And who was that? Just coincidentally, it was Petrobras. Now, in Europe, somebody might have gone to jail for that. In the U.S., I don't know if they'd have gone to jail, but there would have been a lot of litigation about it. In Brazil, CAGE said, what's the problem? And if you think, I can't go into, I don't know what CAGE's internal deliberations were, but on the other hand, you think about, are they going to challenge the behemoth of Brazil, of the Brazilian energy sector, Petrobras, or are they going to shy away from it? This is the national champion, although I would point out, in my view, it may be a national champion in oil. It shouldn't be one in natural gas. But in any event, CAGE took a very passive attitude and chose to ignore what was, I think, in almost any objective view, a real violation of competitive principles. The other is, I think, ANP and natural gas, although I think there are explanations for why ANP is passive. But the natural gas market in Brazil is, to put it in simple terms, a complete, total disaster. It's totally dysfunctional. It doesn't work. It doesn't serve the country. It puts the country at a competitive disadvantage. And ANP has done little or nothing about it. Now, part of the problem is they don't have resources to take it on. Most of their responsibilities relate to petroleum, not to natural gas, and that's their natural focus. There are a lot of explanations, but it is the ultimate, where you have a gas company that's so dominant, and nothing is being done to try to do, other than some minor changes in the law a couple of years ago. ANP has been relatively, I shouldn't say nothing, but they've been relatively passive. Then interactive. Interactive is sort of interesting.
there are three examples. I have two on the slide, but there's another one I would talk about. One is Enel was involved when, after the Apagón and the Lula government came in, and when Dilma was the energy minister, Enel was involved in a not in a formal way, but an informal way in the consultation process that led to the formation of the market model. So Enel played in what I would call an interactive role. It was advisory on the formation of the new model. Actually, the second example I have on the slide is actually not really advisory, but interactive in a negative sort of way. During the Apagón, one of Fernando Henrique's first reaction to the Apagón was to preempt Enel and appoint the CCC and Pedro Parente to sort of supersede what Enel did, at least for a period of time, and then after the CCC, after the CCC went away, then that was it. And CGC, excuse me. CGE, excuse me, I didn't mean CCC. CCC is something else, my mistake. And then finally, the Medida Provisoria of September 11th, 2012. That was an interesting role that Enel played. There was not a terribly public process that went into that, but at least some of the directors at Enel were involved in an informal way in those discussions. So it's what I would call interactive, and in that case also informal. But they didn't just follow what the government said. They actually gave advice. I'm not sure all the directors of Enel had the same opinion, by the way, but they did, in fact, they were involved in the process and were interactive. So those are the sort of models that I think, and where Brazil fits in. And the answer is Brazil fits in all these categories, and it depends on what the example is. So, muito obrigado. Passamos direto, então, para o Jorge e deixamos as perguntas para o final da sessão. Muito bom dia a todos, muito obrigado. Quero, antes de mais, agradecer à Fundação Getúlio Vargas, ao seu presidente, à diretora do Centro de Estudos de Regulação, o convite para estar aqui, para esta oportunidade de rever vários amigos com quem partilhamos momentos interessantes, fundacionais da regulação no Brasil e em Portugal. E espero que esta iniciativa possa ter continuidade e possa ser a plataforma necessária para manter trocas de informação e de experiência entre várias áreas da regulação e várias áreas geográficas. Antes de vos dizer aquilo que vou dizer nesta introdução, vou-vos dizer aquilo que não vou dizer. E não vou dizer duas coisas. Primeiro, não vou falar de questões técnicas de regulação. Se quiserem, depois a seguir, no período de perguntas, terei todo o gosto em falar sobre isso, mas agora não. Segundo, não vou falar daquilo que o Brasil pode ou não pode aprender com a experiência europeia. Podemos falar sobre isso também nas perguntas, terei todo o gosto, mas não parece que seja necessário, nesta introdução, ir por aí. Então, aquilo que eu pretendo fazer nos meus 10 ou 15 minutos, 20 minutos, então temos uma moderadora muito generosa, preocupada em ter aqui um level playing field de time, mas eu vou tentar ser breve, porque acho que o mais importante e o mais útil é mesmo a parte de debate e a parte das perguntas e dos comentários. Aquilo que vou tentar fazer em poucos minutos é contar-vos, em poucas palavras, a história da regulação do setor energético na Europa. Uma visão muito macro, uma narrativa muito breve, muito tocar só nas principais linhas de força, sem entrar, obviamente, no detalhe. E terminarei com 3 reflexões breves, que de alguma forma são também conclusões provisórias que retiro desta experiência. Bom, a primeira coisa que é preciso dizer é que a regulação independente, aparece na Europa ao mesmo tempo que outras duas coisas. A liberalização dos mercados nacionais de energia
eletricidade primeiro e gás natural depois, e a integração dos mercados nacionais num mercado único europeu. Quando o processo se iniciou, no final dos anos 80, havia 12 Estados-membros da União Europeia, neste momento são 28. Em bom rigor histórico, o que eu disse não é verdade, porque a nível europeu falou-se primeiro de liberalização e de integração dos mercados a partir de 1988, 89, discussão política, 90, 91, as primeiras diretivas europeias, que são as leis europeias. Inicia-se um processo que conduz à primeira diretiva do mercado interno da eletricidade em 1996. E nesta fase, nesta primeira fase de construção do mercado europeu da energia, a regulação independente não era obrigatória. Ou seja, a legislação europeia não previa a introdução de reguladores nos vários países. O que aconteceu foi um fenómeno curioso de contágio positivo. Porquê? Porque o primeiro país da União Europeia a liberalizar o setor elétrico, em 1989, introduziu um regulador não só muito independente e muito poderoso, mas também muito carismático, como tiveram a oportunidade de ouvir na sessão anterior. E isso criou um modelo, criou uma norma, um standard de regulação, que foi seguido no princípio dos anos 90 por mais alguns países, nomeadamente a Espanha, Portugal e a Itália. É curioso que muitos terão a ideia de que isto da regulação independente é mais uma coisa de países nórdicos. Não é verdade. Historicamente, a verdade na Europa é que, a seguir à Inglaterra, foram os países do Sul que introduziram estes reguladores independentes. Então, de facto, os primeiros países a liberalizar a nível nacional o setor elétrico, antes mesmo da primeira lei europeia que obrigava todos os países a liberalizar, em 96, estes países introduziram todos eles reguladores independentes. Então criou-se de facto uma situação onde a liberalização era acompanhada da regulação. Mas historicamente e rigorosamente não era assim. Bom, esta primeira fase da liberalização e construção de um mercado interno é uma fase dominada pelos juristas e por isso é uma fase muito divertida, porque os juristas achavam que bastava aplicar o direito da concorrência e, portanto, fazia-se uma lei a eliminar os monopólios de importação e exportação de energia, estava tudo resolvido. E fazia-se outra lei a eliminar os monopólios de produção e de comercialização de energia, e estava tudo resolvido. E não era preciso regulação, e não era preciso ter um modelo de mercado, e não era preciso ter regras para o comércio transfronteiriço de energia. Não, bastava acabar com os monopólios, porque a lei da concorrência é poderosíssima. Claro que havia aqui uma parte de ingenuidade e havia aqui uma parte de ideologia, mas foi o que nós fizemos na Europa, e caminhámos alegremente até à diretiva de 96, e estava toda a gente à espera que no dia seguinte aparecesse um mercado europeu de energia. Só que não apareceu, e passou um dia, e uma semana, e um mês, e um ano, e continuava a não haver comércio de eletricidade entre os países. E a liberalização, em alguns países, era muito lenta. Então, aos poucos, os decisores políticos entenderam que era preciso fazer alguma coisa. Só que, como estavam muito cansados, depois de 5 anos de negociação política para ter a primeira diretiva, acharam que não era boa ideia começar a negociar uma segunda diretiva. E por isso deu-se um processo
de acordo voluntário, uma tentativa de juntar os reguladores que existiam na altura com a Comissão Europeia e com a indústria para criar algumas regras que não eram vinculativas, mas que fossem aceitos por todos para permitir o comércio transfronteiriço. Esse exercício ficou conhecido como o Fórum de Regulação de Florença, porque era em Florença, no Instituto Universitário Europeu, que nos encontrávamos, e produziu resultados. Conseguiu-se, no ano 2000, chegar a um acordo, a um mecanismo que permitia o comércio transfronteiriço. Só que, por essa altura, os políticos estavam muito entusiasmados com a liberalização do mercado da energia na Europa. E então acharam que estava na altura de fazer uma nova diretiva. E, para justificar a necessidade de uma nova diretiva, não dava jeito ter um acordo voluntário a funcionar. E por isso o acordo nunca chegou a ser implementado e, entretanto, começou-se a trabalhar numa segunda diretiva. Segunda diretiva que aparece em 2003. E essa diretiva de 2003, ou essas diretivas, uma para a eletricidade, uma para o gás natural, essas sim previam já a obrigatoriedade de todos os Estados-membros introduzirem um regulador independente. Aquilo que essas diretivas de 2003 não previam era a introdução de um regulador europeu. Então aqui vocês veem como os políticos europeus são metafísicos. Eles acham que é possível ter um mercado europeu sem ter um regulador europeu. Mas tudo bem, vivemos com isso. Em 2003, estávamos, portanto, a iniciar esta segunda fase do processo. Aconteceram coisas terríveis. E aconteceram blackouts. Não sei se recorda, mas aconteceu primeiro nos Estados Unidos e depois na Europa. Tivemos vários blackouts. O mais espetacular foi entre a Suíça e a Itália, porque ficaram 50 milhões de consumidores às escuras durante várias horas. Isso veio introduzir ou reintroduzir no debate as preocupações com segurança de abastecimento e confiabilidade. E também, mais ou menos por essa altura, começa a acentuar-se a consciência da importância das alterações climáticas e do papel que o setor da energia tem que ter no combate às alterações climáticas. E em 2005, por volta de 2005, os chefes de Estado e de Governo da União decidem que as políticas de energia e de alterações climáticas têm que dar as mãos e têm que ser definidas e implementadas em conjunto. E entramos assim numa fase onde já não se fala só de liberalização e de promoção da concorrência, até porque esse assunto ficou teoricamente resolvido com a diretiva de 2003. As diretivas de 2003 liberalizaram completamente os setores da eletricidade e do gás. Elas previam que a partir de 1 de julho de 2007, todos os consumidores de energia na Europa, em qualquer país da Europa, tinham o direito, e têm hoje o direito, de escolher o seu vendedor, o seu fornecedor de eletricidade e de gás natural, que pode estar em qualquer outro país da União Europeia. Então este quadro jurídico do mercado interno, completamente liberalizado, tanto ao nível dos consumidores como ao nível da produção e das trocas do comércio de energia, este modelo ficou, no seu aspecto geral, definido com as diretivas de 2003. Mas claro que essas diretivas não resolveram o problema, porque sem um trabalho mais afinado de regulamentação, por exemplo, do comércio transfronteiriço, ele não acontece, ou só acontece com muita dificuldade, com custos de transação muito altos, que só estão acessíveis a alguns grandes consumidores e a alguns grandes produtores multinacionais. Daí que se tenha começado a aprofundar o processo de regulamentação do mercado interno. Aquilo que os nossos juristas viam com horror no início dos anos 90, acabou mesmo por acontecer.
E se hoje forem consultar, por exemplo, a página do ACER, que é a Agência para a Coordenação dos Reguladores de Energia, ou se forem consultar as páginas de alguns reguladores europeus de energia, vão ver a quantidade e a extensão das regras que lá aparecem a regulamentar tudo e mais alguma coisa. Mercados diários, mercados intradiários, mercados de serviços auxiliares, enfim. Estamos a fazer finalmente aquilo que já se devia ter pensado e começado a fazer em 1991. Eu sei que com isto estou a horrorizar muitas pessoas na sala, mas é o meu ponto de vista. É só para abrirmos depois a discussão. Bom, então, entretanto, entramos nesta terceira fase, que é da integração ou da necessidade de ter em conta na regulação da energia políticas públicas, nomeadamente de caráter ambiental e, em particular, ligadas às alterações climáticas. E aqui temos uma situação um pouco paradoxal, que é esta. Em 2007, a União Europeia toma a decisão de ter uma política integrada de energia e clima. E em 2009 aprova-se o novo Tratado da União Europeia, chamado Tratado de Lisboa, porque foi assinado em Lisboa. É um sítio giro para assinar tratados, tem assim bons cenários, e prevê então um capítulo, pela primeira vez, um capítulo sobre energia. Mas o paradoxo é que, na primeira vez que a energia tem um capítulo no Tratado Europeu, ela deixa de ter existência sozinha, porque passa a estar associada à política de clima. Há aqui outro paradoxo, é que durante muitos anos, e em particular no fim do século XX e no princípio do século XXI, durante cerca de 20 anos, produziu-se muita legislação comunitária, criou-se o quadro do mercado europeu de energia, sem ter um tratado sobre energia, sem ter um capítulo sobre energia no tratado. A partir do momento em que temos um capítulo sobre energia no tratado, não se produziu mais legislação nenhuma sobre o mercado interno da energia, a não ser umas coisitas que foram feitas nos últimos anos, mas que não merecem sequer ser evocadas aqui. Bom, temos então este quadro com estas três fases, se quiserem, de evolução do mercado interno. E hoje temos uma situação complexa, porque o mercado interno não foi completado, está relativamente longe de estar realizado, naquela visão mais abrangente, embora muito tenha sido feito. Só para vos dar um exemplo, este ano fez-se o acoplamento de mercados, o que significa que de Portugal até à Finlândia, todos os mercados spot que existem, na Península Ibérica, em França, nos países nórdicos, estão acoplados. E esse acoplamento é automático, ou seja, quando alguém faz uma oferta de compra ou de venda em Lisboa, no mercado ibérico, aquela oferta vai ser combinada automaticamente com as ofertas que foram feitas em França, na Finlândia, etc. E isto é feito automaticamente, não só para o mercado diário, como também já para os mercados de serviços de sistema. Portanto, estão a ver que se avançou muito em termos de integração dos mercados nacionais. E há aqui todo um trabalho técnico de regulação muito importante que foi feito e continua a ser feito. Mas, ao mesmo tempo, há objetivos de política pública, nomeadamente em matéria de penetração das fontes de energia renováveis no mix da geração elétrica, que colocam desafios muito importantes aos reguladores e à regulação. E eu também tenho uma taxonomia de classificação dos reguladores, que curiosamente também tem 3 classes, mas que é diferente da taxonomia browniana. Não? Então, eu caracterizo a posição dos reguladores europeus hoje em dia em 3 categorias. Os primeiros que são os deixa correr, não é? Os business as usual. Fazem de conta que estas políticas públicas novas não existem, porque dá muito trabalho, é muito complicado, não sei como é que devo fazer, até nem gosto, até acho que isso é mau para os consumidores, porque é que é de perder tempo com isso? Quem vier a seguir que trate. Não é? Então é a política do não fazer nada e continuar a pensar que a regulação serve só
para garantir que há concorrência e que todos os consumidores podem escolher o seu fornecedor. Depois há outra categoria que é um pouco menos hipócrita, um pouco menos cínica, mas que é genuinamente incapaz de fazer o trabalho. Fica paralisada. Isto é tão complicado, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como posso conciliar todos estes objetivos que agora me estão aqui a dizer que são objetivos da regulação. Como é que eu posso ter um mercado a funcionar? Um mercado integrado, supranacional, com renováveis diferentes no meu país e no país vizinho, eu a fazer eólico, outro a fazer fotovoltaico, outro a fazer biomassa, cada vez o mercado fica menos líquido. Há aqui toda uma série de distorções e como é que eu vou fazer? Então também acaba por não fazer nada, que é uma solução cómoda. E depois há um terceiro grupo que felizmente, importa reconhecer, tem vindo a aumentar. Começou por ser um conjunto vazio, mas hoje em dia já tem vários elementos, que são aqueles que tentam fazer alguma coisa. E que, tendo noção da dificuldade do desafio, ou dos desafios, não desistem e acham que é melhor tentar e eventualmente errar do que não fazer nada. Aqui eu subdivido esta terceira categoria em dois grupos. Há os que são arrastados e os que tentam ser líderes. Os que são arrastados são aqueles que acham que têm que fazer e tentar fazer alguma coisa porque a opinião pública espera isso, porque por convicção, porque o governo os vai incentivando a fazer qualquer coisa, por emulação com outros colegas. Enfim, há muitas razões psicológicas e sociológicas para explicar este comportamento dos arrastados. Quer dizer, que são arrastados pelos outros, que seguem um pouco a tendência. E depois há um pequeno grupo que acha que até seria possível, e até ficaria bem aos reguladores, de alguma forma liderarem este processo e ajudarem a introduzir maior coerência na forma como estes mercados estão a evoluir e devem evoluir, tendo em conta as novas políticas públicas. Então, os grandes desafios que se colocam, assim, há vários, mas um deles é claramente, há principalmente três. O primeiro, que é reinventar os mercados, porque aqueles modelos de mercado que foram adotados na Europa eram magníficos modelos, marginalistas, bem concebidos para sistemas de produção centralizada com relativamente poucas tecnologias. Eu acabo já. Mas isto não chega. Quando nós estamos com um horizonte em que temos que descarbonizar a produção de eletricidade em 2030, 2050, quando temos que descarbonizar 50% ou 60% a produção de eletricidade em 2030, claramente não podemos estar a imaginar, não podemos estar a raciocinar nas mesmas categorias conceptuais do mercado marginalista para uma produção centralizada. Depois temos o segundo desafio, que é como promover a inovação. O setor elétrico, em particular, deve ser o último setor de atividade a introduzir, a adotar as tecnologias de informação e comunicação e a adotar a internet, porque eles acham que a internet é um perigo muito grande para a segurança do sistema, que é uma boa desculpa para ir mantendo as coisas como estão. Mas a revolução da internet é inevitável, vai chegar. E aqui, mais uma vez, a questão é saber se a regulação vai ter um papel proativo de liderança deste processo, de adaptação da indústria elétrica à absorção das novas tecnologias, ou se vai apenas ser arrastado por este processo inevitável. E quem fala de smart metering, fala de veículos elétricos, etc. Com isto tudo, com a necessidade de uma regulação que é menos orientada para a eficiência dos ativos que já existem e que foram herdados, e mais orientada para a inovação tecnológica, e com a necessidade de reinventar as regras de funcionamento dos mercados, claramente chegamos à necessidade de reinventar a própria regulação. A caixa de ferramentas dos reguladores dos anos 90 não servem para nada em termos de futuro. É preciso, quer dizer, eu acho que vão ficar muito poucas ferramentas. Algum martelo e algum alicate, mas pouco mais do que isso. O resto tem que ser tudo reinventado. E este é um belo desafio, sobretudo em conjugação com a academia. Então, eu termino com 3 breves notas, muito breves, só para depois também ajudar ao nosso debate desta experiência. Primeira é sobre a importância da cooperação.
Eu acho que a regulação independente na Europa não teria resistido se não tivesse havido, logo desde o início, um grande espírito de cooperação. Cooperação, antes de mais, entre os pioneiros da regulação da energia na Europa. E, em segundo lugar, cooperação entre os reguladores e a Comissão Europeia. Foi esta aliança entre os reguladores, ou alguns reguladores, e a Comissão Europeia que permitiu ir consolidando e precisando o papel da regulação a nível nacional. E sem esta aliança, eu estou convencido que hoje a regulação já não existiria em muitos países e, se existisse, seria uma coisa muito diferente daquela que temos hoje. O segundo ponto é sobre a necessidade de uma política de regulação. Que o nosso amigo Ashley, que é sempre muito simpático, além de falar muito bem português, disse que a nossa língua é muito bela e eu estou de acordo. Mas às vezes a nossa língua também tem os seus limites. E há aqui uma zona onde estes limites são muito evidentes. É que nós temos a palavra política para designar aquilo que em inglês tem 3 palavras diferentes, não é? Então aqui isto cria alguma confusão. Quando eu falo de política da regulação, não estou a falar de politics of regulation, não estou a falar da forma como o governo ou a opinião pública encaram o papel da regulação, a tal questão da razão de ser da regulação. Para que é que queremos regulação? Como é que os reguladores independentes encaixam na arquitetura de um Estado moderno? Qual é o seu papel no interface entre a esfera política e a esfera económica? Não, quando eu falo aqui de política de regulação, é no sentido de uma regulatory policy. Qual é a política do regulador, mas não é no sentido de política partidária. É como é que eu vou desenvolver a minha atividade de regulação. E eu creio que isto é importante e é ainda mais importante quando o ambiente, o entorno, como se diz, não é? Quando o entorno é mais complexo. Quanto mais variadas e complexas e, eventualmente, menos coerentes são as políticas públicas que o regulador tem que ter em conta, mais importante é que haja uma política de regulação clara, que o regulador diga com clareza e escreva, já agora não basta dizer, é preciso escrever e é bom que isso fique lá escrito, que é para depois ele poder ser confrontado com o que é escrito e ser avaliado por isso, que fique escrito qual é a sua interpretação das políticas públicas. E se calhar não há interpretações unívocas, são possíveis várias interpretações. Mas o que é importante é que o regulador, nos limites do seu mandato, faça uma interpretação das políticas públicas e diga, eu entendo que, por exemplo, a política de incentivos à expansão das redes de transporte vão ter em conta os objetivos nacionais e eventualmente europeus de energias renováveis desta forma. Ou seja, vou alterar a minha política de incentivos para ter em conta estes objetivos desta forma e não daquela forma. Também podia ser daquela, mas eu decidi que vai ser desta forma. Eu decidi e digo a toda a gente, que é para todos saberem qual é a direção, como é que nós vamos regular neste novo entorno. Terceira e última observação é sobre as falhas da regulação. E aqui temos que distinguir também entre duas falhas. Todos os reguladores falham, porque todos nós falhamos. Se algum regulador disser, ou ex-regulador disser que não falhou, claramente está a mentir. Mas uma coisa são as falhas técnicas. Todos nós nos enganamos, erramos, escolhemos o instrumento errado, aplicamos mal o instrumento, não sei, enfim, todos nós cometemos erros na regulação e todos nós reguladores e regulados e consumidores, temos que viver com esta imperfeição da regulação e com estas falhas técnicas da regulação. Mas aquilo que eu acho que é mais importante, e é com esta nota que eu gostava de concluir, é evitar a regulação moral. E quando o regulador falha moralmente, é muito grave. E basta ver as consequências da crise financeira que estamos a viver em todo o mundo e de uma forma muito grave, muito aguda na Europa, que não é só uma crise financeira, é também uma crise económica e uma crise social, e confrontar esta crise com algumas declarações, nomeadamente daquele senhor que foi presidente da FED durante muitos anos e que depois veio pedir desculpa por se ter enganado porque achava que a autorregulação funcionava muito bem.
essa falha, o não querer ver que a autorregulação não estava a funcionar bem, e não ia funcionar bem, não ia dar bom resultado, é muito grave. E o exemplo que me abriu os olhos e que me orientou depois na minha prática de regulação foi o exemplo da Califórnia, que alguns se recordarão. Em 1994, conto esta história muito rapidamente para concluir, em 94 a Comissão de Regulação da Califórnia publicou o Blue Book, não é? Que era um livro, um documento que descrevia o modelo de reestruturação do setor elétrico da Califórnia. E era um documento muito bem feito, muito bem elaborado, muito bom. E, sobretudo, muito coerente. Era qualquer coisa que podia funcionar. E, na altura, recordo-me de ter estado lá com alguns amigos europeus e ficámos muito impressionados com a qualidade do trabalho e com a forma como esse trabalho era desenvolvido. Só que, entretanto, como sabem, aconteceu uma coisa na Califórnia, que também acontece na Europa e acontece noutras partes, que foi os políticos acharem que o tema era muito interessante, não é? Era muito sexy, como se dizia na altura, e então resolveram que o tema devia ser tratado num local mais adequado, que naturalmente era o Parlamento da Califórnia. E lá foi aquilo para Sacramento. E 2 anos depois, em 1996, quando eu voltei à Califórnia a falar com a Comissão, e vi, antes de ir lá à reunião, vi o documento que tinha sido aprovado no Parlamento, eu fiquei com os cabelos em pé, porque aquilo não podia funcionar. Era by design, não é? Aquilo estava feito para não funcionar. A única questão era saber quanto tempo é que aquele sistema ia aguentar, mas não podia ser sustentável. E confrontei o presidente da Comissão com essa questão, dizer, mas você é um indivíduo inteligente, fez um documento há 2 anos fantástico, perfeitamente coerente, e agora vai viver com isto, vai ser responsável pela implementação de uma coisa que você sabe que não funciona. E o que ele me disse foi, pois, mas isto, você tem razão, isto não pode funcionar, de facto é mau, mas o que é que quer? Foi aprovado por unanimidade. Está toda a gente contente e satisfeita com este modelo. Se eu disser que isto não é bom, eles vão achar que eu sou maluco e então vou ficar numa situação muito difícil. Pronto, e depois foi aquilo que se viu, e toda a gente sabe qual foi a história do desastre da Califórnia. E aquela declaração de um homem muito inteligente, de um homem que eu reputo sério, tinha o pequeno defeito de ser jurista, mas enfim, a parte disso, era brilhante, de facto serviu-me de lição e ajudou-me muito em situações concretas em tentar não cair nesse erro. E, portanto, se for necessário que a regulação afirme, sem polémica, sem partidarização, mas se for necessário que ela afirme de uma forma tecnicamente sólida e serena que determinadas propostas e determinados modelos não podem funcionar, e se expuser esse raciocínio com clareza e com serenidade, eu acho que está a prestar um grande serviço à comunidade. Obrigado. I just wanted to say, to put a little color to George's comments on California. He's right about the president of the California Commission, a very intelligent guy. They were preempted by the politicians. But to give you a sense of the intelligence, the guy who sponsored, the state senator who sponsored the bill, Stephen Peace from San Diego, had 1 professional claim in his entire history. He was the producer of the movie Revenge of the Killer Tomatoes. Eu estou quase sem palavras. Gostei muito das 2 apresentações, enfoques diferentes. Então, no meu papel aqui de abrir para perguntas, já tem uma primeira inscrita, que é a do Dr. Paulo Pedrosa, depois Gerson Kellman e depois, por favor, inscrito. Microfone ali, então. Muito obrigado, Joísa. Eu estou encantado com essa oportunidade que você nos deu. Acho que o próximo não devia ser seminário de regulação, chamar Reg in Rio. Porque tem, assim, para quem acredita na regulação, isso aqui é quase um concílio de regulação que você nos deu a oportunidade de encontrar aquelas pessoas que a gente admira, aqui do Brasil e de fora. Então, a minha pergunta, quer dizer, a gente ouviu aqui
a tendência da nova regulação, da mediação com os consumidores, as questões tecnológicas, a integração dos países. Eu quero voltar bem para o básico, para o inicial. O professor Littlechild aqui apresentou aquelas premissas iniciais do processo da Inglaterra, privatização, não no sentido só da participação do capital público na empresa, mas na separação do privado e do público, né? E na competição pelo preço. Quer dizer, a pergunta que eu tenho é, será que não é importante a gente voltar para o básico, para o inicial de tudo e dizer quais são aqueles 2 ou 3 pontos que a gente precisa ter crença absoluta neles antes de começar o processo todo? Será que crença na competição, crença no preço, crença no papel do consumidor no mercado não são pré-requisitos? E se não houver essa crença a partir do sistema, a regulação não termina sendo mais um instrumento de controle, comando e controle do sistema, e às vezes até um instrumento que transforma o agente privado, que deveria estar competindo, não é, em alguém que está recebendo uma tarefa, um script do sistema através da regulação, não é, e se torna um terceirizado da ação central e não propriamente alguém que está competindo no mercado. Então eu pergunto, será que existem pontos centrais de fé que são pré-condições para que a regulação funcione e a gente precisa se voltar um pouco mais sobre eles e menos sobre o detalhamento final do processo? E se existem, quais seriam? Ele pergunta se, na verdade, devemos juntar algumas perguntas. Podemos, então, juntar a do Gerson Kelman. Eu registrei a sua pergunta, ela será respondida. Muito relevante. Eu tenho uma pergunta dirigida ao Jorge Vasconcelos. Aqui está. Você nos explicou a diretiva europeia de 2007, que juntou o tema mudança climática com o tema energia. E logo seguida, no ano seguinte, 2008, eclodiu a crise, né, a crise econômica, social e financeira. E o que se observa assim de longe, você sabe, o Brasil é um país muito continental, a gente é muito voltado para dentro, nós pouco acompanhamos o que acontece fora. Portanto, se o que eu disser aqui está o suficiente. Mas o que se observa é que o interesse na Europa em relação a questões de mudança climática e a interligação com o clima diminuiu muito. Quer dizer, na Espanha tinha lá um feed-in tariff para energia solar que foi abandonado, enfim, foi descontinuado. E mais recentemente, com a situação nos Estados Unidos do shale gas e sobra de carvão, percebe-se uma conjugação de duas coisas. Quer dizer, de um lado, a continuação da aposta em energia renovável na Europa, e do outro, tem que ter backup. Quais são as usinas backup? Então, confirme ou não, tem na Alemanha, na Inglaterra, novas usinas a carvão, tal como backup. Bom, eu queria um pouco o comentário seu, quer dizer, como é que essa diretiva de 2007 foi impactada crise de 2008, como ver o que vai acontecer digamos, na matriz energética, ou mais específica, daqui para frente. Temos uma terceira pergunta inscrita. Então eu passo então para o Jorge e depois para o Ashley para comentar as duas. Bem, com todo gosto, e obrigado pelas perguntas. Começando pela pergunta do Paulo sobre quais seriam os basics aos quais nos devíamos agarrar antes de repensar ou reformular a regulação. Eu creio que há um aspecto que permanece, que é o facto de estarmos a falar de setores com uma componente de serviço público muito forte. Seja na água, seja nos resíduos, seja na energia elétrica, no gás natural, nos serviços de informação, que hoje em dia, não sei bem se é telefone, se é internet, enfim, é qualquer coisa desse género. Estes serviços precisam de alguma forma de
de proteção, em termos de acesso, em termos de qualidade e em termos de preço ao qual são disponibilizados. Podemos considerar que há indústrias ou setores mais maduros que precisam de menos regulação, outros menos maduros que precisam de mais regulação, mas todos eles, eu creio, precisam de alguma forma de regulação. E essa nova regulação deverá ser provavelmente mais exigente em termos de definição dos objetivos e de forma de contratualizar esses objetivos. Vou dar um exemplo. No início da regulação na Europa não havia preocupação sobre a qualidade de serviço na maior parte dos países. Alguns países porque achavam que isso não era um problema, a qualidade era aceitável, era boa, não era preciso fazer nada. Outros porque, pura e simplesmente, não havia interesse por parte dos antigos monopolistas em revelar essa informação que revelava uma má qualidade de serviço. E Portugal era um dos piores países. Para dar uma ideia, quando começou a regulação em Portugal, o TAP era 600 minutos. Por cliente, por ano, tínhamos cerca de 10 horas de interrupção, que era enorme. Hoje em dia é menos de 50. E tudo isto foi conseguido com uma redução do custo unitário da distribuição de 30%. Mas não era possível, antes de haver uma informação definida, e fazer a regulação de qualidade de serviço. E o que se fez foi não só ao nível dos vários países, começar a introduzir mecanismos que incorporavam a qualidade de serviço na regulação, como harmonizar a monitorização da qualidade de serviço a nível europeu e permitir com isso que houvesse aqui um benchmarking permanente da qualidade de serviço. Qualidade de serviço é apenas um exemplo que eu estava aqui a dar, poderíamos ir para o setor das águas e para outros setores. O que quero dizer é que há uma formalização deste conceito de serviço público mais sofisticada e isso tem que se refletir na regulação. Mas é incontornável, quer dizer, estes setores não podem ser deixados completamente abandonados à autorregulação, senão a coisa corre mal. Portanto, para mim este é o núcleo fundamental, se quisermos, ao qual é preciso, que é necessário revisitar, mas que é inescapável, que vai certamente continuar durante muitos anos. Em relação à questão do Gerson sobre se há ou não uma alteração das políticas com a crise de 2008, eu diria que não, em termos de objetivos políticos e de políticas não houve uma alteração. Há certamente alterações ao nível da implementação dessa política em alguns Estados-membros. E a própria velocidade de implementação está a ser diferente. Houve países, no caso da Espanha, que apostou muito no fotovoltaico numa altura em que o custo do fotovoltaico era muito elevado. Isso provocou no ano de 2008, na Espanha, um pico de custo, um pico de investimento que se traduz agora num custo permanente para os consumidores espanhóis. Há outros exemplos de implementações desse pacote de medidas menos eficiente, de implementações menos felizes, que levam os governos a repensar a forma de implementar essa política, mas ninguém põe em causa hoje em dia os objetivos que foram estabelecidos em 2007 para 2020 e, pelo contrário, os governos europeus já acordaram no início deste ano um objetivo para 2030 que é uma redução das emissões de gases de efeito de estufa de 40% relativamente a 90%. Portanto, a linha vai se manter, agora a forma como essa política depois é traduzida certamente que irá ser modificada e claro que a questão do preço do shale gas nos Estados Unidos põe os colegas do Paulo na Europa, os grandes industriais, completamente histéricos, a dizer que a política europeia é completamente estúpida porque afunda a indústria produtiva europeia ao criar-lhe desvantagens competitivas muito grandes. A minha resposta a isso, olhando objetivamente para a situação em vários países,
é que este problema da competitividade da indústria energia intensiva na Europa já está salvaguardado em praticamente todos os países, porque se encontraram, se calhar foi através das tais formas informais de settlement, já se foram encontrando formas que garantem que as grandes indústrias de energia intensivas têm, de uma forma ou de outra, um tratamento facilitado, seja porque não pagam determinados custos, seja porque têm cogerações que constituem uma fonte de rendimento muito interessante, seja porque há outras maneiras dentro do sistema, dentro da legalidade, de responder a essas preocupações. E, portanto, a política de energia e ambiente não põe em causa a competitividade da indústria. Agora, claro que depois, muitas vezes, caímos em situações de exagero. Então, para vos dar um caso, que é o caso da Alemanha, o ano passado, a lista das empresas isentas de determinados custos já havia em 2.400. E quando eu fui ver a lista, vi que havia 94 matadouros e 82 leitarias. Portanto, considerar que isto é estratégico para a segurança ou para a competitividade da Alemanha parece-me um bocado exagerado. Eu gosto muito de Wurst e de iogurte, mas quer dizer, não me parece que seja absolutamente indispensável estar a subsidiar estas indústrias. Então temos que ser seletivos. E eu acho que é isso que está a acontecer na Europa, esta maior seletividade na forma de proteger determinados setores, sem pôr em causa os objetivos de médio e longo prazo da União Europeia. Aquilo que está a acontecer e que vai certamente ter consequências importantes é o caso da Ucrânia, que não é tanto uma questão de competitividade, é mais uma questão de segurança de abastecimento. Nós já tivemos crises em 2006 e 2009 e parece-me que estamos a caminhar, posso estar enganado e espero estar enganado, mas parece-me que estamos a caminhar para uma nova crise em 2014 e isso poderá ter consequências muito importantes ao nível do repensamento do funcionamento dos mercados, em particular no mercado do gás natural. Mas esse será o tema para amanhã, portanto não queria estar a antecipar mais. Ashley. The sort of Paula's question. There's sort of two sets of things I think are sort of preconditions for regulatory environment. One is you have to have system of cost accounting that's transparent, that it's clear what's cost, and if you don't have it at the initiation, one of the first tasks the regulator has to do is develop it, so you know what we're really talking about. You have to have a commitment to transparency in whatever this regulated sector is. It has to be. If it's not transparent, nothing a regulator does is ever going to be credible to anybody. So it has to be. So there has to be some ability to be transparent. And as I say, you have to have respect for contracts and also an acceptable system for resolving disputes. So those are institutionally. On an economic basis, I mean, the usual thing that drives a decision to privatize investments, which leads to regulation, is the state's not capable of raising capital sufficient to meet the growing demand for whatever the sector is, electricity, gas, whatever. And so the idea is, let's open ourselves up to find new sources of capital so we can make the investments to expand. And once you do that, obviously you have to at least have some form of privatization, even if it's only PPP. And once you do that, you then start having to think about putting the incentives in place so the people you're bringing in act in the appropriate ways that you want them to fulfill the public policy objectives, whether they're sufficiency of supply, efficient operations, quality of service, and reasonable prices. You put those incentives in place. Those incentives are very hard to put in place for a state-owned company because a state-owned company doesn't have profitability as a goal. It has other goals, some of them perfectly legitimate, but it's very difficult for a regulator to deal with that. Private companies are a little easier. The incentives are not easy to design, but in theory, you can design incentives for private companies that could be a lot more logically consistent. So, but the question, I think, is what's the state of service? I mean, the best situation is if you have poor for this starting this kind of process, liberalization, if you have poor quality service, you have high prices, you have state monopoly that's sort of dysfunctional, then obviously whatever you do in the liberalization process is going to look better. And what the regulator does is basically to make sure when you make this transition,
really none of the public policy objectives of the power sector or gas or ports or airports, none of those ever go away. They're constant. The question is, how do you meet those objectives? And the job of the regulator is to try to design incentives that lead private actors to get to that point. So I think that's the fundamental. I mean, I think that's the sort of fundamental preconditions are, you know, you want to maintain the policy objectives. You want to design a system that accomplishes those objectives. When I say it's easier if the quality of service is low, that's politically easier. It's more complicated. I mean, in Brazil, it was interesting at the time of privatization. You had, I think, could be fairly characterized as mixed results. I mean, some of the companies were relatively efficient, did reasonably well, and some of the companies were, you know, disasters. And so you're going to have mixed results in terms of how the public perceives the changes that occurred afterwards. The final thing in Jersen's thing, and actually it's more of a comment on what George said, what's really interesting is, you know, Europe has taken a very proactive role on greenhouse gas emissions. It has or at least it had, an active carbon trading market. It's got caps on emissions. The U.S. as a country has not gone in that direction, although a number of states have and do have carbon limits. Although, and also Obama's just issued some new rules so he can try to do what he can without the authorization of Congress, which he can't get, to do something about carbon. But what's really interesting is comparing Germany and Spain to the U.S., because Germany is probably it's one of the most aggressive transitions. They're going to close the nuclear plants, which doesn't help carbon by closing them, but you're going to close the nuclear plants, and they're going to move towards much more, and have moved actually, not will, but have moved much more aggressively towards renewable energy. And what the result has been, I'll talk more. I know a little more Germany and Spain, but I think similar things have happened in Spain. But the result has been, not surprisingly, prices have escalated dramatically, and carbon has not been reduced; it's gone up. And part of that relates to what effect it's had on the dispatch system and the rest of the generating fleet. So you have older coal plants continuing to operate and doing it on a ramping basis, so it's less efficient. So you've got the wonderful world of higher prices and more carbon. The United States, which has been lackadaisical, much to my regret, I'm not supportive of the U.S. approach of ignoring climate change, but interestingly, emissions in the United States have gone down dramatically. Why? Simply because of the market. Fracking has made coal completely uneconomic. You know, what's interesting, this is a real dilemma for environmentalists in the United States, because they hate fracking with a passion. But if you ask what has done the most to reduce carbon emissions in the United States, it's fracking. So for environmentalists, this is a very tough choice of which poison do they like the least. But it's interesting because the market has actually done some interesting things. The market itself, unfettered, not with any planning or anybody's forethought, has just simply reduced dramatic carbon reductions that nobody anticipated. Temos mais uma pergunta ali do Edson, depois mais outra. Vamos coletar essas duas e depois vamos encerrar. Obrigado, Joísa, pela oportunidade de estarmos aqui nesse evento tão importante para todos nós. Eu quero falar, a minha pergunta, quero me ficar restrito à indústria elétrica, aos dois palestrantes, e como foi bem dito aqui pelo Jorge, hoje na Europa se consegue ter um mercado integrado em que você consegue fazer despacho em um país e ter o consumidor em outro, tudo muito bem. Mas esse mesmo mercado que assim foi desenhado, ele também tem um outro lado, que hoje nós sabemos que as gigantes empresas de eletricidade na Europa estão tendo write-offs enormes por conta que acreditaram no mercado liberalizado, fizeram a expansão baseada principalmente em usinas a gás, e com o shale gas temos um excedente de oferta bastante expressivo que está acusando perdas nessas empresas. Esse é um lado da expansão totalmente descentralizada. Quando
vamos para o outro lado, aqui no Brasil, temos uma expansão totalmente centralizada. Conforme foi dito aqui até pelo Ashley, achei bastante interessante, temos até a ambição de planejar os recursos não convencionais, né? Então, e também, nessa linha do planejamento 100% centralizado, também temos problemas sérios que enfrentamos hoje, tá? Hoje enfrentamos problemas, muitos falam, por questões que distribuidoras estão descontratadas, mas no cerne, lá na base mesmo, o nosso problema é uma matriz, que ela é uma matriz de produção, que ela é insustentável a longo prazo. Não se pode, um país como o nosso, ter 7, 8 mil megawatts de termoelétricas a óleo, cujo custo de produção é acima de 400, 500 reais por megawatt-hora. Então eu fico me perguntando, de um lado eu tenho a total liberalização e me parece também um problema, porque não garante o retorno. Claro, no ambiente de mercado eu não posso garantir retorno para os players, mas é um problema porque isso desestimula novos investimentos. Do outro lado, o planejamento centralizado também mostra fraquezas. Me parece, é isso que eu queria ouvir dos dois, que o lado americano, em algumas experiências, como no PGM, me parece algo mais interessante, que ele trata de ter alguma coordenação na expansão e a energia é uma commodity. Então, me parece que, como instrumento de regulação, me parece que esse seria um caminho mais apropriado, talvez até para nós mesmos aqui no Brasil. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês. Bom dia, meu nome é Clarice Rodrigues, eu sou da Agência Nacional de Aviação Civil, um pouco diferente do que eu tenho ouvido aqui, e queria parabenizar o Centro por esse evento tão interessante. A minha experiência no setor vem do antigo regulador do setor, que era o Departamento de Aviação Civil, um órgão da administração direta. Então, talvez, diferentemente de outros setores, o setor de aviação, ele sempre foi sujeito a uma regulação econômica, além da regulação técnica, que é voltada para a segurança, que é extremamente, de uma extensão muito grande, muito detalhada, enfim. Mas a regulação econômica sobre o setor, ele vem desde da administração direta como regulador. Então, eu participei dessa transição para um modelo de regulação independente, conforme eu tenho ouvido aqui dos senhores, e como isso está se adaptando, partindo de uma regulação feita por um órgão militar, né, da administração direta. E eu queria ouvir do Dr. Brown e do senhor Jorge Vasconcelos alguma consideração até um pouco mais básica do que eu ouvi aqui, não só dos princípios, né, que estão se colocando aqui, quais as primeiras perguntas que a gente precisa fazer para vamos regular ou não vamos regular, mas assim, após essas respostas tão básicas, como fazer isso? Como essas agências que teoricamente independentes, e aí eu tenho uma opinião de que a gente não consegue que elas sejam tão independentes, então é bom que a gente trabalhe com a hipótese de ter algum tipo de controle do governo central, porque é muito difícil que uma agência de Estado funcione sem nenhuma intervenção de política regulatória, de política pública, né? Não estou falando de política partidária, mas ainda assim tem alguma influência, sim, num órgão que regule segmentos tão importantes dentro do país, como energia, como telecomunicações, como aviação, aeroportos, enfim. A minha questão é como é que essas agências precisam se organizar para poder exercer o controle regulatório do setor, com independência técnica, obviamente, mas com celeridade. O que a gente observa muito, eu
Eu não conheço muito bem outras agências, mas assim, a ânsia que a gente tem é que as coisas precisam acontecer e demoram para acontecer. Porque precisa dar transparência, porque precisa fazer a consulta pública, porque tem um procedimento, e eu não estou criticando isso, eu acho que é preciso, mas é preciso que a gente tenha algum equilíbrio nisso. E principalmente esse modelo de você ter, modelo decisório baseado numa diretoria colegiada é o melhor, porque o que acontece é que você passa a não ter diretores especializados em determinadas áreas. Esse é o melhor modelo? Não sei se é. Não sei se em outros países é dessa forma. Na ANAC é dessa forma. Se tentou fazer de uma forma diferente, mas se decidiu que vamos ter uma diretoria colegiada e toda decisão é baseada nesse colegiado. Então, essa é a melhor maneira de ter uma agência eficiente e, ao mesmo tempo, independente tecnicamente. Obrigado. Let me talk first. Answer the first question, which is mainly about the power sector, and then I'll talk. First off, I have to say to the aviation regulator, would you please move to the United States? The airlines are terrible. The airports are terrible. Service is miserable. So please come to the United States and fix it. That's my answer to you. But let me talk about the question about some of the issues in the power sector that were raised in the first question. I mean, in Brazil, well, anywhere really, prices have to be somewhat reflective of cost. About what I mean by somewhat is, you don't need absolute mathematical precision. And you also don't necessarily want to assume that the costs being incurred are necessarily all prudently and efficiently incurred. So you need to send some. So prices should be generally reflective of cost, but built into that are certain assumptions about what kinds of efficiency gains you should have. Under no circumstances should a company participating in the sector be guaranteed anything other than a fair hearing. Because anytime you start guaranteeing profitability or guaranteeing cost recovery, regardless of what those costs are, you're going to run into trouble, because that's a prescription for inefficiency, and it's not an incentive to operate in a business-like manner. So what's interesting though in Brazil is, I think it would be useful to develop a number of market mechanisms, market-friendly mechanisms. I mean, you have auctions, which are market mechanisms, but that's different than having competition. It's a form of competition, but it's kind of a subset. But let me talk about some things I think that would be very useful in Brazil. One, locational marginal cost pricing, to actually reflect what the delivered price of energy is, as opposed to what the price is at the point that the energy is generated. Brazil has sort of a mixed system. It's moved towards locational signals, but it's not exactly there either. It's better than it was, but it's not as good as it should be. That does two things. It not only reflects what the costs are, it also provides incentives to people to locate facilities or make investments to make the system more efficient. And you need to generate those kinds of price signals. You know, the old theory, which was a very nice social theory, was every Brazilian has a right to access to water. That's a wonderful theory, but you know, there's also real-time economics that one has to think about that costs a lot, and some people are going to be subsidizing other people, and some people are going to basically almost be subsidized to waste energy, and so I think that locational pricing would be a giant step. Better locational, but I don't mean to say there's none in Brazil. There are some signals, but it needs to be better. The absence of a natural gas market means the thermal market virtually doesn't exist. I mean, there are thermal problems, but to call it a market is to be kind and generous. It's not a market. Joisa and I were just in Turkey a couple months ago and talked to the Turks about the market, which I think is, 50% hydro. And people are building hydro plants and building thermal plants with no contracts whatsoever, just based on the market. And the question Joisa asked is, why are they willing to do that? And the reason was because the thermal generators set the marginal price. And so hydro usually almost always beats the marginal price of thermal,
And the thermal generators are always needed. It's 50% of the capacity in the marketplace, and so the thermal generators generally, as they become more efficient, can do quite well, and nobody's asking for contracts. Or in Brazil, everybody has. You got to have all these contracts in place. In the United States, we have capacity markets, which are sort of contrivances designed to give money to generators. In Turkey, somehow they've gotten away from that, and I think in part it's because they have really a very effective thermal generation market, and thermal plants should set the marginal price. Energy efficiency in Brazil, the opportunities are phenomenal, but the big problem is the price signals don't exist. The price, not only are prices not necessarily reflective of cost, they're not dynamic, they're flat, and there's all kinds of other things built into it. There's been some discussion about taxes and cross subsidies, and all of you know the story better than I do. But the tariffs, so I think developing better price signals, particularly more dynamic price signals to reflect what the cost of the market is at any given point in time, would allow not just energy efficiency but also demand response, which would make for a much more efficient marketplace. And of course, to do that, you also need an energy market, and that's why you need thermal generation, because hydro really doesn't provide an energy market other than maybe on the margins. Thermal provides for that. And because you can't rely as much on hydro, because you can't build reservoirs, the amount of reserve compared to the growth in demand is going to decline, so you need something to replace it. The regulator is speaking. I have 2 more minutes. So let me turn to the question that was raised, the second question that was raised. Where do we regulate? And the real issue, I mean, in theory, it would be nice if markets always worked. We wouldn't have to worry about it. But markets are, A, not perfect, B, they don't always work, and C, even where they work reasonably well, they don't always meet the public policy objectives that people have, or that the government has. So what the idea of regulation is to fill those imperfections. Not to interfere necessarily, not to particularly interfere with the marketplace where it functions well, but to make up for deficiencies in what might otherwise happen in the market. For example, if you have a natural monopoly, natural monopolies don't lend themselves to competition. But the other question is, what's the extent of a natural monopoly? In natural gas, is the sale of gas a natural monopoly? It may be, in fact, in Brazil today, largely a monopoly, but it ain't natural. There's nothing natural about it. It's artificial. Similarly, as was noted in the first question, electricity is a commodity. So you could trade energy, electric energy. That's not a monopoly. The network itself may be a monopoly. At least there are even ways to infringe on that. But the question is to fill in the market imperfections. And then when you're doing that, you need to set incentives that do 2 things. One is that meet the policy objectives, but secondly, they encourage more efficiency in the sector. And sometimes those 2 things are difficult to reconcile, but that's a job the regulators have to do. The other final point I wanted to answer was the interesting question about the nature of directors that are appointed. That's an interesting question. The usual theory is, well, let's appoint somebody that are really experts. And I was working in Zambia and with the electric regulator. It was very interesting. They appointed 4 very competent engineers and 1 accountant. Assume she was good. But in any event, that's who they appointed. And what did they spend their first 3 years of existence working on technical standards? They didn't even begin to talk about economics. So the expertise in some ways was driving their work as opposed to what was most important driving their work. So I think getting directors, you need to get a mix, frankly, of professional backgrounds, engineers, lawyers, accountants, other professions that are relevant. But you also need people that are generalists, that understand multidimensional aspects and when I say multidimensional, I mean they need to be technically competent and understand that, but they also understand the policy ramifications, and they have to speak 2 languages. I don't mean Portuguese and English. They have to speak technical language to the people that really know the issues and that are in the business, but they have to speak in general language to the public, not changing the message, but changing the way the message is delivered so that people can understand and have confidence, but not do it in a technical way that nobody could follow what they're talking about.
So it's a very difficult thing. So in my own view is what you want for the directors are smart people who are very analytical, very sensitive politically, not very political, but very politically sensitive, and who are capable of performing all these functions and keeping their eyes on the big picture and the small picture at the same time. Rapidamente, a questão da Clarice, eu penso que é, sobretudo, uma preocupação com a accountability e a responsabilização dos reguladores. Eu associo-me ao que acaba de dizer o Ashley, penso que é importante que haja uma comunicação permanente, um envolvimento dos interessados na regulação, dos destinatários da regulação, tanto as empresas reguladas como os utilizadores desse serviço, permanente, estrutural, desde o início, que não seja apenas um proforma, mas que a participação seja, de facto, sentida, vivida, desejada pelo regulador. Agora, creio que temos todos a noção de que os problemas e os desafios que a regulação enfrenta hoje são tão complexos que comunicar corretamente ou comunicar adequadamente é muito difícil. E aí não chegam economistas, engenheiros, juristas, é preciso, de facto, gente com outros backgrounds, com outras formações que ajudem a regulação e os reguladores a comunicar de uma forma adequada nestas várias línguas de que falava o Ashley. E esta é, de facto, uma dimensão nova que se abre à regulação. Tanto quanto me é possível avaliar, num ponto de vista de transparência e de accountability, a regulação no Brasil tem sido um sucesso, tem sido um exemplo positivo, como aliás aconteceu em muitos outros países. E recordo-me que estive numa mesa redonda para celebrar os 10 anos da regulação da energia em Itália. E foi convidado um professor de Direito, que é um dos maiores professores de Direito a nível europeu e, creio, mundial, Direito Administrativo, professor Sabino Cassese, que dizia basicamente isto. Ele não era um técnico, não era um especialista de energia, mas aquilo que ele podia dizer é que o contributo da regulação da energia em Itália, da agência reguladora, para uma melhor cultura administrativa em Itália tinha sido muito importante. E eu creio que isto se passou noutros países, creio que também de alguma forma no Brasil, que o facto de estas agências independentes terem obrigações de transparência, de accountability, de envolvimento, que acabou por contaminar positivamente a administração pública e por criar expectativas no cidadão que depois conduzem, esperamos, a uma melhoria geral da administração pública e do relacionamento do cidadão com a administração pública no seu todo. E aqui retomava um pouco aquilo que disse o Presidente Carlos Ivans hoje de manhã, que temos que encaixar, que temos que compreender a regulação nesta arquitetura mais ampla de um Estado moderno e de uma alteração da relação do cidadão com o Estado no seu todo e não apenas com a agência reguladora. A questão do Edson me dava para uma grande conversa e, portanto, eu vou só dar-lhe aqui telegraficamente duas notas. Eu creio que... eu acredito na descentralização do sistema elétrico em toda a parte do mundo. Acho que as tecnologias que existem hoje são... indicam esse caminho. Tanto as tecnologias de produção de energia como as tecnologias de informação e comunicação. E quando eu olho para um país com a dimensão e a estrutura do Brasil, o que eu vejo é, por um lado, zonas com uma grande densidade e, por outro lado, zonas muito pouco densas. Portanto, com problemas que podem ser eles os dois resolvidos com vantagem se forem resolvidos localmente. Ou seja, olhando para a situação, parece-me intuitivo que a produção descentralizada e uma gestão descentralizada faz mais sentido do que continuarmos a tentar aplicar o velho modelo e tentarmos continuarmos a aposta num planejamento e numa operação completamente centralizados do sistema. Então, eu aqui tenderia a discordar do meu amigo Ashley Brown. Portanto, para mim, a questão não é tanto os sinais locacionais
que devem ser corrigidos, é mesmo uma inversão da filosofia de planejamento, digamos assim, e uma aposta convicta e muito forte na descentralização. Mas, enfim, isto é só muito telegráfico, dava para conversarmos durante muito tempo. Farei isso com todo o gosto lá fora, se quiser. Muito obrigada. Eu, na verdade, como moderadora, parece que falhei um pouco. Eu gostaria de fazer um ponto com relação à provocação feita pelo Paulo Pedrosa. A nossa intenção é produzirmos um documento, né? E no final do dia nós vamos falar do que serão os produtos, né, que serão decorrentes aqui dessa oportunidade fantástica que nos está sendo dada pela participação dessas pessoas com toda a experiência e da interação com o público. Nós faremos, então, um comentário com relação a isso no final do dia. Muito obrigada. Obrigada, Juíza, parabéns pela sua moderação. Obrigada, senhores. E agora a gente está com o horário um pouquinho reduzido. Eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores para que a gente consiga voltar do almoço às 14 horas em ponto, ok? Muito obrigada e até já.
Na verdade, vamos deixar. Mandou o dia que entregar pro tá? Ela distribuiu. Vamos deixar aqui agora para ah, é, tem que ficar muito pesado. Exatamente. Mas ele pediu, ele fez questão que eu entregasse. Exatamente.
Eu sou piloto. Se fosse só piloto, faria educação. Mais fácil, menos. É mais caro. Você falou, chegando aqui, centro de estudos e regulação. Ah, é, centro de estudos e regulação. Memória boa, hein? Na minha que não é. Não, se fosse boa a minha memória, eu saberia. Eu não sabia nem que eu tinha falado. Porque você estava lendo. Aí a gente não se... Exatamente, Centro de estudos da regulação e regulação e infraestrutura.
Você quer conhecer? Usa. Parece que não. Ahora en el segundo lugar está Pandita. Vas a estar ubicado acá. Te voy a pedir una ayuda especial. Experta. Sí. Llevamos música, ¿verdad? Parece. No, ahí. Yo estoy jugando a hacer, porque yo debo porque realmente por la conferencia para no repetirse. Só quer que exclua, não sabe? É só quer que delete ou eu digite novamente? No. Bueno, te presenta, pasas por esta y te paras acá. Y yo en un momento, la idea es que esa seña cuando pases la... Porque no está la PowerPoint, ¿sí? Entonces, te das ahí, después cuando yo hago así, ya el otro y el otro y el otro. Okay. Porque o que acontece é que a senhora mesmo pode passar utilizando o... Bueno, eso es bueno. Yo pregunté, pero me habían dicho que no, por eso.
isso? Não, a você senhora poderia- que mesmo pode utilizar esse daqui, a gente vai fazer tudo. Sim, perfeito. Aqui, ó. A gente usa aqui porque a pessoa controla o próprio tempo dela, de acordo com o que ela vai falando, entendeu? Esse é isso, frente. E o outro, bom. Bueno, gracias. Entonces, Não, a gente só bota ali a apresentação e perfecto, vocês. tranquilo. Tá bom? Era lo que buscaba y me decían que no. Tá. Gracias. ¿Esto lo dejo acá por un momento? Sim, 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 sim.
Tudo certo. Certinho. Daniel. Deu certo. Estamos com dificuldade de iniciar a agência do... Assim Nerminho. Assim Nerminho. Assim mesmo. É. Às vezes, sim. Sim. E a gente já tem incorporado isso. Então, depois, quando sai... Sim, estava em... Não tem nada a ver. Vai ser para baixinho. Um pouco de hoje. Então, deixa eu convidar.
Fernando Freitas e Mário Rocha. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Prosseguiremos agora com o segundo painel, com o tema Regulação na América Latina. Convido a compor a mesa a nossa moderadora, senhora Alqueta Pesce, professora da FGV EBAP. Senhor Sebastião Azumendi, especialista em governança e regulação. Não chegou ainda? A gente aguarda ele, não tem problema. Senhora Esther Beatriz Fandinho, secretária executiva da CERI. Senhor Daniel Griff, presidente da URSEA. E senhor Jesus Tamayo, presidente do Conselho Diretor da Assinermin. Bem, vamos passar a palavra então à nossa moderadora, senhora Alqueta Pesce. Boa tarde a todos.
Bom, pedimos desculpa, né, pelo atraso no início da segunda sessão, mas é sempre, né, comum isso acontecer, né, devido aos compromissos do horário do almoço. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite da professora Joísa, de parabenizá-la pela organização do evento, que também, de certa forma, ilustra, né, a consolidação do próprio Centro de Regulação, do trabalho, né, interdisciplinar que esse centro vem fazendo, até por integrar, né, nós, né, vários professores, né, espalhados em escolas, né, que a Fundação Getúlio Vargas tem, né, que sempre tiveram interesse em desenvolver pesquisas na área de regulação. E isso realmente é um dos benefícios principais, né, do centro que a Joísa está dirigindo. Me sinto também particularmente privilegiada de moderar esse painel, porque meus objetos de pesquisa ao longo dos últimos anos têm sido exatamente entender como é que as políticas, as instituições regulatórias, instrumentos regulatórios se traduzem abaixo da linha do Equador, né? Então, como elas se traduzem, né, no contexto, né, de países como o Brasil, né, no contexto de países da América Latina e outros países em desenvolvimento, exatamente por reconhecer que existe uma pressão mimética internacional, né, muitas vezes imposta por organismos internacionais, mas também existem trajetórias institucionais fortes, né, inovações institucionais que estão acontecendo, né? Um exemplo do qual, por exemplo, é a própria ABAR. A ABAR é uma inovação institucional, né? Nenhum outro país do mundo tem uma instituição que articula as agências reguladoras de forma transversal, como o Brasil inventou, e isso merece, né, um trabalho de investigação e de pesquisa que me é particularmente interessante, né? Então, trabalhar nessa mesa, né, que junta um conjunto de pessoas que trabalham com regulação em contexto de países, né, onde a regulação não se coloca uma agenda purista, né, mas busca integrar, né, o desafio da regulação vis-à-vis o objetivo do desenvolvimento, universalização, pressões sociais, né, ideologias, né, que muitas vezes vão para a contramão daquilo que acontece em países, né, do norte, né, que inspiram boa parte dos modelos regulatórios, me parece ser um tema que merece nossa atenção e debate, né. Mas eu não vou me prolongar mais, eu vou abrir espaço para a palestra do Sebastião, que vai nos trazer, né, uma visão transversal, né, dessas experiências da América Latina, para depois partirmos para as experiências de cada um dos países aqui. Obrigado, Sebastião. 15 minutos. Você que sabe, conforme... Ok. Boa tarde para todos. Eu vou pedir desculpa pelo meu português. Eu moro aqui no Rio, sou argentino, mas fiquei 3 semanas na Argentina, então agora estou como portunhol. Mas se vocês esperam mais uma semana, eu vou começar a falar português ou carioquês. Bom, então, o que eu vou fazer? Vou apresentar dois estudos do Banco Mundial. Eu sou consultor do Banco Mundial, onde a gente, com outros colegas, fez uma avaliação da governança das agências de regulação do setor elétrico, né? O primeiro estudo foi no ano 2007 e o último estudo, 2014, né? Ainda não foi publicado, mas eu vou apresentar os resultados provisórios, né, da pesquisa. Vamos lá. Desliguei. Aí. Então, eu gostaria primeiro de identificar algumas perguntas para o debate, que eu adoraria ter com vocês, tá? Então, algumas perguntas que eu me fiz quando eu estava pensando na apresentação são as seguintes. Qual tem sido a evolução do modelo da agência reguladora na América Latina, né? Esse modelo que foi estabelecido nos anos 90, identificado com o modelo da Comissão Independente Americana, né, que foi repetido não só nos Estados Unidos, mas também países desenvolvidos, como a Inglaterra, a França, etc. Que fatores explicam a permanência das agências, né? Mesmo embora as mudanças ideológicas e políticas aconteceram, por exemplo, na Argentina, as agências ficaram como instituições regulatórias, né? Só 2 países da América Latina, que são a Bolívia e a Venezuela, eliminaram as agências. O resto dos países, com diferentes políticas e orientações, mantiveram o modelo da agência de regulação. Quais são os principais desafios, né, das agências em termos do desenho institucional, da governança? E, por último, estamos em presença de um novo modelo de agência regulatória, né,
ou estamos apresentando um deterioro do modelo anterior? Acho que essa é a principal pergunta o novo paper que eu vou estar publicando em setembro desse ano com o Banco Mundial e que eu, com muito prazer, vou compartilhar com vocês. Tá, a metodologia da avaliação. Nós trabalhamos com questionários, né? Infelizmente não temos um orçamento significativo para visitar os países, então a gente desenhou um questionário que foi enviado para todas as agências de regulação do setor elétrico, né, da América Latina, incluindo reguladores estaduais, principalmente no Brasil e na Argentina, e reguladores federais. Foram 100 perguntas, né, vinculadas à governança das agências e que, para que vocês tenham uma ideia de como, são divididas em 4 aspectos principais: autonomia da agência, a transparência da agência, como a agência se vincula com outros órgãos de rendição de contas, né, e as ferramentas institucionais e regulatórias das agências. Eu tenho uma cópia do paper de 2007, onde vocês vão poder ver a metodologia, entender bem a metodologia, mas como temos pouco tempo, eu vou passar direto para o conteúdo. Tá? Também incluímos uma seção, né, do questionário onde os reguladores podem dar a sua opinião, que acho bem interessante para ver desde a prática deles, que são os verdadeiros atores da regulação, o que eles percebem do modelo da agência regulatória. Tá? Então, o primeiro paper foi publicado no ano 2007, e o paper foi, o resultado do paper foi uma avaliação do modelo de agência, né, e estabelecendo um índice comparando diferentes países em termos de como eles ficaram no índice, no ranking, em termos da qualidade da governança. O nosso segundo paper repete a mesma metodologia, mas se faz outra pergunta, porque agora a vantagem que temos agora é que podemos comparar. E precisamente a comparação empírica é uma dos principais déficits da literatura sobre a governança, né? Tá, se vocês, no paper esse já é um esboço que eu poderia inclusive compartilhar com vocês, e já está identificado essa como o principal gap, o principal déficit da literatura. Então a gente agora conseguimos comparar os resultados de 2007 com 2014, que é um período de tempo interessante, são 7 anos. Né? Bom, então, o tema do novo paper é a gente vai hacia uma nova tipologia, hacia um novo modelo de agência de regulação na América Latina, né? E nosso foco de estudo é o setor elétrico. Os principais resultados. Tá? Conclusões. Eu vou começar de atrás para frente. Né? Ok, a gente identificou agências com menores responsabilidades regulatórias que quando foram estabelecidas nos anos 90, né? Uma maior inestabilidade dos diretores, no caso que a agência tenha um conselho de administração, né? E uma redução dos níveis de transparência nas designações. Né? Também, em contraposição, encontramos uma melhoria da gestão. As agências têm investido muito tempo e recursos na melhoria da gestão institucional, né? Campanhas de gestão por resultados, planejamento estratégico, ferramentas regulatórias, um aumento considerável, né, dos níveis de participação social, e também na parte mais qualitativa do estudo, um consenso geral sobre os benefícios do modelo. Né? Todos os reguladores estão conformes e aderem às vantagens do modelo e têm suas críticas que eu vou também explicar. Bom, então, primeiro resultado. Redução dos níveis de autonomia. Né? Um dos índices do nosso paper é Regulatory Autonomy. Isso está em inglês, eu não consegui traduzir porque está em stata e tal, é muito difícil. E então, aqui, o que nós vemos que a maioria dos países, com exceções, tem um retrocesso, não, na autonomia do regulador. Né? Aqui temos vários países, aqui temos o caso do Uruguai, mas são proxies, né? Não são indicadores, aqui nós não fazemos uma análise de causalidade, né? É mais um paper, se você quiser, teórico, que tem algumas implicâncias e que, em alguns casos, é coincidente com a realidade. E isso também se vê mais na parte mais qualitativa, que você consegue ver que a agência de regulação tem um aumento na participação
da estrutura tarifária, mas uma redução na participação do preço da tarifa, né? Um aumento da agência nas áreas mais técnicas da regulação, mas um retrocesso da agência nas decisões principais regulatórias, que estão ficando nas mãos do ministro. Então, o que estamos percebendo é um foco da agência nos aspectos técnicos, né, de fiscalização do estánдар de qualidade do serviço, imposição de sanções, mas não na decisão final, por exemplo, aumento de tarifas, né? E isso é bem claro, você consegue ver da apresentação. Mesmo com os planos de expansão, né? Por exemplo, aqui temos, eu não consigo ver muito bem, os planos de expansão do setor, onde o ministro aumentou significativamente, né, a participação nos planos de investimento. Não traduz. Aí, tá. Oi, tá. Então, consigo ver uma expansão aqui, o vermelho é o ministro. Se você compara aqui o planos de investimento, como o ministro em 7 anos tem crescido, né, o margem de influência e decisão, né? Pelo contrário, a agência tem mais competência na área de estándares técnicos, de segurança, né? E o ministro tem um retrocesso aí. Vamos lá. Em termos do crescimento, retrocesso das responsabilidades, entre 2007 e 2004, temos que as responsabilidades maiormente decresceram, né? Em proporção também. Em termos se lembra que uma das conclusões era a inestabilidade dos diretores nos conselhos de administração. O que conseguimos ver também é um aumento dessa inestabilidade, em termos das razões por quais os diretores deixam a agência de regulação. Você tem um aumento exponencial da saída voluntária, que a gente deixou a saída voluntária para que eles consigam colocar aí no lugar de pressão externa, né? E você consegue ver esse aumento exponencial da saída voluntária, né? Em alguns casos também tem demissão, que antes, 2007 não tinha, agora 2014 tem demissão. Em termos da publicação das vagas, né, pela agência, veja aqui essa comparação. Em 2007, só esse número de agências não publicava as vagas na internet ou, sei lá, num jornal. Em 2014, esse é o número de agências que não publica as vagas dos funcionários técnicos da agência, né? Aqui também tem um gráfico interessante. Aqui os exames públicos, os concursos públicos não são requeridos, e você vê, com vermelho 2014, é um crescimento também exponencial. Então, a gente identificou um retrocesso em termos da meritocracia, são proxies, né? Em termos da meritocracia da agência, tanto no corpo técnico da agência como no corpo dirigencial. Aqui, um aspecto positivo dos resultados é precisamente um aumento da participação social. Você consegue ver entre 2007 e 2014 um aumento consistente de todas as agências de regulação elétrica em termos de diversos indicadores de transparência social, principalmente consultas, né? Tem uma tendência na América Latina de melhoria a tomar decisões regulatórias. O Brasil, o México, também acho que a Costa Rica tem implementado análise de impacto regulatório, que seria como uma introdução do processo de policy análise de políticas públicas na tomada de decisões regulatórias. E isso tem melhorado o processo de decisões, também na Colômbia. Também observamos uma melhoria nas ferramentas institucionais, né? Planejamento estratégico. A Ursula Daniel falou para mim que tem implementado o planejamento estratégico, gestão por resultados, pago por incentivos para alguns funcionários, e isso também é uma diferença significativa com os resultados que a gente identificou no ano 2007. Bom, mesmo com o índice de ferramentas regulatórias, vemos principalmente movido pela introdução das ferramentas de simplificação administrativa, análise de impacto regulatório, que vai crescendo na região, não só nos países, talvez,
mais desenvolvidos, como o Chile, mas também outros países como a Costa Rica, também como países como a Colômbia, né? E tem certamente um consenso na região sobre o benefício dessas ferramentas de tomar decisões regulatórias. E aqui vem a parte qualitativa. A gente perguntou para eles qual é a sua opinião com relação ao modelo da agência independente de regulação. Acha é um modelo beneficioso para o setor, tem vantagens? E você consegue ver que a maioria, quase o 100%, a totalidade do universo das agências responderam que sim, né? Que eles acham que, mesmo com as mudanças ideológicas, as mudanças de políticas de infraestrutura, mesmo assim, é um modelo que deveria ficar na região. Agora, para onde a gente vai? Essa é a principal pergunta, a tipologia do novo modelo de agência de regulação. Em termos quais são os aspectos que talvez eles acham que trazem maiores vantagens? A independência, né? Evitar a política, a politização indevida, né, do processo de tomar decisões, acho que é o principal. Mudança no setor, parece mais dinâmico. Uma melhoria da qualidade do serviço, que aconteceria com uma agência e não aconteceria se você tem um ministério implementando políticas regulatórias, né? Então, acho que é uma mensagem bem auspiciosa. Acho que temos 80% dos reguladores federais na nossa pesquisa. E aqui perguntamos sobre as fortalezas e as fraquezas do modelo, né? Em termos das fortalezas, o que a gente identificou principalmente é a depolitização, né, do processo de tomar decisões, como a principal fortaleza, e que é coincidente com a anterior slide, né? Alguns também identificaram a proteção dos investimentos privados, né, naqueles casos que o mercado tem participação privada, né? Também vemos uma autonomia técnica, né, a melhoria da racionalidade do processo de decisão nas agências, através da contratação de técnicos, de pessoas qualificadas para essa tarefa, e a participação social, que podemos discutir, mas só acontece quando você tem uma agência de regulação e não acontece quando tem um ministério. Essa é uma pergunta que talvez com uma pesquisa mais empírica seria interessante responder. Em termos das fraquezas, como vocês imaginam, a falta de independência é um dos principais aspectos identificados no estudo 2014, né? Brasil e Peru identificaram uma tomada de decisões problemáticas, com problemas. Talvez Jesus vai conseguir nos explicar melhor quais são os problemas na tomada de decisões, né? A falta, embora a agência seja um espaço interessante para promover a meritocracia, a falta de técnicos e profissionais capacitados para conduzir a política regulatória, né? E acho que esses são os principais pontos das fortalezas e fraquezas do modelo de agência, identificados pelos próprios reguladores, né? Bom, acho que aqui, com isso acabo, queria fazer algo bem curto. Eu tenho os dois papers, o segundo paper não vou conseguir dar, porque ainda está em revisão, vai ser publicado, mas o primeiro paper posso dar sem problemas, e também fico à sua disposição para responder outras perguntas. Obrigado. Bom, muito obrigado, Sebastião. Sua apresentação realmente traz alguns mais perguntas, né? Eu imagino, para a plateia, né? Particularmente de quem vai responder, né? Demonstra algumas tendências até que são contraditórias, né? Boa parte da literatura do mundo evidencia que essa quantidade de burocratas, regulocratas, né, com o nome que estão se dando, né, da regulocracia está explodindo, né, em vários contextos internacionais. Aqui parece que temos pelo menos dois indicadores, né, que apontam por uma certa sensibilidade do modelo, né. A primeira tem a ver com a diminuição das responsabilidades regulatórias, que me parece a mais típica de todas, e a segunda com a instabilidade no modelo dos dirigentes, né.
Então, eu acho que a pergunta que fica no ar, a que se deve isso, né? No momento que nós temos um aumento exponencial do quantitativo de reguladores, inclusive na América Latina, como que se explica essa na retomada do controle direto do Estado, né, nos setores que você pesquisou, né? Eu acho que essa pergunta seria uma pergunta interessante para a plateia responder, né, considerando que temos também a experiência aqui da Agência Reguladora do Peru, que, pelo que eu me lembro, tinha uma experiência muito bem sucedida em termos de seleção, né, do modelo de seleção dos diretores, e talvez pudesse compartilhar, né, aqui na plateia. Mas eu vou seguir a ordem aqui, vou passar a palavra para a doutora Beatriz Fandinho, né, da Secretaria Executiva do Comitê Argentino da Comissão de Integração Energética Regional, para a sua palestra. Obrigada. Tá? Mais 15 minutos. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores y voy a empezar muy rápido. Quisiera hacer una aclaración respecto de cuál es el criterio de mi presentación. He intentado hacer una presentación a mis colegas, digamos a pedido de la Fundación Getúlio Vargas, donde precisamente la presentación que voy a hacer va a ser menor al material que van a disponer, ya sea en PowerPoint como en un escrito. Perdón, ¿hay algún problema con que hable en castellano? No, si no, hay traducción, me están diciendo. Como me lo habían anticipado, yo me lancé así, sin avisar. Bueno, precisamente en compartir con colegas, yo voy a hacer un análisis bastante crítico de las reformas regulatorias de los últimos tiempos en América Latina, y mi objetivo también va a ser el de resignificar algunos conceptos importantes que a mí me parecen que quisiera recordar. En principio, y empezando por el final, mis conclusiones serían que sería bueno asegurar la lógica económica de las decisiones, aquellas que nos llevaron en el primer momento a plantear la regulación o las reformas en América Latina, poner en valor la integración como una opción de mínimo costo para cada uno de los países, cada uno con su particularidad y sus procesos. Creo que el hecho nuevo de las energías renovables no convencionales ha dado también un nuevo rol a la transmisión para el respaldo regional de esta energía de esta intermitencia, y también para el respaldo de los embalses para la instalación de estas nuevas energías. Quiero poner algún énfasis sobre el tema de la innovación tecnológica y la tarificación dinámica. Aparentemente son todos conceptos que me gustaría que pusiéramos, creo que después llego a tiempo a recordarlos en la agenda, pero me gustaría tenerlo presente para que esto no sea solo un recuerdo de cómo hacíamos las cosas o qué intentamos hacer cuando hicimos las reformas. Como decía, el material, la conferencia esta fue preparada en un PowerPoint que podrán disponer, que tiene más de 50 láminas con bastante información básica respecto de datos físicos de América Latina, y hay material escrito. De todas maneras, en esta introducción, que no se me había pedido, yo solo quiero tomar una vieja lámina de CIER, de un estudio de CIER 15 que llevó adelante Mario Vega Pereira, respecto de la potencialidad en petróleo, gas natural y reservas de carbón de la región, la potencialidad de la energía hidráulica, que representa el 20% de la capacidad mundial y que apenas está desarrollada o efectivizada en un 25%, y al momento del estudio, también la potencialidad en este caso de energía eólica que podríamos repetir para temas de insolación. Bastante interesante plantear para América Latina los embalses como variables de ajuste, que se podrían utilizar como reservas de energía que no solo almacena agua, sino también energía eólica y biomasa.
La región tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, un potencial de viento estimado en 325 gigawatts. Los países de América Latina con esta potencialidad en realidad podrían hacer un buen uso de la integridad de las cuencas hidráulicas, la integración de sus sistemas hidrotérmicos, la integración para el respaldo de la intermitencia de las energías renovables no convencionales, la complementariedad de las curvas de demanda y las reservas de potencia. Está construida, esto generaría como 3 escenarios posibles, viendo el estudio veía cómo estaba el estado de la regulación y los acuerdos alcanzados, los acuerdos de la comunidad andina, que en realidad sirvieron para la interconexión de Perú y Colombia, pero que ahora están siendo revisados precisamente porque, digamos, la apropiación de la renta era exclusivamente para el mercado colombiano, en vez de dejarlo como rentas de congestión para la expansión del transporte, pero bueno, sirvió de buen uso para Ecuador en cuanto al uso de generación en territorio colombiano, y hoy se está avanzando en los nuevos acuerdos. El Cono Sur, en realidad, con bastantes contratos, son países con altos consumos de energía en comparación con las normas regionales, grandes recursos e interconexiones de gas natural y electricidad. Y en esta me quería detener especialmente. Estas son las interconexiones que están operativas. El azul es la que está en construcción, pero ya creo que debe estar muy avanzada con Brasil, Uruguay-Brasil, y como ven, desde el punto de vista eléctrico tenemos un sistema realmente comunicado, y desde el punto de vista de los gasoductos, y esto es un estudio del 2011 debe ser, digamos, tenemos una infraestructura de interconexión, para no decir de integración, realmente importante. En realidad es interesante reflexionar sobre la reticencia de los países de la región para avanzar en la conformación de un bloque político y comercial que capture los beneficios energéticos para su producción. Esto no quería dejar de decirlo porque en realidad es frente a los problemas que hoy tienen los países de América Latina para enfrentar su expansión y los recursos que necesitan, la expansión de mínimo costo es la integración. La infraestructura existe, o sea que en realidad falta una inteligencia para la cual los reguladores son muy necesarios, porque tiene que ver con los protocolos, digamos, para poder funcionar estos mercados. Por supuesto, no soy inocente en darme cuenta cómo ha sido herida la confianza entre los países por algunos incumplimientos, especialmente de mi país, en materia de gas, con Chile, pero bueno, estamos mirando para adelante y pensemos que podemos hacer las cosas mejor. Algunos títulos. Ya hablamos de la potencialidad energética. Los países tienen una participación interesante de privado en los mercados, si bien ha aumentado la participación de empresas del Estado. Por tanto, también existe una organización institucional y en las reglas de funcionamiento. No ha podido avanzar en los acuerdos de un mercado regional. El rol del Estado en cada uno de los países es relevante para el análisis regulatorio. Podría decirse que es el centro del problema o del análisis, porque define cuánto Estado, cuánto mercado, el impacto en las políticas públicas de largo plazo, y muchas veces el Estado se confunde con el gobierno. El rol de la regulación en América Latina opera en función de las políticas macroeconómicas, especialmente la definición de la apropiación de la renta energética, y por lo tanto ajusta con alguna dificultad a las reglas técnicas en abstracto. Digamos, no hay una mirada respecto de cuál es el abastecimiento de mínimo costo para un usuario de la Argentina. Esto no me refiero solo a al tema de integración, me refiero a otra toma de decisiones respecto a cómo decide la expansión. Por ejemplo, Argentina en la última década incrementó en un 10% su matriz energética en base a hidrocarburos, siendo que hoy es su principal restricción la disposición de divisas para la importación.
y hoy el déficit de la Argentina, que ha llevado a esta situación de default, que creo que es que todos tenemos en mente, es exactamente equivalente al monto de $1.000 millones mensuales que usamos para la adquisición de hidrocarburos importados. En los últimos años, el sector eléctrico de los países de la región no ha experimentado cambios significativos, y estos cambios han obedecido a distintas causas. Yo voy a poner en primer lugar algo que ahí no está en primer lugar, pero es que el nuevo escenario de precios de los hidrocarburos del siglo XXI nos encontró con los sistemas con los modelos recién implementados. Todos los países de América del Sur expanden con hidrocarburos, expanden con térmica, y hemos tenido que soportar incrementos de precio de 10, 20 dólares el barril de petróleo, digamos, a los precios que tuvimos que soportar. Así que era razonable que el Estado, el gobierno, intentara moderar el impacto de los precios. A mí me parece que esto es un tema que está en el centro de muchos de los cambios regulatorios que hubo que enfrentar. Creo que ninguno enfrentó abiertamente el tema de los precios. Por otro lado, hay enfoques respecto a la necesidad de superar las dificultades preexistentes en materia de matriz energética, preponderantemente hidráulica, creo que se habló hoy de eso, y los desafíos de los ciclos hidrometeorológicos, que la verdad que serían magníficos en escenarios de integración, porque la complementariedad del niño y la niña nos darían, digamos, un escenario de despacho regional realmente más barato. Los objetivos políticos de autoabastecimiento, que a veces trascienden la seguridad del largo plazo. En realidad, reitero que en América Latina las mayores economías vendrían de avanzar en los acuerdos políticos, ya que tenemos UNASUR, ya que tenemos Mercosur, ya que nuestros presidentes se reúnen a menudo, digamos que trasciendan los acuerdos políticos para ir, digamos, a normas operativas de intercambios de energía. Los cambios significativos de la regulación, y aquí voy a hacer un breve repaso con mis disculpas por algunos de los representantes en esta mesa, pero igual los voy a mencionar sus países, pero lo voy a hacer muy rápido. Con relación a la regulación de generación, en algunos países se hicieron reformas para expandir los sistemas con la participación de empresas estatales. La reversión total de las reformas de los 90 tuvo lugar en Ecuador, donde la Constitución dispuso que el Estado asuma el control total, y como excepción, el Estado podría delegar a la iniciativa privada y a las empresas de la economía popular y solidaria el ejercicio de actividades dentro del sector eléctrico. En Bolivia, en el marco de las reformas del 2008, se creó una empresa estatal ENDE, participando en los 3 sectores de la actividad. De esta manera el gobierno nacionalizó acciones y hoy detenta el 72% de la oferta energética de Bolivia. Paraguay responde al modelo jurídico de empresa única integrada, propietaria además del 50% de los emprendimientos binacionales de Yacyretá e Itaipú. Me voy a referir a Yacyretá porque es una binacional con mi país, no a Itaipú, pero yo creo que una rediscusión del Tratado de Yacyretá podría liderar un escenario más dinámico de la organización del sector eléctrico paraguayo y argentino. En Uruguay existe una empresa estatal integrada, que no voy a avanzar porque aquí tenemos al presidente de la comisión, y en varios países de la región se han considerado reformas que han tenido que ver bajo un sistema de contratación de largo plazo con licitaciones o subastas reguladas, y estos cambios tuvieron en común el objetivo de promover remuneraciones de largo plazo para los generadores. Como conocen, Brasil, digamos, no voy a referirme a Brasil, pero sí diríamos que desde el punto de vista de la investigación, la creación del ambiente de comercialización regulado del 2004 y la medida provisoria del 579, me están apurando. Son 2 consideraciones a tomar. Bueno, yo me he referido a la transmisión, también país por país, y esto lo van a poder ver en el paper.
la retribución, cada país, digamos, hay diversas formas de retribución. Los cargos, cómo se aplican, digamos, en algunos países todo es tomado por la demanda, en otros países por la generación, en otros en un mix en base a cálculos, digamos, de despachos estimados, y después la distribución. En resumen, lo que quería significarles es que existe en la regulación de los países diversas enfoques y metodologías diferenciadas que no aseguran la neutralidad económica de los precios para evaluar la competitividad de los mercados a partir de los precios de la oferta de la energía. Y asimismo, la diferencia de los mercados de distribución atendidos por distintos agentes de un mismo país son atendidos con cuadros tarifarios que reflejan esa estructura. Esto también es un tema interesante. España ha avanzado con tener un cuadro tarifario para toda España y con un sistema más sofisticado de retribución a las empresas que participan en el segmento de distribución. Y quiero terminar con esta, que no es la última, les anticipo, pero sí quiero terminar con esta, que debiéramos tener en consideración para el futuro inmediato de la regulación. Atento a que el liderazgo del funcionamiento de los sectores eléctricos de la región esté en manos de las políticas públicas de los gobiernos de sus respectivos países, con más o menos determinismo, es interesante considerar el contexto de aprobación popular a la economía de cada uno de ellos. La evolución, esto es una medición que se hace desde el año 2007 por Ipsos, y lo que marca es el porcentaje de la población con respuesta positiva a la situación económica de sus países. Medio Oriente y África lideran con un mayor porcentaje, el 53%, Europa 31%, ha bajado del 50% al 31% desde el 2007, y América Latina, digamos, está en el 20%, que se ratifica cuando, en este sentido, vemos los comportamientos por países donde Argentina tiene el menor índice de credibilidad. Entonces, en conclusión, una conclusión conservadora haría ver que será muy importante los recursos y aportes que la regulación podrían hacer para incentivar la eficiencia y la captura de economías posibles para evitar aumentar los precios energéticos indispensables para el desarrollo. Los otros temas no quiero ser reiterativa y sí los invito a que puedan ver la presentación completa. Gracias. Obrigada, doutora Esther. Eu não vou perder muito tempo, vou passar a palavra para o doutor Daniel Greif, da Agência Reguladora de Uruguai, responsável pelas áreas de energia e água. Muito obrigada. Olá. Bom, boa tarde a todo mundo. Vou fazer um esforço de falar portunhol a conta dos problemas dos tradutores, mas vamos ver o que sai. Já tive a Sebastián fazendo a mesma coisa, assim que não vai ser tão mal. O primeiro é agradecer e cumprimentar a organização deste evento e realmente é um prazer para nós falar entre amigos e com gente que está na mesma coisa, né? Então, não é fácil encontrar um âmbito onde a gente se entende e fala, como hoje na manhã, de uma espécie de psicoanálise da regulação, que é bem interessante, são perguntas que sempre nos fazemos nós também. Então, e é importante conceptualizar e ter claro qual é o rol do regulador, que acontece em outros setores, outros países. Então, vamos ver algumas ideias que estamos pensando, que estamos trabalhando desde nossa realidade no Uruguai, mas também é uma realidade que se repete em toda a América Latina. Por isso, bom, a apresentação tem que ver com isso, a regulação em América Latina, desde nossa experiência, trabalhando com os reguladores de água e saneamento, na Associação de Reguladores de Água e Saneamento, a DERASA, e a Associação de Reguladores de Energia, que são os dois setores que nos toca trabalhar. E o tema
o problema que estamos pensando, que por sorte, aqui, todo mundo com essa coisa na cabeça. Como se aplica um modelo conceptual importado, que foi implementado na década dos 90, global, geral, igual, a realidades bem diferentes. E esse é um problema que todos estamos vendo 10 anos ou 15 anos depois, que foi desse monstro. Então, acho que esse problema que planteja Sebastião do câmbio conceptual é bem interessante se tem um novo modelo regulatório ou é uma modificação do modelo velho. Desculpa. Bom, você me controla, tá? Como é? Não, esse aqui não. Esse. Aí. Ah, desculpa. Esse é o título da apresentação. O câmbio conceptual da regulação em um cenário de prestação pública. Esse é o terceiro negócio. O cenário de prestação pública. Que é a maioria da situação que temos no Uruguai. Depois vamos ver algum detalhe. Mas também toda a América Latina, o origem foi a mesma coisa. Tínhamos grandes empresas públicas com seus problemas e suas vantagens, e esse modelo orientou-se... Bom, esse é o resumo que vamos tentar repassar. A origem da regulação, que vocês conhecem, mas sempre temos que voltar à fonte. E às vezes nem alcança a origem da regulação, senão a origem dos serviços públicos, como foram prestados, como foram desenvolvidos, no princípio do século XX. Depois, só algumas repassos do conceito do modelo regulatório tradicional, como foi esse processo de implementação da regulação. Acho que a regulação não é um conceito, é um processo. E esse processo muda e vai mudando, e isso é o mais interessante disso, né? Acho que também, na apresentação do presidente da fundação hoje, ele dizia que regulação e regulamentação não são a mesma coisa. Acho que isso é importante de ter em conta. E, bom, o que está fazendo agora, né, na regulação, principalmente no água potável, que foi um resultado de um estudo de pesquisa que fizemos entre os reguladores de água potável na América Latina, e quais são os desafios futuros. E, por último, esse negócio que estamos trabalhando, que é especificamente como conceptualizar um modelo regulatório para regular empresas públicas que hoje no Uruguai são a maioria que está prestando serviço. É a realidade todos os países da América Latina têm, e em alguns casos tem empresas públicas em concorrência com empresas privadas. Outros casos é a empresa pública que não tem desafios nenhum. Então aí outros conceitos que devem se funcionar. Só para mencionar origens, vocês todos sabem, então vou ir rapidinho, mas o objetivo dessas reformas foi introduzir a gestão e inversão privada e a concorrência, né, de situações, em geral, prestadas por setor público, às vezes bem, às vezes mal. Quais foram as condicionantes que eram necessárias para aplicar o modelo? Que tinha um marco regulatório explícito e que tinha instituições de regulação independentes, entre aspas. Esse é um problema que já se está discutindo, e cada país conseguiu a regulação que pudesse também.
Então, em definitiva, é também a questão de que papel quer se dar ao mercado e que papel quer se dar ao Estado. São mercados imperfeitos, já todos sabemos, é forte a influência política, é inegável que tem esses setores, social, ambiental. E qual é o rol do Estado? Então, para que definir esse rol do Estado, precisa-se políticas ativas, e esse é um problema também da implementação do modelo. Quando não tem políticas ativas, é o mercado que tem que fazer tudo, ou às vezes é o regulador, e outra coisa é a regulação transparente. Se não tem um marco regulatório claro, a regulação falha, o processo falha. Que foi o que aconteceu, na verdade. Nesse processo é importante a ordem das reformas. Se vocês analisam os distintos processos, algumas tiveram mais sucesso ou menos, mas na maioria dos casos, primeiro foi a privatização e depois um marco regulatório ou a criação das instituições, e então esse jeito não conseguiu fazer sucesso. E outro problema, principalmente para os países não desenvolvidos, foi a formação de recursos humanos para a regulação. Essas instituições têm que ter recursos humanos capacitados, massa crítica, e é um processo e demora muitos anos. O desenho institucional é o tradicional, né? Mas só deixei essa diapo aqui para marcar a importância das políticas do poder executivo, das políticas do poder legislativo, que esse triângulo representa, bueno, a articulação institucional necessária e a relação que deve ter a regulação com o organismo de formulação de política, e que, em definitiva, é um tema do poder, da autoridade. Quem é que dá autoridade ao regulador para fazer seu cometido, tá bem? E, finalmente, deve ser a democracia, o poder legislativo e depois as políticas desse governo. Aqui deixei a operação por empresas públicas e privadas também. E aqui, quando temos empresas públicas, vamos ver que a coisa não é tão fácil. Bom, esse é um dos temas. Levanto alguns aspectos que devem ter em conta. O alcance da regulação. Alcance por os setores que foram alcançados pelas reformas. Setores de serviços públicos clássicos, energia, água, mas outros setores também foram alcançados por as reformas e às vezes com sucesso. O problema da resistência e do grau de madurez dos setores para implementar essas reformas com sucesso ou não. No Uruguai foi um caso paradigmático, onde as reformas foram resistidas pela população, e eles propuseram, através do plebiscito, votação popular, e a gente tinha empresas públicas que queriam, a gente queria que as empresas públicas continuaram prestando serviço. São empresas públicas centralizadas, tinham 60, 80, 100 anos prestando serviço, razonavelmente. Então, o modelo pensado para uma coisa, isso também é uma condicionante do modelo. Qual é o rol da política, a credibilidade da política e das empresas públicas que você, como foi implantado o modelo? Primeiro, a privatização dessas empresas, que a gente não entendia por quê e preferia uma coisa não tão boa, mas própria, a talvez um modelo que é mais expectativa, não certo e ajeno, não próprio. Então,
Esse foi um tema chave, que depois, obrigado, que depois que se laudou isso, também a regulação deve mudar para não discutir mais se é público ou privado. Em setores do água, obrigatoriamente, constitucionalmente, é público. Então, depois, o problema da regulação é como porta valor a regulação nesse modelo. Bom, alguns aspectos que vocês já sabem que tem a regulação involucrada. O ordem das reformas, já falei. Desenho institucional, sabe, as diferenças que pode ter. A multissetorialidade e a especialização, segundo a escala e níveis de governo, é um tema clássico que está se estudando, está se buscando também a configuração ideal. Bom, esse é um marco conceitual ideal, geral, onde tem os usuários, consumidores, cidadãos e os mercados gerais, perfeitos e outros, e depois os mercados imperfeitos, e aí temos a regulação trabalhando nesses mercados, e a defesa da concorrência nos mercados competitivos, mas todos esses setores têm todas essas complexidades que são próprias do nosso área temática. Alguns temos a defesa da competência nesses setores, a defesa dos usuários e bom, as empresas públicas também para regular. Qual é o panorama na água potável? Esses são números desse estudo em Aderaça, mas bom, eu deixo aqui para consultar, mas um dos aspectos são o tema da escala do país, se tem reguladores multissetoriais ou específicos. Outro tema que todos os países têm aí empresas públicas para regular, mas a preponderância salvo na água de saneamento, Equador e Colômbia, que tem mais preponderância privada ou compartilhada, os outros países, sem dúvida, a operação pública continua. Essa situação institucional do regulador, e isso aqui, as atividades do regulador. Isso também as empresas públicas no mundo, é parte de um estudo da ONU 2005, como participam as empresas públicas no GDP, o Produto Bruto, e na inversão. Também nos países desenvolvidos. Isso eu já falei, mas deixo aqui para deixar o detalhe, mas quis representar a necessidade de um modelo diferente desde o ponto de vista do que se vê. É uma representação da América do Sul, de Torres Garcia, no 1943. Esses são os roles que temos no Uruguai, da regulação normativa, fiscalização, assessoramento do Poder Executivo, atenção de reclamos. E, bom, isso é por setor. Cada setor tem seu processo regulador e seus avanços na área, e depende muito do desenvolvimento e da história prévia da regulação, da regulação e do funcionamento dos setores. Bom, isso é a comprovação de que a participação pública no Uruguai é 96%. E isso é um cambio conceptual da regulação de operadores públicos. O modelo tinha basado em que a operação era privada, que tem o lucro e que tem possibilidades de conceder ou sair. Na prestação pública, o prestador é esse e não tem possibilidade de sair, nem de conceder. Tem escassez e assimetria de informação, o problema da reparto de ganância de eficiência, incentivos econômicos, sanções, o controle de qualidade sempre ao final. Quando tem operação pública,
os problemas são outros, mais complexos. Necessidade de coordenação institucional, transparência, bom, outro tipo de problemas. Os mecanismos de decisão são outros. E esse é o problema, né? Na operação pública tem múltiplos principais e múltiplos objetivos. Não é tão fácil e tem que introduzir tudo isso. É uma teoria das restrições. Bom, e uma das coisas que estamos trabalhando para aterrissar, para fazer mais prático, é como regular na prática os operadores públicos. Obriga-se a trabalhar com processos, a meter-se dentro da empresa, exigir resultados, fazer um papel mais de auditoria de processos e também com compromissos de gestão e muita coordenação com outros atores, e isso é uma das coisas que está aportando a regulação. Coerência entre inversões, tarifas, compromissos de gestão. Isto é bom para pensar. E, finalmente, revalorizar o modelo regulatório, reanalisá-lo, proponer um modelo alternativo, rescatando os valores, as boas práticas. A metodologia da regulação versus a metodologia histórica da, como se chamava nosso amigo, que não era regulação, era regulamentação, e a avaliação de impacto regulatório, a dinâmica da regulação junto com a economia e as normas as normas técnicas. E bom, isso estamos trabalhando em um programa de investigação com a CAF e a Universidade da República, que já estamos um ano de trabalho, e a ideia é, o ano que vem, fazer formação como um diplomado de regulação para complementar para encontrar a forma da regulação. Bom, muito obrigado e desculpa o tempo. Obrigada, muito obrigada, Daniel. Vou passar a palavra ao Dr. Jesus Tamayo, do presidente do Conselho Diretor do Ente Regulador de Energia e Minérios de Peru, né? Obrigada. Estamos bem. Sim. Não sabe não. Olha lá, viu? Muy buenas tardes. En primer lugar, para agradecer a los organizadores, a la Fundación, quien han tenido pues la amabilidad de invitarnos y hacernos partícipe y permitirnos participar en este importante seminario. En esta oportunidad, un poco complementando el tema que nos ha hablado Sebastián al comienzo, vamos a hablar algo de la gobernanza regulatoria y en particular del regulador de energía de Perú, o CINERMIN. Entonces, el Real Diccionario Académica de la Lengua Española define gobernanza como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Esta es la idea general entonces de nuestra presentación. Los atributos de gobernanza regulatoria, muy rápidamente, todos más o menos los conocemos: autonomía, transparencia, accountability, que no tiene una traducción al español, y herramientas. Esto es un poco la guía de lo que vamos a ver. Esta encuesta que nos habló... perdón, estoy pasando la mía, pero no la de ustedes. Okay. Es que si no, no veo. Bueno, repitiendo, estos son los atributos de lo que es la gobernanza regulatoria.
ya las hemos descrito. Y esto hablando un poco de los resultados de la encuesta que nos comentó Sebastián, el año 2007, habían 2 países en la región de Latinoamérica y el Caribe, que estaban en condiciones deseables para desarrollar una buena gobernanza regulatoria. Habían 3 países en condiciones cercanas a las deseables, antes mencionadas, y 11 países que cumplían las condiciones mínimas y 3 países que no cumplían estas condiciones mínimas para implementar el modelo de gobernanza regulatoria. Me voy a leer con esto. Hola. Sí, ya. Osinemín, ¿se mantiene o no con los resultados de la encuesta del año 2007? ¿O se han reforzado o mellado estos atributos? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La Ley Marco de los Organismos Reguladores del año 2000 estableció elementos comunes para estas entidades. En Perú tenemos 4 organismos reguladores de inversión en infraestructura, que es Osinemín, del que estamos hablando, Ociptel, que ve telecomunicaciones, SUNAS, que ve agua y saneamiento, y el cuarto es Ocitran, que ve infraestructura de transporte de uso público, que es... ¿Está funcionando? No. Bien. Entonces, estos organismos regulatorios tienen, de acuerdo a la ley marco, esta ubicación en la estructura del Estado. Todos están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, cuentan con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Su máximo órgano de dirección es un consejo directivo, es un órgano colegiado, todas sus decisiones son colegiadas del regulador, y su designación es por periodos escalonados. Cada director tiene 5 años, pero entra escalonadamente. Entonces, cada año sale uno, ingresa otro. Las funciones son reguladoras, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras, solución de reclamos, solución de controversias y normativa. Y su financiamiento se da por aportes de regulación de los agentes supervisados. Entonces esto lo hace independiente del Estado, del presupuesto público. El régimen laboral del personal estaba, como vamos a ver, acá ha habido un cambio importante, estaba igual que al aplicable a las empresas privadas, el régimen de la ley laboral del trabajador privado. Durante los años, a partir de esa 2000 y en adelante, se han ido dando diversos dispositivos con el fin de fortalecer los reguladores, y en este caso concretamente vamos a hablar de Osinemín. Entonces, primero, en cuanto a los órganos de dirección, se establecieron mayores requisitos profesionales para los integrantes de los consejos directivos. Se estableció un concurso público a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros para la elección de los miembros de estos consejos directivos. También se dispuso que la remoción de los miembros de los consejos directivos solo eran por falta grave. En cuanto a las funciones, se le dio algunas funciones adicionales que contribuyen a fortalecer a estos reguladores, como facultades adicionales para ejercicio de función normativa, para establecer también infracciones y multas. Antes se usaban las infracciones y multas que ya estaban previstas dentro de la regulación ministerial, facultades adicionales en la función supervisora, la contratación de actividades de supervisión sin seguir procedimientos públicos de contrataciones, que son más engorrosos, nos dan esta facilidad de poder contratar bajo un procedimiento especial la supervisión de las acciones y de las instalaciones de las entidades de servicios públicos. También se estableció financiamiento mediante ley del aporte de regulación minera. Esto fue últimamente, hace 2 años. Hasta antes la regulación minera, la regulación se llama la supervisión de la infraestructura, de la seguridad en la infraestructura, se financiaba con los aportes de los otros sectores. Y aquí me voy a detener un poco en lo que es
el nombramiento de los presidentes y directores de los organismos reguladores. Aquí, hasta el año 2000, estos integrantes de los consejos directivos se designaban eran designados por determinados ministros, como el de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, y la presidencia del Consejo de Ministros. Cada uno designaba a un representante. A partir del año 2000 se estableció ese concurso público para elección de los miembros, y en diciembre del año 2007, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispuso que la elección se realizaría por concursos públicos. En este caso, el concurso está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros, y es conducido por una comisión de selección encargada de convocar y evaluar y seleccionar a los postulantes. En este caso, esta comisión se encarga de verificar el cumplimiento de requisitos, realizar evaluación curricular, exámenes escritos, para en caso de los presidentes, entrevistas psicológicas, entrevistas personal, y luego esta comisión presenta una terna al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República, quienes seleccionan de esa terna a la persona que se hará cargo como presidente o como miembro del Consejo Directivo. Entre los requisitos para ser miembro de estos consejos directivos, no voy a mencionarlos todos, pero en primer lugar es ser profesional con no menos de 10 años de ejercicio profesional, contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional, acreditar por lo menos estudios de maestría concluidos en materias relacionadas a los temas del organismo regulador, y no tener impedimentos o prohibición para ocupar el cargo. Y fundamentalmente es no estar relacionado con empresas reguladas del sector, ni tener acciones, ni haber trabajado últimamente con estas empresas. Y también hay prohibiciones de salida. Cuando uno sale no puede trabajar sino después de un año con las empresas reguladas del sector. Las sanciones con destitución en el marco de un proceso administrativo por delito doloso, o los sancionados, ¿no?, los inhabilitados por sentencia judicial, y las personas naturales que fueron declaradas judicialmente en quiebra. Quienes no pueden ser, ya hemos hablado, también altos funcionarios públicos no pueden ser, y las personas que prestaron servicios a entidades reguladas o mantuvieron con ellas relación comercial. Este mandato es de 5 años, y cada año se renueva uno de los directores, ya lo hemos visto, y cada etapa del concurso es pública y los medios de comunicación siguen el proceso. Aquí un ejemplo de noticias que salieron respecto a estos concursos en los periódicos. Entonces, los medios de comunicación siguen cada una de las etapas, ¿no? También hay algunas cosas que no aportan a la institucionalidad del regulador. Podemos determinar, por ejemplo, que en el año 2006 se redujeron las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado. Hasta hoy no se han conseguido esas remuneraciones. De nuevo, no se han llegado a tomar, para algunos se han tomado, para otros no. Los consejos directivos, pues con frecuencia no están completos, ¿no? Y esto o por falta de designación, o también porque hay falta de candidatos, hay falta de incentivos para ser director. Pues los directores tienen unas dietas y al no poder estar relacionados con la industria, entonces solo pueden ser académicos o estar en sectores diferentes, lo cual es un poco, no hay gente que esté en un sector diferente al que después se va a desempeñar, ¿no? Es un poco difícil. Osinemín también en el año 2009 dejó de tener competencias en el sector ambiental, se creó una agencia transversal que ve ahora los temas ambientales en todos los sectores. También este año se aplicaron normas del presupuesto público en todos sus extremos, y esto pues incluyeron la prohibición de los incrementos salariales, y así como el registro para la aprobación de operaciones del gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado. En 2011 dejó de tener competencia en el sector de seguridad en el trabajo, se creó un nuevo, en este caso, supervisor,
Y además en el 2013, recientemente, se incluyeron a estos organismos reguladores dentro de estos alcances del nuevo régimen laboral de servidores de Estado, en lugar del régimen laboral privado. Esta es una gran iniciativa del Estado peruano, en el sentido que pues había muchos regímenes laborales en el sector del Estado. Nosotros, entidad estatal con régimen privado, también pues distorsionábamos esto. Sin embargo, al tratar de uniformizar a todos, de alguna manera se está disminuyendo esta institucionalidad de estos reguladores, en tanto que hoy es más difícil, con el crecimiento de la economía, los sectores regulados, pues las empresas petroleras, de gas, de electricidad, demandan mucho personal y nosotros no lo podemos retener, se van al sector privado, ¿no? También hay algunas funciones que se le han encargado a este regulador que no corresponden propiamente a una entidad reguladora de servicios públicos. Y por ejemplo, tenemos que se transfirieron estas funciones de supervisión y fiscalización de actividades mineras. Ese no es un servicio público propiamente dicho, sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas transfirieron estas funciones al regulador. También se dispuso que Ocinermin intervenga en licitaciones para contratar energía a largo plazo a cargo de distribuidores eléctricas, en la subasta de la asignación de primas a proyectos de generación con recursos energéticos renovables, el Registro Nacional de Hidrocarburos es otro encargo que se da al regulador, la administración temporal de un fondo social, originalmente por 2 años, hoy por 3 años más, ya no es temporal, la administración de recursos que garantizan ingresos a los concesionarios de los proyectos de seguridad energética, tal como el recientemente adjudicado gasoducto del sur peruano. El regulador va a administrar en este caso la recaudación de recursos y el pago al inversionista. No obstante esto, Ocinermin continúa pues trabajando en los sectores que le competen, como ser regulador y supervisor del sector eléctrico, regulador y supervisor del sector de hidrocarburos, y también cumpliendo adecuadamente las otras funciones atribuidas, como la función del sector minero, la administración del fondo social y la conducción de esas subastas de primas para proyectos de generación red que habíamos hablado. Se han implementado acciones que nos permiten legitimar nuestra actuación frente a stakeholders y ciudadanía en general. Tenemos diversas certificaciones de procesos, hemos obtenido este premio iberoamericano de la calidad en el año 2012, desconcentración de funciones, tenemos oficinas en todo el país, 25 regiones, tenemos la designación por concurso público de todos los profesionales, y también los que están a cargo hoy de los reclamos y sanciones. Hay tribunales de reclamos y sanciones que son creados dentro del regulador. También tenemos un curso de extensión universitaria para captar y capacitar a jóvenes profesionales. Y esta es una preocupación, la institucionalidad regulatoria y su aporte al desarrollo del país. Hace recientemente 3 meses, los 4 reguladores organizamos un seminario internacional justamente para tratar de estos temas, ¿no? Aquí el seminario fue inaugurado por el presidente del Consejo de Ministros, quien está en el podio. Desafíos: mantener la independencia en las decisiones del regulador frente a la injerencia política y acciones que restrinjan su autonomía administrativa. Continuar desarrollando pues con eficiencia las labores inherentes al regulador. Garantizar la participación de los stakeholders en la toma de decisiones, así como acceso a información relevante, y seguir implementando acciones que permitan un mayor acercamiento del regulador con la ciudadanía. Reflexiones finales. ¿Debería otorgarse rango constitucional a los organismos reguladores? La independencia, ¿no? Pues pensamos que es deseable tener un grado de autonomía importante, pero en realidad lo que lo acredita realmente una institución es que también ejecuta sus políticas. La autonomía es algo que se gana, porque siempre pueden existir maneras de vulnerarlo.
¿Puede evaluarse a los reguladores de manera independiente? Pensamos también que sí, pero por otro organismo independiente, ¿no? Y esto son, digamos, las reflexiones que de este informe de relatoría del Seminario Internacional de que cual les había hablado al comienzo. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muito obrigada, doutor Jesus. Para não perdermos tempo, eu só gostaria de registrar duas reflexões transversais das palestras, né? Uma, se a gente comparar a primeira palestra na parte de manhã com a palestra na parte da tarde, né? Uma associação me parece evidente, né? Se na palestra de manhã se falava muito na associação Regulação Mercado, na sessão da tarde, a associação Regulação Estado é mais evidente. E isso é apenas um indicativo do desafio da regulação na América Latina, né? O segundo paradoxo, quando a gente compara com a percepção dos reguladores que suas competências reguladoras estão sendo diminuídas, me parece, quando a gente analisa os fatos concretos, não existe regulador puro na boa parte da América Latina. Existem reguladores que desempenham sempre um pouco além daquela tarefa, né, pura da regulação. O exemplo extremo, talvez, aqui no Brasil, a Agência Reguladora de Pernambuco, que também regula os CIPs, né? Organizações sociais. Então, enfim, a regulação, por alguma forma, não está se estendendo em outros setores, embora exista uma percepção dos reguladores que sua responsabilidade reguladora está sendo diminuída. Essa é outra ambiguidade que talvez a gente tenha que debater e tratar. E, por fim, esse caso peruano de institucionalidade dos reguladores me parece muito interessante como inovação institucional no contexto latino-americano. Óbvio, com as perfeições necessárias, né? Mas é uma resposta inteligente perante, né, os desafios, né, de influência política no âmbito regulatório que a gente enfrenta aqui. Bom, vou abrir espaço, então, para duas perguntas, pelo menos, para a gente terminar a sessão. Alguém gostaria de perguntar? Dr. Kelman, por favor. Uma pergunta para a senhora Esther Fandino. Na integração, na experiência que nós temos de integração ou cooperação na América do Sul, temos histórias bem-sucedidas e mal-sucedidas. Um exemplo de bem-sucedido é Itaipu, porque apesar de tensões entre Brasil e Paraguai, que ocorrem às vezes, é uma usina que tem funcionado bem para os dois lados. Um exemplo de dificuldade que existiu no passado, não sei como está agora, e a senhora poderia talvez atualizar, e é a Ceretá, que também é uma usina entre Paraguai e Argentina, com a cooperação, que ficou muito tempo impossibilitada de operar, e quais são as lições. Então a pergunta é o seguinte, também tivemos entre Brasil e Argentina, vamos dizer, trocas de energia mal sucedidas, alguns anos atrás, por conta não só de energia elétrica, mas de gás natural também, para a usina de Uruguaiana. Então, a questão é a seguinte, a senhora acha que para que uma cooperação entre dois países vizinhos da América do Sul possa ser bem-sucedido, é essencial ter um tratado entre os dois países em adição aos contratos comerciais, ou contratos comerciais apenas são suficientes? Muy bien, gracias por la pregunta, porque creo que este es un tema clave a desarrollar. La verdad es que el Tratado de Mercosur cubría perfectamente los contratos de intercambios de energía con Brasil, y los de gas también con Chile, porque Chile, digamos, formaba parte del Mercosur energético. Las notas reversales del tratado, en principio de las actas, eran suficientes, y en un momento lo que se cuestionó, que eso, cuando aparece la restricción en un país, sobre todo vamos a hablar del gas y el tema Chile, Argentina decide volcar a su mercado interno el gas que iba por 7 gasoductos a Chile, modificando una cosa dramática. En ese momento la interpretación era que esas notas reversales no habían sido aprobadas por las legislaturas. En realidad la razón es esencialmente política. Supongo que a futuro nos cuidaremos muy bien de que esto suceda, de que estén ratificadas,
pero es muy difícil para un país llevar a restricción de su propio mercado exportando energía. Yo creo que hay buenas experiencias, creo que la experiencia con Uruguay también de Salto Grande ha sido magnífica. Y respecto de la pregunta sobre Yacyretá, digamos, Paraguay es un socio especial. Y se han acumulado, cuando Argentina hace la reforma en los 90, la tarifa de tratado era una tarifa muy alta para competir en el mercado, y hace un acuerdo de una tarifa financiera a 30.000. Lamentablemente, desde 1992 ese tema se viene demorando, no terminamos de juntarnos con los hermanos paraguayos para cerrar las cuentas, y tiene un efecto perverso, porque en la medida de que el endeudamiento de Argentina por compra de energía o de Paraguay por obras, no sé, se sigue incrementando, lo que se sigue incrementando es la tarifa de tratado, lo mismo que con Itaipú. Así que la verdad que estábamos muy cerca de un acuerdo que implicaba rebajar todas las multas y los punitorios. Pero eso iba a requerir digamos, una aprobación de la legislatura, y el ingeniero Cameron, que era el secretario de Energía que llevaba adelante las negociaciones, dejó el cargo. Así que eso está de nuevo. Me parece que en realidad corresponde desde el lado argentino renegociar Yacyretá. Hemos elevado la cota, con lo cual tenemos más energía, y a mí me parece que Paraguay es un actor clave en el hub energético de la integración. Obviamente habrá que tomar ahí sí a los abogados y todos los tratados internacionales, pero físicamente, digamos, todos esos emprendimientos son muy importantes. Gracias. Obrigada, professora Marilene. Marilene Ramos, da Fundação Getúlio Vargas. Agradecer aí aos palestrantes, né, trazer toda essa experiência. E uma questão que não foi abordada, eu trabalho muito com a área de meio ambiente e saneamento, e diferentemente dos primos ricos, né, que é o setor elétrico e o setor de petróleo, a regulação aqui no Brasil, que está tentando avançar na área de saneamento, ela enfrenta um problema de recursos, porque aquela taxa de 0,5%, alguma coisa por aí, e até porque o Brasil não fez uma opção de ter uma agência única ou coisa parecida, ou uma agência por estado, e sim temos agências municipais, intermunicipais, estaduais, depende cada lugar tem um modelo, isso acaba gerando um recurso muito pequeno, e o que acaba significando ter um quadro técnico reduzidíssimo, além de todos esses problemas de não atrair gestores, essa coisa toda. Então eu queria ver como é que nos países aí que vocês conhecem, como é que isso está sendo enfrentado para o setor de saneamento, que não é um setor que gere tanto recurso ou que tenha tanta disponibilidade. Obrigada. Obrigado. Só uma coisa que ficou no tinteiro aí. Que uma fortaleza da nossa experiência no Uruguai foi a vinculação com as políticas públicas e ter políticas do Estado de longo prazo. No setor energético foi fundamental o acordo no ano 2008, as primeiras, e ratificado em 2010, com a participação dos todos os partidos políticos que aprovaram e convalidaram uma política energética de 30 anos. E isso foi uma base para regular e concentrar, aportar para essa política. Então, isso eu acho que também deve ter em conta como é a política, como é a formulação da política e como o regulador se inserta nesse processo. Bom, e para nós também, só mencionar que a reputação da regulação gerou que assumamos novas competências, novas concorrências.
sem dúvida, a qualidade era um aspecto já que regulávamos, mas depois, todos os aspectos de segurança, mesmo de setores que não são tradicionais da regulação, como a segurança dos geradores de vapor, geradores de energia com vapor, aspecto de segurança nas indústrias, mesmo a segurança para os usuários dos artefactos elétricos. É um aspecto que nos toca regular, habilitar importação e tudo isso. São tarefas novas que estão sendo assinando à regulação por seu rol e tem uma metodologia aceitada e não são questionadas quando o regulador faz um pronunciamento, não tem discussão. Então, é parte desse novo arranjo institucional. Vou responder para Marlene. Eu não conheço muito bem o setor de água, mas um caso interessante é o caso do México. A regulação do setor de água é municipal, é local, por questão da Constituição. Mas eles têm uma comissão de água que é quase um Ministério de Água, com um orçamento imenso. E eles têm uma função fundamental de capacitação dos funcionários das agências estaduais, locais, municipais. E muitas vezes, porque é tão atomizado o setor de água, que tem vários casos de autorregulação, self-regulation, né? Então, é um setor bem atomizado, bem complexo como para ter uma uniformidade. Mas acho que no caso do México, a Comissão de Água está tendo uma função interessante e acho que positiva para o desenvolvimento institucional do setor. Não sei se você conhece o caso do México, e se aqui no Brasil tem uma comissão similar com... Não. Eu acho que existe um caso interessante de complementação entre um órgão nacional, não é regulatório, mas de implementação de políticas públicas, e as agências de regulação municipal. Sí, quería apuntar que más allá del importante tema de saneamiento, lo que yo veo en la agenda regulatoria que viene es la regulación del agua a todos sus efectos, ¿no? Que incluye obviamente la hidroelectricidad, pero también todos los temas relacionados. Me parece que ese es un tema que va a haber que poner en agenda de interagencias además y estudiar de manera muy seria. Final, podemos passar às outras perguntas individualmente, senão a gente vai perder muito horário, né, previsto, por favor. Tem algumas perguntas, mas depois vocês podem abordar os palestrantes individualmente para perguntas pontuais, tá? Agradeço a todos pela presença, muito obrigada, tá? Muito obrigada, tá? Obrigada, Daniel. Lá não. Obrigada, senhores. Obrigada, senhora Alqueta Peste, pela sua moderação. Vamos só aguardar um pouquinho. Nós vamos montar a próxima mesa. Não tem, não. Para mim, elas falaram que não. Não tá aqui. Isso aqui é só o que eles fizeram. Não. Na programação, gente. Esse ainda, a ideia é uma hora e meia. Uma hora e meia. Eu acho que você podia fazer o seguinte, algum deles tem apresentação formal desse próximo, não fez o início, né? Não, tem umas 4 apresentações aqui já. Tem 4 fotos. Eu diria para você pedir para cada um deles for 10, não mais de 15. De 10 eles levam 15. E aí você tem meia hora, 1 hora, daí meia hora. Eu acho que não, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Não estou assim, mas você tinha combinado com isso. Não sei. Ela chega aqui e falou,
Só falta um aqui, né? Só falta um. O Luiz agora. Parabéns, obrigada. Só um link. Então, o próximo são 3 não. Não, sei. O próximo vai ser 3 apresentações. Só te convocar. Eu digo que eu tenho então, vou Tá acordado? Não. Então, qualquer coisa pode falar lá. Ela não deu? Tem alguém que não sabe? Ninguém fala próximo, cara. Simplesmente tem que ter uma pessoa aqui que se chama moderador. Ele vai dizer o nome da pessoa, você vai ouvir o nome da pessoa e procurar o nome dela. Ela não vai falar assim, próximo, aí não tem ordem, não. Ele falar lá, a gente vai falar. Ué, mas aí vai mesmo. Não tem vídeo, não tem nada. Só Ah, eu não sei, vem lá em cima da FGV. Não sei. Escreveram errado? Esse aqui eu vou... Tem como refazer um prisma? Tá escrito errado. Ai, que susto! Isso. Desde a criação do ele estava lá para somos eletrossauros, né? Eletrossauro, regulação. Agora são regulossauro. É uma acusação grave. Regulação. Não, mas estamos estudando, né? Regulação.
Conseguiu? Mas ali não foi a primeira. Em 96 estávamos ali com mais nacional e ela estava foi quase era mais antigo. Mas eu tenho aqui as datas. Mas depois foi a Neo. Não foi a Neo a primeira. Não. A Neo foi a primeira a ser concebida. Mas na hora do objeto oficial, alguém passou na frente. Se não me falha a memória. Se não me falha, não. Essa foi a data Se tem tomada de mentira. Todas as três eram virgens. A primeira viagem delas no Brasil. Aí foi, mas eu acho que a primeira constituída foi a Anabel. Mas depois foi a NP, depois foi a Anabel. A NP foi na diferença. Porque o que aconteceu é que as organizações foram feitas com prazos diferentes. Então, não necessariamente a primeira ser. A primeira lei é não, até a implantação é outro estágio. Mas eu achei a avaliação. Eu acho tem essa sensação de a mais. Eu já fui a minha visão foi ser nos Estados Unidos, tem ou é par e passo com os demais países desenvolvidos, ou está na frente. O nosso desenvolvimento ambulatório é muito bom. Mas é outra coisa. Eu acho que nós temos que falar que na prática os avanços as escolhas a falta da independência de muitos não se assume, não é uma questão de só de mandato, a independência não é questão de mandato, o legislativo tem poder, tem mandato, não faz isso não precisa falar. Pois é, vamos ser educados. Vamos ser educados. Pela independência relativa, né? Tomar um cafezinho, eu vou. Mas olha, vai tomar um cafezinho, vai tomar um cafezinho. Porém, quando você está eu acho que o grande problema nosso
ser o supracontratual. Quer dizer, na hora da construção, na hora da negociação, na hora... Mas o problema não era esse. Isso. Mas depois que o contrato... Depois que o contrato está assinado e essa execução, eu acho que a nossa proposta é boa. Eu acho que o contrato vai ser comunicado. Só que a gente esquece que, além de ser dado, tem uma outra outro momento que deveria ter sido recalculado, que a sociedade tinha avançado dentro do seu direito de democracia. Desde que o regulador não se preparou para atuar também com a sociedade e atender também somente os que se tratam de uma vai pensar e o contrato não feito? Na área, na outra mas na área de saneamento, o saneamento tem uma feita como a energia elétrica, tem subsidiados. Tem também. Tem os balanços, não existe tarifa baixa. Sim. É mais piranhado. Aliás, que coisa. Na grande São Paulo. Eu acho que na média ele trabalha menos. Na média. Mas o que acontece é que não é possível. Tem surtos. Porque você está com um contrato, tem aquele contrato, e daí sai outro, daí você fala assim, eu não vou testar. É lógico. Então, cada administração tem um período de maior calmaria. Eu sou. Nossa, tem essa parada. Pode ser. Só que essas então, se for para quem revela o filho, vai ser que vai ser a Igreja Universal de Deus é um empreendimento comercial. Tem inserção, mas não é tão mais pastor. Não é uma região de Não dá para ganhar eleição, não dá para decidir eleição. Então, a minha visão é essa.
não vai desaparecer, não vem para abandonar. Mas expliquem quem não deve votar. Você dá dentro de uma verdade. Verdade absoluta. Agora. O vice-presidente que era responsável por aquela área. Porque não pode sair uma coisa pública no nome dos outros sem alguém de alto nível avaliar. Tem que tomar uma reação difícil. Quando passou 5, daí a gente vai funcionando isso. 5, 2, perfeito. É melhor, porque daí a gente organiza. E o 5 é muito, e vai ser. Parece uma censura gelada. Não, também não. É aprovado. Mas eu acho possível. Além disso, eu acho que também você parece vai mostrar a estrada, vai mostrar isso. Começa é 45 dias. Você pode ter 45 dias. É o último domingo do mês. 12, 9 e 6. Eu acho que por causa de internet, por causa de TDAH, vai ser pesado, né? Menos pesado nas outras etapas. Mas é muito errado. Olá, senhoras e senhores, por gentileza, podem se acomodar.
Bem, prosseguiremos agora com o terceiro painel com o tema Regulação de Indústrias de Infraestrutura no Brasil. Convido a compor a mesa nosso moderador, senhor Luiz Shimura, diretor do IBRE. Senhor Gerson Kelman, professor da COP UFRJ. Não chegou ainda? Senhor Zevi Khan, sócio-diretor da Zenergas, perdão. Senhor Vinícius Benevides, presidente da ABA. E senhora Maria Augusta Feldman, sócia da Feldman Advogados Associados. Com a palavra, então, nosso moderador, senhor Luiz Shimura. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, acabou de quebrar meu óculos aqui, a sessão Regulação de Indústrias de Infraestrutura no Brasil. O professor Gerson Kelman está chegando ali. Como um bom regulador, recebi aqui as instruções, vou seguir à risca. Espero que os regulados respeitem também as regras, que todos já conhecem, 15 minutos de exposição. Como eu não tenho como aplicar sanções diretas, talvez um constrangimento geral seja a única forma de fazer com que o tempo seja respeitado aos 15 minutos, mas eu confio aí na colaboração de todos. Eu vou começar, então, professor Gerson Kelman. 15 minutos, por favor. Por favor, isso. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Joísa, Marilene, FGV, colegas aqui. Eu vou fazer uma apresentação sobre o setor elétrico. E a minha intenção é que, ao final, meu último slide, sejam 3 questões contemporâneas de regulação do setor elétrico. Mas o juiz ali no café disse para eu falar alguma coisa sobre água também. Então eu vou falar só uma coisinha. Hoje o país, São Paulo, está vivendo uma situação terrível de abastecimento de água, quer dizer, estamos com real possibilidade de racionamento já, se não chover abundantemente, já no final desse ano, virado no próximo ano. E como ex-presidente da Agência Nacional de Águas, eu me sinto um pouco encabulado, porque o sistema de recursos hídricos, a regulação de recursos hídricos, aí não do serviço, mas do recurso natural, não está, a meu ver, tirando o melhor proveito do que se poderia aprender com a experiência mundial, a experiência internacional. Vários países passaram por secas severas, como a Austrália, passou 9 anos de seca, o Oeste, a Califórnia está sob seca ainda, e a receita é muito simples, você aloca a água onde ela é mais necessária, e faz isso com mecanismos de mercado em geral. Enfim, você consegue comprar a água ou indenizar aqueles que estão usando a água de uma maneira menos eficiente, do seu ponto de vista econômico, e alocar onde ela é mais necessária, que é abastecimento público. E na bacia do Piracicaba, há indícios de que, na parte de montante, tem ainda hoje, quer dizer, com a região metropolitana sob severa ameaça de racionamento, ainda há uso de água para irrigação, quando o razoável seria, se de fato isso for comprovado, digamos, comprar a não produção dos agrícolas, dos irrigantes. Você vai lá e diz, olha, meu amigo, esse ano você não vai plantar, eu vou lhe dar uma indenização e essa água vai sobrar. É um investimento, é um gasto muito menor do que o investimento de fazer uma obra complicada como está sendo constituída, etc. Então, atendendo a juíza, eu fiz um comentário sobre regulação de água. Eu vou falar de regulação de energia elétrica. Próximo, por favor. Para formular as 3 questões ao final, eu vou contextualizar um pouco. Essa plateia tem muitos especialistas profundos em setor elétrico, mas outros não, outros são de outros setores. Eu vou, então,
contextualizar um pouco. E os que conhecem bem o setor elétrico, me perdoem. Esse slide eu usei há poucos meses, em abril, até abril eu era interventor, quer dizer, eu era presidente por determinação do governo, na Enersul, que é a empresa de distribuição do Mato Grosso do Sul. E lá o reajuste tarifário foi em abril. Então eu, como presidente da empresa, tive que ir lá explicar para a imprensa, para o governador, para todo mundo, qual era o reajuste tarifário que eu tive que enfrentar. Isso acontece com todos os dirigentes de empresa, de qualquer empresa reguladas. Então ali, a primeira, não sei se tem uma, está aqui. A primeira, eu fiz besteira aqui, velho. Aqui. Isso. Essa 6,16 é a inflação. Se tivesse, digamos, em condições normais de pressão e temperatura, sem acidentes que ocorreram ao longo de 2014, o aumento dos consumidores seria de 6,89. Aí tenho agora um incremento, porque algumas térmicas, por causa da situação hidrológica desfavorável, algumas térmicas já tinham sido despachadas desde 2013 e o consumidor pagou no reajuste de 2014 parte da despesa que tinha sido feita em nome do consumidor, digamos, pagando pelo combustível dessas térmicas. Não foi muito. E parte já é ligado tudo quanto é térmico em 2014. Então, eu tinha aqui, o que foi de aumento para cobrir as despesas da distribuidora, da empresa distribuidora, foi 1,87. Então, eu tinha que enfrentar uma massa lá furiosa, porque tinha um aumento muito elevado, quando na realidade o serviço de distribuição era só isso. Isso aqui é pass-through, quer dizer, ou seja, é um custo que os consumidores têm, mas que a distribuidora é mera agente financeira, ela paga pelo custo do combustível, e depois, passado um mês, tem uma conta gráfica chamada CVA, depois disso ela recebe dos consumidores na forma de aumento tarifário. Então, bom, e por que, quer dizer, isso aqui foi até suave, porque o aumento da Copel seria de 30 e poucos %, o governador teve até o bom senso de dizer, não, eu não vou fazer isso porque 30 e poucos % não é execuível, e outras distribuidoras também, porque é um tiro que sai pela culatra. Se você aumenta demais o custo da energia, aumenta enormemente a inadimplência, e pior ainda, você induz um fluxo de energia, aumenta muito o fluxo de energia. E quando o sujeito vai para a inadimplência ou vai para o fluxo de energia, ele não volta. É um consumidor que você perde. Ele passa a ser marginal. Marginal no sentido de fora da lei. Né? Bom, então, fiz besteira de novo aqui. Não. Eu estou tentando... Ah, sim, está aqui. Então, aqui, só para recordar, o cálculo tarifário, quer dizer, o cálculo da receita que a distribuidora necessita, a distribuidora de energia elétrica, é composto de duas parcelas. Desculpa, eu fiz tudo em inglês, porque achei que o seminário era em inglês, não sei porquê, achei que o juiz era granfina e tal, seria tudo em inglês, mas enfim, vocês conseguem entender. Então, olha aqui, aqui tem parcela A, que é o pass-through, quer dizer, ou seja, a distribuidora não ganha nem perde, ela simplesmente tem um fenômeno financeiro e passa à frente para os consumidores, é um custo dos consumidores que, fora o aspecto financeiro, teoricamente não tem efeito econômico sobre os distribuidores, tem efeito financeiro. Então, o principal é isso aqui, a energia, tem vários itens, mas o principal que nós vamos nos debruçar é isso aqui, os elétrons, a commodity que a distribuidora compra dos geradores, ela paga o que for e passa isso para o consumidor. E esse é o que a gente está querendo discutir. E tem a parte que a ANEEL fica de lá de lupa, examinando com muita atenção, mais atenção que qualquer outra coisa, que é a parcela B, que é a parte da distribuidora, né? Que é uma parcela bem menor. Na conta de energia elétrica, essa parcela B varia de distribuidora para distribuidora, mas uns 25% seria um valor típico. Ok? Bom, ok. De novo. Eu não sei por que eu... aqui está. Bom, atualmente, por que lá naquele primeiro gráfico eu mostrei que subiu enormemente a tarifa? Porque a parcela, em 2014, estou falando de 2014, em 2014, a parcela A, que é o pass-through, subiu enormemente porque as térmicas estão despachadas. Esse é o fenômeno. Isso, bom...
e a parcela, e isso daí afetaria os consumidores de qualquer jeito. Quer dizer, uma coisa é o seguinte, os consumidores têm que pagar o custo de combustível, sempre pagam, né? Agora, em 2014 teve um fenômeno um pouco pior, porque pela famosa medida 579, as distribuidoras que deveriam não ter que comprar, elas têm que financeiramente pagar o custo de combustível e depois cobrar dos consumidores. Isso é regra em condições normais de pressão e temperatura. Mas, em 2014, elas ficaram com contratos de longo prazo insuficientes, por razões que eu não vou explicar aqui. E aí elas tiveram que ir no mercado spot, mercado de curto prazo. E como nós estamos numa situação de seca, comprar energia caríssima. Esse é o fenômeno que está acontecendo. Bom, então, eu tenho que sempre passar por aqui. O que é? Eu estou fazendo uma coisa errada, né? Esse daqui avança e esse então é isso. Então é isso, desculpe. Aqui está. Então, por que nós temos essa... Por que o custo no mercado, o preço da energia... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, lamentavelmente as distribuidoras estiveram aqui no mercado spot e o preço no mercado spot estava nas alturas. E no Brasil, contrariamente a outros países, o preço no mercado spot varia loucamente. Né? Por que isso? Quer dizer, aí eu estou dizendo que em países em que o setor, a geração de energia é essencialmente térmica, varia pouco. No despacho local, você simplesmente pergunta aos geradores quanto é que eles cobram, quanta energia eles querem vender, por que preço. Você empilha as ofertas pelo preço e faz o despacho, corta. Bom, a demanda é essa, eu empilhei as ofertas, o mais baixo preço no início, depois o outro, depois o outro, o outro. Na hora que atinge a minha demanda, eu digo, esse pessoal para baixo está despachado, o pessoal para cima não está. Esse é um despacho absolutamente trivial. No nosso caso, é bem mais complicado, porque para nós... como nossa posição é essencialmente hidráulica, e ao contrário da Noruega, que também é essencialmente hidráulica, nós temos um mercado só nosso, nós não estamos ligados ao resto da Europa, que a Noruega está, a decisão que você toma hoje não é só olhando a situação de hoje, você tem que olhar o que vai acontecer no futuro. Então tem uma ligação no tempo, porque a decisão, se você resolve produzir energia usando água, você desestoca a água e eventualmente você tem um problema no futuro. É o problema do despacho hidráulico, hidrotérmico. E às vezes é melhor você economizar água, guardar água no reservatório, e para isso você tem que ligar as térmicas, é o que está acontecendo. Você está ligando, os reservatórios não estão vazios, mas você está ligando as térmicas porque você tem um medo enorme que no futuro eles fiquem vazios e a situação é muito pior. Eu não vou conseguir... Isso aqui é um gráfico que desde 99, que mostra o que significa variabilidade hidrológica. É a evolução do estoque de água. De 99, nós tivemos em 2001 um racionamento. Vocês vejam que podia acontecer qualquer coisa. A evolução do estoque de energia, é como se fosse o estoque de água, mas é o estoque de água no reservatório, do estoque de energia no reservatório equivalente. Isso é só uma descrição gráfica da variabilidade hidrológica, para a gente perceber de que se trata. Mas, talvez espetacular, e esse é um gráfico muito recente, semana passada, está no Energy Report da PSR da semana passada. É uma previsão dos preços de curto prazo, o preço spot, PLD. Como é que ele pode evoluir nos próximos meses, até junho, no próximo ano, nos próximos 12 meses. Estamos aqui, e como é que ele pode evoluir? Em média, vai evoluir assim, isso é média. Quando as pessoas tomam uma decisão baseada no PLD médio, acham que isso tem algum significado maior, mas do ponto de vista estatístico, veja que variabilidade que isso. Você pode evoluir. Nós podemos ter uma evolução boa, em que tem uma hidrologia futura boa e você rapidamente cai para níveis de preço spot baixíssimo, ou continuamos lá no inferno no preço que está no máximo. O preço no máximo é de R$800 por megawatt-hora, é o preço máximo, que não corresponde, aqui entre os dois limites, quando o PLD está nos dois limites entre o máximo e o mínimo, ele é igual ao custo marginal de operação de curto prazo. Quando ele bate no limite, quer dizer que o custo marginal, por exemplo, se bate em 800, é porque o custo marginal de operação é maior, R$1.400, R$1.500. Ok, eu tenho que acelerar, porque senão o Shimura aqui me bate. O modelo de 2004 foi montado com essa visão. É que
a confiabilidade de suprimento de energia é super importante. E essa confiabilidade depende dessas duas regras. Os compradores de energia, quem são os compradores de energia? São as distribuidoras que compram energia em nome dos seus consumidores, ou os consumidores livres, aqueles que podem comprar energia grandes consumidores, indústrias e grande comércio, que podem comprar diretamente do gerador. Esses que são os compradores, eles têm que ter contratos de longo prazo. No passado, na década de 90, nós imaginávamos que, como na Inglaterra, o mercado faria tudo, que você não precisaria ter contratos de longo prazo. Você teria, vamos dizer, no spot as coisas seriam resolvidas. Não deu certo, quer dizer, o mercado spot foi insuficiente para induzir a construção de novas usinas. E isso induziu uma mudança do setor elétrico brasileiro da década de 90, pouco depois do racionamento de 2001, para o modelo atual, em que se obriga que todos compradores... 2 minutos, o Segura está do terrorismo, eu acho que vou pular para o último. A outra é que os vendedores não podem vender o que não produzem. A soma dos PPAs, o Power Purchase Agreements, que são os contratos de longo prazo, de cada gerador, não pode ultrapassar a energia firme dele. E o que é a energia firme dele? É quanto aquela usina aumenta de uma configuração. Quando ela entra em operação, o que ela faz com que o aumento de consumo, quer dizer, quanto é que você pode atender de aumento de consumo sem deteriorar a confiabilidade. Bom, deixa eu ir então para as minhas questões, que eu estou aqui, vou pular a descrição do sistema elétrico brasileiro e chegar direto às 3 questões. Hoje, nós criamos, agora, Shimura, deixa só, eu estou no meu último slide, então só para, foi a minha discussão sobre água que atrapalhou. Hoje nós estamos na seguinte situação. Eu costumo dizer que o setor elétrico brasileiro, e não é crítica, é autocrítica, porque eu fui um dos muitos que ajudaram a conceber o modelo, ele tem uma semelhança com a situação da União Soviética, da decadência. A União Soviética tem um período de ascendência e teve um período de decadência. O período de decadência valia não o que se produzia, e sim o que parecia que produzia, os relatórios e tal. E nós temos um setor na parte produtiva, e que já tem sido observado há muito tempo, que sempre que tem uma seca, a situação fica pior do que os modelos demonstrariam. Lá em 2001, percebeu-se que nós tínhamos energia assegurada, quer dizer, os certificados de energia assegurada das usinas pareciam maiores do que a realidade. Dito de outra maneira, parece que as usinas, no papel, são capazes de produzir mais do que na vida real. Ok, 0. Então, eu estou sendo... Vou ser um pouquinho disciplinado. Então quer dizer, como corrigir isso? Quer dizer, nós temos, aparentemente, de novo, nós estamos numa situação que parece que uma seca que existe, é real, temos uma seca, ela acaba produzindo uma situação mais extrema do que nós esperaríamos no mundo, digamos, no mundo teórico, conceitual, no mundo do papel. Então, é um fenômeno de representação equivocada da realidade, né? Nós temos uma fotografia meio torta da realidade. Como corrigir isso? E como corrigir isso, sabendo que o Brasil não foi descoberto, o Cabral não chegou ao Brasil agora. Quer dizer, o que faz sentido modificar sem você virar de cabeça para baixo a regulação do setor, porque a estabilidade regulatória é um bem em si. Né? A estabilidade regulatória é um bem em si. Então, quando eu assumi a ANEEL, eu fiz um discurso lá de posse que disse que, olha, eu vou, o máximo possível, não mudar nada, porque a estabilidade é algo bom, mas, claro, que você, se não estiver funcionando, alguma coisa tem que mudar. Então, qual é o nível de mudança, até onde você muda, é uma arte, e isso eu não tenho muita clareza, seria bom que a experiência nacional, enfim, se nós debatêssemos um pouco isso. E por último, não vou nem falar, mas é um problema das distribuidoras, é um problema de regulatório geral da América Latina, que é quando você tem uma grande perda de energia por furto ou por inadimplência, e como é que o regulador
divide esse custo, aloca esse custo entre, de um lado, os consumidores honestos, que aumenta a cota deles, e do outro lado, os acionistas das empresas distribuidoras, que têm que ter algum incentivo para combater o furto e a fraude, mas, por outro lado, não podem morrer combatendo o furto e a fraude. Então, também é uma arte. Eu peço desculpas por ter ultrapassado, mas a culpa é da juíza que pediu para falar de água. Muito obrigado. Obrigado, Kelman. Já passa a palavra ao professor Zevi Campos. Boa tarde, senhores, com agradecimento a toda a equipe do CERI, especialmente a juíza, que também nos deu liberdade de falar, então a gente vai falar o que bem entender, né? Então, vamos lá. Eu escolhi como tema, dentro do painel, um pequeno histórico e depois seguir uma referência importante aqui da regulação e da ABAR. Em 2003, quando recentemente estávamos com um novo governo e existia, vamos dizer, fortes indícios de dificuldades em relação às agências reguladoras no Brasil, foi um período difícil. Pela ABAR, a Maria Augusta, colega de diretoria, nós solicitamos ao Dr. Floriano, que já estamos fazendo o marketing dele, que ele vai estar aqui às 6h30, mas como moderador ele não vai poder falar muito, a gente já fala agora. Nós encomendamos um estudo e que depois divulgamos, que se tornou o que a gente chamava na época o livro verde da regulação, tamanha difusão que ele teve, inclusive com tradução para a América Latina, etc. E nas partes finais desse livro, haviam 10 sugestões que eu vou repetir e fazer uma pequena crítica e análise em cima dessas 10 sugestões, porque se trata de uma publicação de 11 anos, né? E a gente vê que se algumas coisas fossem seguidas, talvez tivesse uma situação um pouco melhor. Na época, depois o governo tentou mandar um projeto de lei, juntou vários projetos de lei que já existiam e formou o famoso projeto de lei 3337, em 2004, que continuou, acho que até 2012, sem ser sequer votado, ficou em várias relatorias e no final foi retirado pelo Executivo, né? Então parece que realmente não foi prioridade a questão das agências, embora aquele projeto tivesse, vamos dizer, seguido linhas bem mais tortuosas do que a ABAR desejaria na época. Então vamos lá, baseado no texto do Floriano, editado pela ABAR. Bom, antes de tudo, talvez até mais do que essas 10 sugestões, eu diria que o fator que mais influencia a qualidade da regulação e até a credibilidade da agência é a qualidade do contrato de concessão que a agência vai receber, né, muitas vezes, ou então o marco regulatório existente, através de leis, ou até questões constitucionais, como a do saneamento, questões não resolvidas, né, que acabam permeando toda a regulação, e muitas vezes a agência fica numa situação bastante difícil. Eu diria que recebendo um contrato ruim, não há agência que faça milagre, né? A gente vê até no decorrer do processo regulatório, né? Eu não invejo os colegas da ANEEL, ainda bem que o Kelma já tenha saído, mas receber essas 579 de uma vez só para regular, não deve ter sido fácil para a ANEEL
produzir a regulação. E então a gente vê contratos muito mal feitos, né? Contratos de 50 anos, que não prevêem revisões tarifárias, que estabelecem uma remuneração garantida, às vezes de 20% ou mais por cento, sem revisões tarifárias. O que a agência pode fazer? Então, para tudo precisa reequilibrar o contrato. Então, se qualquer mexida, né, a tarifa vai ser ajustada. Então, são situações que muitas vezes não se pode também culpar a agência quando recebe um contrato ruim, né? Agora, entrando nas sugestões propriamente ditas, a primeira seria a necessidade de uma lei geral sobre o regime jurídico das agências. No Brasil, na área federal, a gente tem, cada agência tem a sua lei de criação. No entanto, se mistura, porque tem agência que não é bem reguladora, que passa a se chamar agência reguladora, né? Os critérios em cada agência é diferente, tendo conselho, não tendo conselho, a questão dos mandatos. Você tem um conjunto tão diferente nas leis que criaram as agências, que você até fica difícil caracterizar o que é agência e o que não. Então, na época já foi proposto, vamos fazer uma lei quadro, né, que ela diz o que é agência exatamente. E daí, aquelas que se enquadrarem passam a ser agência, aquelas que não se enquadrarem deixam de ser agência, né? E dentro dessa, se ela for agência, de fato, ela vai ter que obedecer um conjunto de critérios e decisões muito bem fundamentadas nessa lei quadro, sem, nas partes que não forem contradizer as leis das agências, mantém-se os marcos regulatórios das próprias agências. Muita discussão houve também sobre o controle das agências, né? E nunca se chegou a uma situação clara. Pelo menos não houve, vamos dizer, a intenção mais séria na época, que era praticamente intervencionista, subordinar as agências a outras entidades que não seja o próprio legislativo. Uma questão que permanece deficiente é a articulação entre órgãos de regulação. Muito embora exista até convênios entre a ANEEL, a ANP, a Anatel, a questão é mais abrangente do que o simples convênio, né? A questão das termoelétricas, por exemplo, sempre foi um assunto muito mal resolvido, né? Com baixa qualidade de entendimento da ANEEL em relação ao setor de gás e baixo entendimento do setor elétrico na regulação do gás pela ANP. E esse é um defeito que vem de longa data e tem prejudicado muito, né? Talvez uma parte das questões que hoje estamos aí no nosso modelo vem dessa falta de conhecimento e de atuação conjunta dos órgãos. Em relação à defesa da concorrência, da mesma forma, todas as agências deveriam ter uma atuação muito mais firme na questão da defesa da concorrência. Na questão da indicação dos dirigentes das agências, estava refletindo aqui, até conversei na hora do almoço com a Alqueta, né, que você estabelecer exigências excessivas, você faz com que o dirigente da agência passe a ser um ser extraterrestre, né, porque ele não pode ter qualquer ligação ou trabalhado como nas concessionárias, ou do lado do governo, ou do lado do consumidor excessivamente, porque ele teria um viés, né? E na época que eu estava na agência, eu procurava levar sempre pessoal de universidade, e até que dava certo. Mas tinha muita crítica também, falava, o pessoal da universidade tem uma baixa visão de mercado, é muito acadêmico, né? Então, nem o pessoal da universidade também serve, né? Então, a dificuldade é grande, fora todas aquelas outras questões, salariais, etc.,
E a questão, então, eu entendo que essas restrições deveriam ser mínimas, porque vale muito mais realmente a pessoa. Então, a avaliação da pessoa é que é importante. A gente vê aqui o próprio nosso colega aqui de mesa, o Kelman, que esteve como regulador em 2 agências, esteve pela distribuidora, esteve como interventor, e teria todas as condições para voltar como regulador, se ele quisesse, porque ele tem a credibilidade da pessoa antes de qualquer outra questão de onde esteve e onde está. A questão do maior pluralismo nas agências, né? Isso principalmente se aplica nos conselhos consultivos. É outra questão que foi lembrada na época de você ter uma participação maior e abrangente da sociedade. Da mesma forma, o incremento da transparência e participação popular, que teve uma grande evolução. Eu acho que a ANEEL, mais uma vez, deu exemplo, com as reuniões de diretoria abertas. Perfeito. E, da mesma forma, a questão da transparência aumentou muito. Praticamente todas as agências, antes da regulação, fazem as suas notas técnicas, colocam em consulta pública, colocam em audiência pública. A discussão melhorou, a qualidade da regulação melhorou, e agora também algumas agências adotando as análises de impacto regulatório, que é um procedimento que eu entendo como muito interessante para que você tenha a real dimensão do impacto da regulação. Muitas vezes você tem excesso de regulação em questões pequenas, desbalança os custos das empresas e numa simples análise de impacto regulatório isso seria previsível, essa questão. Uma questão que não evoluiu, infelizmente, é a questão da descentralização territorial. Já em 2001, 2002, tínhamos na ANEEL 13 estados com descentralização. Isso até diminuiu. Também a qualidade da descentralização ela só piorou ao longo dos tempos. Hoje em dia se faz muito menos atividade descentralizada do que se fez no passado. Outras agências não tomaram o exemplo de descentralizar. Eu acho que o forte impacto dos contingenciamentos que as agências federais passaram fizeram com que os repasses para os estados acabassem sendo muito limitados. E então esse processo praticamente foi interrompido. E é um processo muito interessante, principalmente porque a sensibilidade dos estados é mais próxima, principalmente na qualidade dos serviços, né? É muito importante observar que São Paulo, vamos dizer, tem necessidades diferentes do Acre, de Roraima. As consequências de um apagão em São Paulo são muito mais trágicas do que em outros estados ou municípios. Então, a sensibilidade, tendo uma agência reguladora mais próxima e atuante, é muito importante. Isso na área elétrica, mas eu estendo isso a outros setores que mereceriam também uma diversidade nesses convênios de descentralização. A questão da agência de consumidores, havia na proposta do próprio governo também essa ideia da agência mesmo ajudar a financiar o desenvolvimento da qualidade do conhecimento dos consumidores para que eles pudessem participar mais das decisões das agências. E a questão dos recursos e também de pessoal e dinheiro das agências. Houve uma evolução, sem dúvida, quase todas as agências têm pessoal concursado, os salários se tornaram mais atrativos, embora os planos de carreira sejam muito restritos. Melhorou a qualidade, embora esse concurso tenha as suas limitações, né?
e atrai, né, logicamente, todo o pessoal concurseiro, né, e de repente você tem pessoal que acaba sendo temporário, quer dizer, vai ter um dentista que vai trabalhar como regulador e de repente ele faz uma especialização na área de dentista, ele sai da agência e assim por diante. Mas houve, sem dúvida, uma melhora, né, nesse quesito. Basicamente é isso. Eu acho que talvez aqui seja a ideia no debate posterior, numa agenda para o próximo governo, se retomar a questão de você ter uma disciplina de maior padronização das agências. Eu entendo que isso poderia contribuir para que uma parte dessas questões aqui fosse aprimorada ao longo do tempo. Muito obrigado no tempo, hein, Shimura? Esse é um bom regulado. Vamos ao próximo. Doutor Vinícius Benevitti, por favor. Aqui, ó. Esse é o Luiz Leisa. Ok. Bem, eu queria inicialmente apresentar aqui o que é a ABAR, como é que nós estamos hoje. Nós somos uma entidade, fomos criadas em 99, temos 15 anos de existência, fizemos um aniversário recente, final de abril. Eu fiz essas transparências, esse documento aí, no final de semana. Nós tínhamos 50 associados, mas na data de hoje nós já estamos com 52 associados, entrou mais 2 agências reguladoras, do Maranhão que faltava. A ABAR é uma associação civil, apartidária. Nós estamos hoje com todos os estados representados, evidentemente diferentes conotações políticas, e um assunto, nós só temos um partido lá dentro, é o Partido da Regulação. Então, isso aí tem avançado, e interessante as pesquisas e os trabalhos que a gente tem feito, né? Basicamente, tem um objetivo nosso, é contribuir para o avanço, a consolidação das atividades de regulação no Brasil, permitindo a troca de experiência. Nós estamos montando, já estamos com um projeto piloto, montando a chamada Rede Nacional de Regulação. O Brasil é muito grande, nós temos que ter condições de conversar, né, de qualquer ponto do país, norte a sul, e essa Rede Nacional de Regulação, onde vão estar todos os reguladores associados à ABAR, vai permitir a gente fazer experiências, trocar experiências, fazer reuniões, etc. Ela está, praticamente, o projeto piloto já está pronto. Eu vou falar um pouquinho da burocracia brasileira, para a gente entender onde que a gente atua. Tem um trabalho, esse trabalho falando sobre as dificuldades que a gente tem. Quanto mais perto do número 100, mais difícil resolver as coisas. A melhor nota que a gente tem é para registrar um nascimento, 29. Né? E a maior dificuldade de aposentadoria ou pensão. Nós, em termos de burocracia, nós não estamos bem. Isso aí se reflete nas questões de regulação. Aqui tem também do Banco Mundial, mostra a nossa competitividade no mundo. Os países que estão mais perto do eixo vertical estão bem. Nós estamos aqui com um índice aqui 0,6, Brasil, onde tem dentro daquele circo, e estamos quase no rabo do cachorro, né? Então, nós também temos que melhorar, isso é um trabalho feito pelo Banco Mundial. Isso também atrapalha a nossa questão de regulação, porque nós não podemos ter a mesma velocidade que outros países que têm mais agilidade para fazer as coisas, a gente exigir para os nossos regulados e para a sociedade em geral. Questão de facilidade de fazer negócios também, tem essa entidade, opa, agora eu passei, né? Também tem um ranking, foram 183 países que foram ranqueados. Nós, fora o setor de energia, que está ali no ranking 60 em 2013, nós praticamente em todos os outros rankings estamos no segundo terço ou no último terço. Então, nós temos dificuldades grandes.
para avançar também. Excesso de normas. Foi feito um levantamento, nós fizemos de 88 até 2012. Nesse período, o nosso país, incluindo o governo federal, estadual e municipal, produziu 4.615.000 normas. Nós produzimos dessas 290.000 normas tributárias. Quando nós temos que fazer algum regulamento, alguma coisa, a gente tem que sair pesquisando, né? Onde que está pegando, seja se o regulador é federal, estadual, municipal. É muito complicado. Também, para a gente ter noção, olha só, 4.600.000 normas de Estado, 788 normas por dia útil, 290.000 normas tributárias. Por hora, a gente está produzindo, enquanto está sentado aqui, já produzimos algumas normas. Média de palavras, de 3.000 palavras em média. Fizemos 14 reformas tributárias em 24 anos. Criamos as quantidades de esses impostos, né? E temos 45% da nossa legislação falando de saúde, educação, segurança, trabalho, salário e impostos. Essa é o que a gente tem que enfrentar quando a gente faz regulação. Fatores de atração de investimento no país. Quando alguém vem investir no país, a primeira coisa que se olha é o tamanho do mercado. Está lá. A segunda coisa é a estabilidade política. E, em terceiro, o ambiente regulatório. À frente de coisas importantes como a estabilidade macroeconômica, presença de competidores, qualidade de infraestrutura, repatriação dos lucros, etc., etc. Ou seja, nós praticamente estamos colados à estabilidade política com a questão do ambiente regulatório. Nós temos que saber vender esse peixe. A sociedade tem que saber vender, não só os órgãos reguladores. Nós temos que fazer uma reflexão, que eu faria a reflexão, que seria essa. A regulação precisa dispor de uma plataforma comum de condutas em seu trato, de modo a aumentar a confiança dos governos, dos agentes regulados, dos usuários e consumidores. Nós temos que ter, independente do que falou o Zé Vican, né, nós temos que ter algumas regras que sejam seguidas pelo regulador. Porque quando o consumidor vai reclamar, ele não quer saber se o regulador é federal, se é estadual ou municipal. Ele sabe que tem um governo, um negócio chamado governo, atrapalhando a vida dele. Eu vou pular algumas coisas, queria contar um pouquinho da história da regulação no país, mas não vai dar tempo de falar isso. E eu já vou... É importante a Lei 8987, que foi uma carta de alforria para a entrada também de outros setores, setor privado especialmente. Nessa 8987, que é a Lei das Concessões, pela primeira vez se falou em equilíbrio econômico e financeiro. Pela primeira vez se falou em modicidade tarifária, se enxergou o consumidor. E pela primeira vez se falou em contrato de concessão. Eu estive no DENAI, que deu origem à ANEEL, e nós não tínhamos contrato de concessão assinado. Nada. E foi um custo. Aqueles que passaram, eu passei os 3 primeiros anos na ANEEL, para a gente assinar esse contrato de concessão. Parece que era quase dar biscoito para a criança. Biscoito cada vez melhor para a concessionária, que não tinha contrato, tem um grau de liberdade grande. Não, assina esse negócio que nós vamos agora delimitar a sua vida. Foi uma dificuldade muito grande. Vou continuar passando. As primeiras agências reguladoras, características das agências, vocês todos sabem disso. A questão da autonomia já foi falado, mas se vocês quiserem limitar a atuação de uma agência, vocês limitem a questão financeira. E nós temos isso acontecido, esse é um grande problema que nós temos no país. Eu falei há pouco, o mês passado, se não me engano, os 2 meses eu estive no Senado, na Comissão de Estrutura, falei lá para os seus senadores, presidente, né, uma audiência que nós tivemos, o presidente da ANEEL estava lá e também da ANAC sobre essa questão. Característica da autonomia, isso aí todo mundo aqui é PhD nisso, as agências, transparência institucional das agências, é importante que a gente seja transparente, preste contas à sociedade, vá
ao Poder Legislativo e converse com eles, e não ficar sentado nas nossas mesas, conversando entre a gente. Aqui tem uma série de coisas, e aqui, eu quando vi o nome dos palestrantes, e coloquei aqui um pensamento, alguma coisa que eu tirei sua, viu, Shimura? Tirei também do Gerson Kelma, e tirei do Floriano, mas essa aqui, um item que o Shimura comentou, eu acho que é aqui na frente, ele fez uma afirmação interessante, e quando eu falei, o presidente da comissão, que é o presidente Collor, ele ficou olhando para mim, e naquele segundo item. Um segundo ponto, estou igual o Gelson aqui, um segundo ponto mais sensível é de que a cúpula das agências reguladoras é um lugar para técnicos e não para políticos. Eu falei isso dentro do Senado Federal. Mas eu fiz um adendo, viu, Shimura? Falando que, evidentemente, como tem técnicos que têm um dom político, tem alguns políticos também que já foram técnicos e, eventualmente, podem vir a ser. A gente tem que flexibilizar um pouco. Também tem alguma coisa interessante aqui, o Gerson Kelman tem uma série de frases interessantes mas essa última, né? Tanto a regulação do serviço público quanto a de uso de bem público necessitam de agências reguladoras consolidadas. Então, nós temos lutado fortemente dentro da ABAR. Aqui tem 2 ex-presidentes da ABAR, Zé Vican e Maria Augusta, e essa é uma luta que nós começamos há 15 anos atrás, e nós temos que consolidar essas agências. E eu iria... tinha outra coisa, os pontos positivos que as agências reguladoras têm. As agências reguladoras têm alguns pontos positivos, viu, gente? Vocês podem saber disso. Eu selecionei aqui alguns principais, 5 deles. Promove maior segurança ao consumidor, maior controle dos produtos e serviços, garantia de produtos de qualidade, maior credibilidade das empresas, produtos junto ao consumidor, equilíbrio entre as partes envolvidas. Esses foram os 5 itens preponderantes que foram colocados. Mas também temos pontos negativos, né? E que são esses daqui. Lentidão, morosidade em processos, excesso de burocracia nos processos, interferência política, governamental, falta de investimento em capacitação profissional e recursos humanos. Bem, aqui tem um processo que nós achamos que, nesses 15 anos de regulação no Brasil, nós estamos num processo quase irreversível, eu diria irreversível, das agências, né? Elas têm se ampliado, e a barra é prova disso, nós temos cada vez mais associados, e nós estamos no momento de começar a cuidar da questão da qualidade da regulação. Como foi colocado, a qualidade da regulação é função da qualidade de um contrato. Você com um contrato ruim, você não pode ter uma regulação boa. Então, estamos na hora de olhar. E para fazer isso, nós estamos sugerindo, para uma base de discussão, alguns princípios. São poucos princípios, são simples, mas que deveriam ter todas as agências em comum isso aí. Princípio de apoio ao desenvolvimento econômico. A agência reguladora, ela é peça fundamental no desenvolvimento econômico. Nós somos implementadores das políticas públicas feitas pelos governos legitimamente eleitos. E aqui tem algumas sugestões para que a gente faça parte desse apoio. Eu não vou entrar aqui, senão não vai dar tempo de eu chegar ao final, mas esse é o princípio número 1. O segundo, da análise de risco de intervenções. Hoje há um consenso que a gente deve fazer essa análise de forma bastante profunda para ver se o benefício que a sociedade vai ter com o regulamento ou normas que a gente venha a ter é positivo ou não. O terceiro princípio, das informações e das orientações. Nós temos que nos lembrar que nós temos que fazer coisas que sejam passíveis de entendimento, não só pelos regulados, mas pela sociedade em geral. Às vezes os regulados que têm pessoa com expertise não conseguem entender o que a gente faz, imagina aqueles que não são. Então a gente, quando vai fazer as nossas regras, a gente tem que se lembrar dessa questão. Um quarto princípio, das inspeções. O Brasil é grande demais.
O Kelmo, por exemplo, foi diretor-geral da ANEEL. Imagina ele fiscalizar todos os disjuntores do sistema elétrico, todos os quilômetros de linha. Então, nós devemos nos focar naquilo que realmente interessa. Evidentemente, quando há um problema, devemos atuar, mas concentrar onde está o problema. Não precisamos ter no final do ano um relatório, fiscalizei 100% disso, 100% daquilo. Ok, Shimura. Faltam só 2 princípios. Da solicitação de dados e informações, nós devemos solicitar aquilo que é essencial para a atividade que nós fazemos. Muitas vezes solicitamos tanta coisa que não sabemos o que fazer com esses papéis. Não temos capacidade de analisar e lhes dar uma informação. Eu tive agora 3 ou 4 semanas atrás, acompanhando um ministro do Tribunal de Contas, um evento nos Estados Unidos, Big Data, em que nós vimos esse negócio de ter tanta informação que o pessoal está doido dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. O que vai fazer com aquilo? Qual a atividade vai aquele negócio? Né? O penúltimo, capacidade de incorreção, do enforcement. Devemos atuar fortemente naqueles em que as coisas não estão indo bem e talvez até premiar aqueles que as coisas estão indo bem. Não nos preocupar em fiscalizar 100% de todos, mas fiscalizar e controlar aqueles onde estão os problemas. E, finalmente, o último princípio da transparência na prestação de contas, né? Accountability. Devemos, sim, como reguladores, prestar contas à sociedade. Finalmente, nós temos, como eu já falei, avançar nesse aspecto qualitativo da regulação. Muito obrigado e agradecer a Joísa e a FGV a oportunidade de falar aqui. Obrigado. Nisso eu vou passar direto a palavra para a doutora Maria Augusta Feld. Boa tarde. Aqui, né? Boa tarde a todos os senhores. Quero cumprimentar a FGV e cumprimentar a FGV através da coordenação desse evento, na professora doutora Joísa Dutra, que nota 10. Né, por tudo que já se ouviu e por tudo que ainda está se ouvindo, as experiências que foram contadas, as comparações realizadas em termos de regulação, eu digo, no mundo. Parabéns. Tá? Bem, fiquei assim um pouco perdida, sendo a última, né, para falar depois de todos os meus companheiros de mesa, então tive que começar a cortar muito dos meus slides. Então, alguns vão passar e vocês não vão nem ver, vão só sentir. Não reparem o colorido, porque eu estava entusiasmada. Era um evento que tinha pessoas internacionais e eu resolvi botar o verde, amarelo e o azul das cores do Brasil. Mas daí eu me lembrei do 7-1, gente, daí eu botei amarelo e preto, para também honrar a Alemanha. Tá? Agora vamos falar sério. Bem, uma brincadeirinha de vez em quando é bom. Bem, tentei assim esboçar o nosso tema sobre as agências reguladoras, seus desafios, seus limites e o nosso futuro dentro desse contexto. Né? Então, falando um pouco sobre regulação, a realidade hoje e as nossas expectativas nisso. Os nossos problemas já foram bastante enumerados aqui. Né? Inclusive a doutora Joísa, já na sua história, no histórico inicial da intervenção do seu painel, já abordou muitos deles, assim da mesma forma o Zevi e o Vinícius. E, então, nós temos só que pensar que isso depende muito do comportamento, tanto do comportamento dos reguladores, enquanto direção, enquanto reguladores, e dos próprios governos, nas suas omissões e nas suas ações. Nas suas omissões, o regulador, no sentido de, às vezes, não se ater, não se aperceber de um problema que se inicia e que ele não se dá conta porque ele não tem, às vezes, o relatório da ouvidoria para dizer o que está sendo reclamado, porque tudo vai primeiro para a concessionária, para depois vir para a própria agência reguladora. Quer dizer, a ouvidoria é uma porta de entrada para que se possa fazer a prevenção dos problemas que podem surgir posteriormente. Né? Bem, e a omissão do governo, muitas vezes, pela própria falta da indicação dos dirigentes, o que acarreta uma falta imensa no trabalho da agência reguladora. Bem, os problemas, questões históricas do Brasil, nem vou falar. Né? Só para destacar ali que nós saímos do modelo intervencionista, né, puro, no caso, para um modelo de intervenção indireta,
residual, subsidiária, e passamos a um Estado regulador. Esse patamar de Estado regulador, mas sem esquecer que o foco naquela reforma era a proteção do mercado. Né? Era servir, a regulação foi pensada inicialmente para servir o mercado. Né? E isso foi um grande problema para nós reguladores. Vamos passar de... Ui, já saí daqui. Como é que eu faço isso aqui? Levi, me ajuda. Tá, outro, passa. Tá, então aqui, só para mostrar aos senhores, que daí eu já disse isso, passa adiante, Levi, para mim, por favor. Aí, né? Eu acho que, não, aqui não precisa, tá? Aqui. Eu acho que o grande problema no nosso país foi justamente, também já foi falado, foi que nós herdamos, enquanto reguladores, os contratos. Eu estou aqui vendo o professor Floriano, quero dizer que muito do que falo aqui eu aprendi com ele. Né? A gente aprende a regular na prática e aprende muito da teoria com os nossos grandes e ilustres juristas, né? Entre eles o professor Floriano, o professor Sérgio Guerra, que eu ainda não vi, e está fora do país, e o professor Dr. Alexandre Aragão também, entre outros, que muito conviveram conosco e auxiliaram na ABAR, né, Zevi? Tá? Bem, vamos passar adiante, que aí já deu. Bom, então aqui, houve então a privatização, quer dizer, as concessões primeiro e depois os contratos. E nós herdamos os contratos e, consequentemente, com os contratos, a determinação das tarifas. Então, o órgão regulador, isso deu-se na América Latina, eu estou vendo a senhora da Argentina, os contratos com as tarifas, definição de tarifas. Então, os reguladores foram vistos pela população como os responsáveis pelo aumento da tarifa, inicialmente. Bem, adiante, Zefi, para mim. Tá? Bem, nós fomos pensados para atrair investimentos naquela época. Nós fomos pensados para dar uma segurança jurídica ao próprio mercado, aos empresários, aos contratos. Né? Nós somos pensados para definir regras, manter regras, né? E para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, que era preciso, e ainda é preciso. E recebemos marcos regulatórios, alguns já prontos, outros mais ou menos, e alguns não existentes. Né? E sobre as leis e os avanços no mundo institucional, político e jurídico já foi falado. Para mim, por favor, tá? Adiante. Bem, também podemos passar adiante aí. Aqui. Também artigo 37 da Constituição, as garantias constitucionais, podemos passar. Tá? Bem, mas quais são os nossos objetivos? Estimular a competição de setores regulados e oferecer preços mais baixos e tarifas justas. Observem que eu estou falando em tarifas justas, não em tarifas módicas. Porque no momento que nós temos que garantir a qualidade, que nós temos que garantir a atualidade, né, e temos que garantir a continuidade, quer dizer, como serviço, melhor serviço, e com o avanço da tecnologia, e o avanço da tecnologia levou as pessoas todas a conhecerem e saberem o que é qualidade. E sabendo o que é qualidade, sabem o que é atualidade. E nesse sentido, eles querem mais. Então, eles querem o melhor serviço possível com a menor tarifa. Então, nós não podemos ter uma tarifa módica. Nós, no máximo, podemos ter uma tarifa justa. Né? É aquela que tira o máximo de agregação